esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. É isso aí, é dia de decisão, é dia de Corinthians, é dia de São Jorge, é dia de milagre, é dia do impossível. Será que vai dar? Vamos ver, né? Torcedor corintiano não perde nunca a esperança. Eu sei que o Pretzel já disse que vai dar Barcelona de Guayaquil. Vai dar Corinthians. O senhor já falou que o Barcelona tá na próxima fase? Não foi a palavra mesmo. Não. Tô sentindo nervoso. Desde que eu cheguei à tarde. Não, nada. Vamos em frente porque até às 9 da noite vai ter muita análise, muita opinião e, claro, muito de Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Jogo que o Ulisses Costa vai transmitir às 9h30 da noite com os comentários de Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, as reportagens do Luiz Fabiani. Já vamos lá para a Neoquímica Arena e sempre com a sua participação, sempre você conosco aqui. Venham aí para o youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. A nossa live já está no ar e aqui comigo no estúdio da Bandeirantes estão Nina Gagliotti na produção e o Bruno Puzóvio também. Temos Beto Rebeck na central técnica, Igor Nascimento no switcher. Boa noite, Pretzel, boa noite, Capelanes, boa noite a todos os Boa noite, um abraço. Pessoal, tô acompanhando o jogo aqui, quase o final da prorrogação. Já tá quase acabando aí. Quase o final da prorrogação. Não tem ali? Não tem, Tá. não tem. Só tem no streaming. Ah, mas nós temos aqui o streaming. Não tô no ar? Tá ruim o microfone do Pretzel. Tá ruim o microfone do Pretzel? Tá baixo. Vai, Betão. Tá baixo, Betão. Pelo amor, bota som aí, Betão. Infinito, né? Bota som aí, vai. Fala Boa aí. noite, tudo Aí, bem? agora Aí sim. agora temos. Agora eu tô Tô ouvindo. acompanhando aqui o Atlético Madrid Real Madrid. Tá no final da prorrogação. Peraí. Curioso isso, né? Curioso porque o Atlético fez o gol a 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo Foi mesmo. e tá acabando a prorrogação. Acabou. Vai pros pênaltis. O Mbappé perdeu o pênalti. O Vinícius Júnior perdeu o pênalti Teremos sofrido pelo Mbappé. Decisão por pênaltis, pra quem passa pra enfrentar Betão. o Arsenal. Ô, Betão, não tem o Max ali? Põe ali pra gente, por favor, o Max ali. Não, se por eles tem que gentileza. botar os. Pô, se eles não botarem os pênaltis, nada contra, mas. Pô, Tem, não, tem. Pô, tem que botar os pênaltis, né? Como Vai assim? botar aí agora? Vamos botar os pênaltis. Como assim não vão botar os pôr aí pênaltis? agora? Não, Não pode pôr, não. Eles vão pode. cortar? Não Acho que pode, não se pode eles quiserem, pôr. eles põem, claro Como que pode. assim não vai pôr o pênalti? Eu acho que vão botar só no stream. Tô no stream aqui. Ah, tá de brincadeira. Mas nós vamos colocar aqui também, a gente já vai Que assistir. anticlímax pra quem tá Nós vamos assistindo. informar. Lelê, tá bom, Lelê? Boa noite. Opa, tô ótimo, tudo bem, Capriotti? Tudo ótimo. Abraço E aí? pra você, pro João Paulo Capelanes, Quesadinha. cabeludo, grande Capelanes, e pra Alexandre Pretzel. Um abraço. Tô aqui na cabine hoje do Fielzone, não é? Nossa Boa. parceria com o Fielzone. Tá rolando o samba e eu tô quietinho aqui esperando a grande estrela da companhia já chegar aqui pra narrar Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Também. Pode ser. Não quer botar na máquina? Ah, não sei. Gente, vocês estão no ar, só pra falar. Não, só estamos. Só pra poder atualizar você, tá todo mundo no ar, viu? Boa noite a todos. Estamos buscando os pênaltis de Atlético. Queremos só ver os pênaltis aqui para Pois ir é. informando os nossos ouvintes. O Mbappé perdeu um pro Real aí, né, com a bola rolando. Um pênalti. O Mbappé não, o Vinícius Júnior perdeu Isso, um Vini pênalti. O Mbappé sofreu o pênalti, foi pênalti mesmo, né? E o Vinícius Júnior cobrou, mas cobrou mal demais, né? Pelo amor de Ele Deus. sentiu, hein? Ele sumiu Sentiu, no jogo. Sumiu no Sumiu jogo. do jogo. Sumiu no jogo. O Vinícius sentiu. Foi realmente uma cobrança Agora, bizonha do o gol Vinícius do Júnior. Gallagher com poucos segundos do primeiro tempo, uma coisa impressionante, né? O Real Pessoal, Madrid que geralmente começa Gol na do nhaca, né? Atlético. Quem? Gol do Atlético. Mentira. Grêmio? 2 minutos de jogo. Ixi. Atlético 1, Grêmio 0. Lembrando que são 2 jogos agora, né? Nossa senhora, um jogo só. Um jogo só? E se empatar é pênalti. Na próxima rodada quem- são 2 quem jogos, ganhar, tem razão. passa. É isso aí. Meu Próxima rodada, 2 jogos, tem razão. Deus. Meu Deus. Mas calma, começou o jogo agora. Ô, Lele, qual é o clima aí, hein? Já tem torcida chegando aí, o torcedor tá chegando. Como é que tá aí o clima aí? Conta pra gente. Os primeiros torcedores já começam a tomar conta aqui das arquibancadas do estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. Exatamente agora você falou, e eu já vejo aqui à esquerda da nossa cabine, também à direita, a presença dos primeiros
torcedores do Corinthians. E um pouquinho mais ao fundo, naquele setor dos visitantes, já posso até contar para você, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 torcedores do Barcelona, mais 2 lá em cima, 12. Torcida do Barcelona também estará aqui, em pequeno número, é verdade, para prestigiar aquela que deve ser a noite para eles, né? Do Barcelona classificado. Pelo menos é isso que os torcedores equatorianos estão esperando, Capriotti. Muito bom. O Luiz Fabiani está conosco já também. Posso chamar o Luiz Fabiani aí? Já está ouvindo a gente? Está conosco na Neoquímica Arena? Fala aí, Fabiani. Por aqui, boa Capri. noite. Boa noite, Capri. Todo mundo ligadinho no Esporte em Debate. Isso aí que o Quesada falou. Os portões abertos agora, a 2 horas do início do jogo. Os primeiros já ocupam as primeiras cadeiras do setor sul, ficar mais pertinho do gol e colocar aquela pressão. E são poucos por enquanto, mas serão muitos já já. Até porque o Corinthians confirmou esgotados os ingressos para o jogo de logo mais. Então você, torcedor, que tá vindo na Neoquímica Arena querendo comprar na porta, não recomendo. Os ingressos comprados de maneira oficial já foram todos esgotados. Expectativa de 45 mil pessoas presentes aqui em Itaquera, Capri. Ô, Fabiani. Mbappé bate o primeiro pênalti, tá? Isso, 1-0 pro Real. Ainda não. Ah, não, vai bater. Ô, Fabiani, Yuri Alberto e Rodrigo Garro jogam hoje? Yuri Alberto, podemos confirmar que sim, Capri. Ele passou por uma bateria de exames na segunda-feira, depois do jogo contra o Santos, que não acusaram nenhuma lesão, e ele participou do treinamento de terça-feira em campo normalmente. O Garro é uma situação mais complicada. Ele não treinou na terça-feira e o Ramon Dias, diante da possibilidade de não ter o camisa 8, esboçou um time com Ángel Romero entre os titulares. Mas chegou há poucos minutos a informação que a gente trouxe no Donos da Bola, que o Garro está sim a caminho da Neoquímica Arena. A gente vai ter a confirmação daqui a pouco se ele começa como titular ou no banco, mas é grande a chance dele ser ao menos relacionado no sacrifício. Realidade essa que ele vive há bastante tempo por conta de uma tendinopatia patelar no joelho. Segundo o próprio, dores desde abril de 2024, perdeu 8 rodadas do Paulista no tratamento e agora, de certa forma, paga a conta o camisa 8 do Timão. Que isso, desde abril de 2024 que ele tá com esse problema? Um ano jogando com dor assim? Isso é louco. Foram muitos jogos jogando com injeção no joelho, o KP. Então ele teve, e fazendo a temporada que fez, jogando no sacrifício. O elogio que a gente recebe do Garro nas internas do Corinthians, nos bastidores, é que é um jogador que odeia não jogar, que odeia ser substituído. Então muitas vezes era recomendado que ele ficasse fora dos jogos e ele batalhava, jogava com injeção, jogava com dores, mas não deixava de ir a campo. Esse é Rodrigo Garro, que deve mais uma vez entrar em campo com a camisa do Timão. Se o Garro não jogar, eu vi na prévia aí, até na informação do Fabiano ao longo da semana, que o Romero pode ser colocado entre os titulares, né? A grande verdade é, tá difícil? Tá. É impossível ou não? Mas sem o Garro e sem o próprio Coronado, que mais uma vez tá fora, aí, meu irmão, aí a vaca deita, né? Aí fica difícil. 1-1. Mbappé fez 1-0, Sorlotti empatou, Bellingham bate, faz 2-1 Real. 2-1. A hora que a senha chegar aqui, os caras já vão estar no hotel, de volta no hotel. Pelo amor de Deus, gente, nós precisamos ver o jogo aqui. Eu tô vendo, não acredito. Não, acredita. Vira pra nós aí, pô. Vira pra nós aí. Né? Eu quero ver o jogo, meu. Não é eu consigo por aqui isso também. Vamos fazer Eu também consigo, mas aqui é melhor. É difícil secar o Real Madrid, hein? Porra. Mas que pipocada hoje, hein? Eu tava vendo lá na redação também, mas tá louco. Aí é difícil, viu? Meu Deus. Chegamos? Olha aí, chegou aí. Agora vem a senha. Agora vamos ter a imagem aí. Pelo amor de Deus. Atenção, Ratão. Marcelo Ratão tá ouvindo a gente. Feliz da vida aí com a classificação palmeirense. Bom, Ratão. Um abraço ao Ratão. Grande Ratão. Ele mandou aqui o vídeo. Pro Ratão não foi pênalti. 2-2, tá? Pro Palmeiras. O Ratão falou que não foi pênalti. Que meteram a mão no São Paulo lá no Allianz Parque. Valeu, Ratão. Obrigado pela informação aqui, viu? Já tá registrada aqui a sua posição. 2-2. Julian Álvares empata. Ninguém perdeu o pênalti até agora, né? 2 pra cada um. Pô, você tá na minha frente aqui, não fica dando spoiler. Como você tá na minha frente aqui? Ele tá, o seu tá atrasado? Eu tô anunciando na rádio. Só falta o nosso aqui, tá atrasado. Escorregou, hein? O Julian Álvares escorregou na cobrança. Mas fez. Tô vendo Bom, aqui. deixa eu só... A gente já vai falar do Corinthians, daqui a pouco vamos palpitar se o Corinthians vai passar ou não. A Leila Pereira, tem sonora da Leila Pereira falando hoje, porque a Leila Pereira voltou a falar da questão de racismo, né? Voltou a falar de questões importantes aí, de fatos importantes ligados ao esporte. Então nós temos aqui, a Nina Gagliotti já separou aqui alguns trechos importantes que a presidente do Palmeiras falou hoje.
E o primeiro é sobre gramado sintético. Ela voltou a falar sobre gramado sintético, não é? Sobre grama sintética, que é o gramado do Allianz Parque. Mas a declaração dela foi muito ruim. Então, péssima, a gente vai ouvir a declaração. Vamos ouvir o que ela disse, a Leila Pereira, e aí nós vamos analisar, então, a fala da presidente do Palmeiras sobre gramado sintético. Teve uma reclamação muito grande aí, recentemente de alguns jogadores, houve um movimento encabeçado aí pelo Lucas, o Neymar também se posicionou, o Oscar, enfim. E aí ela falou mais uma vez sobre essa questão aqui. Vamos ouvir a presidente Leila Pereira. Foi falar sobre gramado sintético, o Dr. Pagura fez uma bela apresentação no estudo que a CBF fez sobre a diferença de um gramado para outro e, concluindo, não existe nenhuma comprovação de que o gramado sintético causa qualquer dano para o atleta, então, mas não houve votação, isso que eu digo para vocês, não houve votação se fica ou sai o gramado sintético. Houve um compromisso do Conselho Nacional de Clubes aprofundar nesse assunto e chegarmos a uma conclusão onde todos os clubes sejam atendidos, porque, gente, o problema é o seguinte, não é possível você comparar gramados europeus com a situação brasileira. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então a gente tem que discutir, sim, a qualidade dos gramados no Brasil. Não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E normalmente os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que no Brasil a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham pra cá. Ela tá virando uma personagem, né? Uma caricatura, né? Ela quer aposentar agora, ela quer ter a pretensão de aposentar alguém. Quem pode jogar e quem não pode jogar. E outra, ela tem tanto embasamento, né? Como a grande atleta, jogadora de futebol que ela foi, pra poder falar quem tem que aposentar e quem não tem que aposentar. E eu achei engraçado, até outro dia ela falava em contratar o Neymar. Aí depois não queria mais. Erra, e agora Lorente. Pois é. Atenção, Lorente bate e erra. É o seguinte, errou. O Álvares bateu o segundo pênalti, só pra explicar aqui, Real e Atlético, tá? Só que ele tocou na bola, escorregou e tocou na bola. 2 toques. Então deu 2 toques. Então ficou 3-1 para o Real. Aí o Lucas Vasquez bateu o quarto pênalti, errou. O Black pegou. Pegou. E agora Lorente bate e dá no travessão. Então se o Real fizer, o Real está classificado. Quinto pênalti agora. Vamos lá. Atenção. Bright White empatou pro Grêmio, viu? Bright White empatou. Atlético 1, Grêmio 1. Quem vai pra bola, estádio em silêncio. Tem gente chorando na arquibancada. Vamos ver. Vamos ver quem vai bater. A imagem Ixi, olha os caras batendo boca ali, ó. Rudiger bate. Zagueirão alemão. Bateu. Gol. Real classificado. Real Madrid não tem 4-2 nos pênaltis. Time grande é time grande, né? Time grande é time grande. O Atlético de Madrid é muito filho do Real Madrid, né? Quem não é, mas o Atlético de Madrid é impressionante. Se eles não ganharam aquela Champions, o gol do final do Sérgio Ramos, eles não ganham mais nada também. Como é que eles fazem 1-0 com 1 minuto de jogo e não fazem mais um gol ali, gente? E tiveram chance, viu? Tiveram. O Vinícius também. Deixa eu ver o gol do Rudiger aqui. Fez defesaças, hein? Courtois fez defesas fantásticas. Nossa, olha, o Oblak quase pegou, velho. Mas não pega também, o Oblak quase pegou, ele pôs a bola pra dentro do gol, velho. Real Madrid e Arsenal, hein? Então nós temos o Hendrick, quartas de final. Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain e Aston Villa, certo? Isso. Barcelona e Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Inter de Milão. Perfeito? Isso aí. É isso aí. Essas são as quartas de final da Liga dos Campeões. Nossa. O que tá... Nossa, olha o desespero dos jogadores do Atlético de Madrid, da torcida. Meu Deus do céu. O Metropolitano... O Oblak quase pegou. Ele bateu na bola, mas não conseguiu colocar pra fora. Passou por baixo Eu acho o Oblak um monstro, velho. Monstro. Que roteiro, hein? Que roteiro. Mas agora, vamos falar a verdade, o Arsenal tá jogando um bolão, viu? Mas acho que não aguenta o Real Madrid. Acho que não aguenta. Real Madrid. Sim. E tem o Aston Villa, hein?
O Aston Villa... Tô deixando sonhar, vocês têm um sonho. Villa, ó, com o Dibu Martínez. Vocês têm um sonho, hein? Com o Dibu Martínez pegando tudo, não sei não, hein? É. Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Vai sim. Vai sim. Pô, não custa sonhar, ué. O Aston Villa na podemos Champions sonhar, League é que nem um elefante em cima da árvore, né? Foi o que a Sada comentou até aqui fora do ar. Imagina o Paris Saint-Germain campeão sem o Mbappé, Messi e Neymar, né? Já parou pra pensar? Mas vai ser parelho, viu? O Aston Villa não é essa baba. Eu quero ver o Bayern de lógico Munique, não, velho. Aston Eu quero ver o Bayern de Aston Villa Munique. tá jogando O Bayern bola. de Munique é embaçado. Acho que o Harry Kane vai ser campeão pela primeira vez, né? Campeão alemão. Eu dei uma segurada numa informação do youtube.com aqui que interessa a nós, ô Pretzel. Vamos a São Bernardo do Campo, lá com o Claudinho Teixeira, porque ele informa a nós aqui. Boa noite, caboclinhos. Corte de cabelo aqui na represa de São Bernardo, R$30. Olha. Então tem a impressão que podemos... Não, inclusive com um banho na represa. Tu corta o cabelo e toma um banho. Ô, Lelê, lá em São Bernardo, 30 merréis, hein? Vamos lá. Eu vou cortar, vamos fazer uma excursão aqui. Eu vou ser o Pretzel. Coisa linda! Pô, vem se cá, em 3 ele ainda dá um desconto pra gente lá. A gente paga 60 e ele faz 3, né? O que você acha? Ah, é sensacional. Vintão cada um, é. Vai sensacional. E Capelanes você vai não, porque João? o Capelanes está no outro nível. Eu tô cultivando o mato aqui, deixa eu em paz. dele aí agora só pode cortar no Jaque Janine. Tá bom. Só no Jaça. Corta a Fernanda, irmão. Na Fernanda, perto de A casa. lavagem do cabelo, independentemente do tamanho, já é R$80. Mas tá o louco. corte... Pra lavar. mas o corte... então, Pô, eu descobri um lugar. lavas o cabelo, Pretzel? Não, só tô comentando o preço. Irmão, posso falar um negócio? Eu descobri um lugar na Rebouças, não vou obviamente falar o nome, até pra não arranhar a imagem de ninguém, que não é nosso objetivo aqui, mas eu fiquei chocado. Um lugar na Rebouças que faz sobrancelha por 80 a 120 mil reais. A sobrancelha. O quê? Juro por Deus. 20 mil. 80 a 120 mil. Quem não tem sobrancelha reais. vai lá, é isso? Não, a mulher que quer fazer uma... Como é que é? Delinear? Não sei o nome da parada, velho. Só que eu descobri que tem um estabelecimento que cobra de 80 a 120. Não estou jogando pra mal, entendeu? Só que é uma ignorância da minha parte, que eu não imaginava que uma sobrancelha poderia custar de 80 a 120 Mas pau. o que é? É pra quem não tem sobrancelha, Não tem, ela você tira o quer cabelo tratar. e põe Você lá quer tratar a sobrancelha. Você quer num lugar chique, elitizado, Mas você por vai que lá. que custa de 80 a 120 Não mil sei, pra tratar olha, da sobrancelha? Ouvinte, você que estiver nos acompanhando aí, fala se eu tô mentindo ou não. Lá na Rebouças tem um estabelecimento, a gente pode até dar o nome aqui, porque vale, né? Acho que é um estabelecimento interessante aí. 80 a 120 pau a sobrancelha. Eu juro por Deus, gente, eu já choro pra pagar 60 reais pra cortar o cabelo. Imagina 120 pau a sobrancelha. Lá nesse lugar, quanto é que custa? Aí você Então, deixa um milhão? rim, um rim. $1 milhão. Vou botar um topete novo Cara, lá. caro, barbaridade. Ô, né? gente, só pra fechar aqui então o negócio da Leila. A Leila foi muito mal nessa declaração dela aqui. Tudo bem que ela vai defender o gramado sintético, tá tudo certo, Ela mas... vai bem. Não, mas então, aqui Não ela, precisa foi, apor- ela já deu algumas declarações Isso. felizes. Não Ela precisa já apontar foi o dedo bem pra em alguns ninguém, momentos, né? mas isso aqui foi uma deselegância Isso. da parte da presidente Leila. Ela não precisava ter dito, então permaneçam na Europa, fiquem na Europa. Não, o cara tem o direito de jogar onde ele quiser. E ele tem o direito de ter a opinião que ele quiser. Se ele acha que jogar no gramado sintético não é legal, respeita a posição dele. Não precisa ficar atacando quem não gosta de jogar no sintético, quem não quer jogar no sintético. Quem não quer, o caso do Neymar. Sim. O Neymar falou, não vou jogar no sintético. Então não vai, aí tá tudo certo. Não é? Então não precisa cometer uma deselegância para falar do gramado sintético. Quero falar aqui só para mudar um pouquinho o assunto. Mas já vamos voltar lá para a Neoquímica Arena. Só para não perder a Leila, só queria falar o seguinte, que a Leila ela é uma boa gestora, ela faz bem ao futebol brasileiro, indiscutivelmente ela faz bem ao Palmeiras, mas ela tá virando uma tremenda de uma fanfarrona com essas declarações. O que é a Leila? Quer ser mais do mesmo? Com essas declarações estapafúrdias, sem embasamento algum, de um monte de dirigente, um monte de cartola que faz mal ao futebol brasileiro, falar de desfiliar da Conmebol, que eu também acho a Conmebol uma grande porcaria, assim como a CBF, duas porcarias que não me representam em porcaria nenhuma. E eu vou falar sobre a CBF com a retirada da possibilidade do Ronaldo Fenômeno como presidente da CBF. Não. Que a gente já Tem sabia que botar disso. a tua vinheta aí. Por quê? Não, tu acreditou que o Ronaldo ia ser Mas quem candidato? falou que eu acreditei? Ah, bom. Eu nunca acreditei. Eu estou falando aqui que o Ronaldo... Desde a primeira vez que o Ronaldo anunciou que seria candidato à presidência, a gente vem falando aqui que seria impossível, porque ele não teria o apoio das federações. E não teria apoio porque o sistema é feroz. Para não falar outra coisa. O sistema do futebol brasileiro, ele é Eu avisei, nefasto. hein?
É um sistema. Para não falar outra coisa, que já estou sendo processado uma vez, não quero ser processado de novo. Mas também posso falar? Pode processar, porque para mim é um troféu ser processado por vocês aí da CBF. É um troféu. Bando de dinheirista, político incompetente. Vocês não querem a evolução e desenvolvimento do futebol brasileiro. Sabe qual foi a última vez, Pretzel, Capriotti, Quezada e ouvintes da Rádio Bandeirantes, que nós tivemos uma eleição na CBF para pensar o próximo presidente? Pesquisem aí. É sempre candidato único, porque é um sistema desgraçado. Marinho ganhando depois. Foi antes? Teixeira, antes até. Ricardo Teixeira foi nomeado pelo João Avelanche. Mas, gente, não, sim. Eu ia falar aqui desse assunto do Ronaldo. O João queria falar da Leila Pereira. 1989, tá? Eu queria falar da Leila. Nabia Bichedi. O senhor quer completar? Porque eu quero falar sobre esse assunto. Não, estamos falando já, capitão. Estamos debatendo o assunto, pô. Eu quero falar só o seguinte. Nada é por acaso aqui no Brasil. Nada é por acaso. O futebol brasileiro está nessa draga porque nós temos esse sistema de gestão ultrapassado, arcaico, velho, carcomido, corroído. É por isso. Porque quando 23 presidentes de federação não se dispõem a ouvir, você tem todo o direito de não querer apoiar o Ronaldo ou ser presidente da CBF, mas você não querer ouvir o que o rapaz tem a dizer, isso chama-se burrice, ignorância. É por isso que muitas federações aí ficam com o pires na mão o ano inteiro, vivem à base do salário da CBF mensal para poder sobreviver e não vão evoluir jamais. É por isso que o futebol brasileiro não vai evoluir. Porque tudo bem, o Ronaldo pode não ser um bom candidato, pode não ter condições de assumir a CBF, tá tudo certo. Agora você fechar as portas para um cara que foi uma referência no esporte, na modalidade, para um cara que foi melhor do mundo e que tem a sua experiência na gestão, você pode questionar, tá tudo certo, mas você não querer, no mínimo, ouvir o que essa pessoa tem a dizer, isso chama-se burrice. E chama-se também, ô Pretzel, um sistema carcomido, porque é isso. Nunca vai evoluir com esse sistema estapafúrdio que a gente tem aqui no Brasil. Com as federações tendo um peso decisivo, os clubes um peso menor e os atletas peso zero. Eu entrevistei o Marco Laporta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, ontem aqui. A entrevista vai ao ar na íntegra no Mundo dos Esportes do sábado com o Fernandinho Fernandes. Sabe quem colocou o Marco Laporta no COB? Os atletas. Os atletas colocaram. Através de votação? Através da votação. O COB é outra coisa porque também. Hoje, desde a época do Nussmann também, que foi varrido, né? Então, tinha o Trambique, arrancaram o Nussmann. Hoje o COB tem, sabe, os atletas hoje têm mais peso do que as federações, as confederações. Olha. O Paulo Vanderlei, que era o candidato da oposição do Marco Laporta, tinha apoio da maioria das federações. Só que os atletas, que hoje têm um peso maior na votação do COB, se posicionaram ao lado do Marco Laporta e colocaram ele na presidência do COB. Sabe quando isso vai acontecer no futebol brasileiro? Jamais. Nunca! Impossível. Nunca, porque os caras que estão lá, eles não vão largar nunca o osso, não vão largar nunca o poder. Por que esses caras caem lá e não querem nunca mais sair, ficam se perpetuando no poder, na confederação, nas federações? Porque é bom! Porque é bom! Pessoalmente é bom. Eu vou falar só pessoalmente, tá? Eu não vou falar mais nada, porque eu não quero responder processo, João. Eu não vou responder processo. Vou ficar só no campo pessoal. Eu não vou ficar no campo financeiro. Mas todo mundo imagina e já sabe do que você está falando, entendeu? A gente não vai insinuar nada aqui. O futebol brasileiro é só daqui para pior, é só ladeira abaixo. Não vai mudar, não vai melhorar, não vai evoluir, porque os caras não querem, eles não querem. Porque essa composição carcomida do futebol brasileiro, do século retrasado, não vai sair nunca daqui, infelizmente. Se o Ronaldo não tinha o voto de 23 federações, ele já largou com 0,69. 0 contra 69. Então ele teria que ter o voto de 4 federações, algo difícil, mesmo que as federações abrissem as portas para ver a plataforma dele, além de todos os clubes votarem nele. Então é o seguinte, ó, nunca vai acontecer. Pessoal, gol do Grêmio, gol do João Lucas. Assiste o gol aí, Quezada, depois no streaming. É um frangaço histórico do goleiro do Atlético. Histórico frangaço. O gol do João Lucas do Grêmio. Não, João Lucas a favor do Grêmio. Grêmio 2, Atlético 1, um frangaço histórico do goleiro do Atlético. Como é que foi? O João Lucas pega a bola, joga pra perna esquerda lá na intermediária e cruza, certo? A bola vem em direção ao goleiro, quica 2 vezes e ele vai agarrar
ela bate no braço dele. Mentira. Na marca do pênalti, ela bate no braço dele. Igual o Bruno no Pacaembu contra o Tijuana. Muito pior. Não é possível. Muito pior. É impossível. Muito pior. Ah, para, Não tô te falando, muito pior. Você tá forçando a barra. O cara do Tijuana chutou no gol. O João Lucas se ele recuou pro gol, velho. O Bruno jogou a bola pra trás. Pegue aí. Eu vou pegar o nome. Eu vou olhar. Pega pra mim o nome do goleiro do Atlético, Nina, por favor. Tá de sacanagem. Um dos maiores frangos da história do futebol recente. Tá? João Gomes fez o gol? João Lucas. João Lucas. Fala, Lelê, você abriu o microfone aí, quer falar? Fica à vontade aí, por favor. Eu queria dar uma pitadinha rápida a respeito do Ronaldo, porque assim, nós falamos sobre isso nos últimos dias e havia um consenso aqui do nosso time de que ia ser praticamente impossível o Ronaldo chegar à presidência da CBF. Acho mais fácil, por exemplo, o Corinthians enfiar 5-0 hoje no Barcelona. Pra você ver como que seria difícil o Ronaldo ser o presidente da CBF. Agora, o caminho dele, vamos combinar, viu, João Paulo Capelanes? É um caminho tortuoso. Você viu quem que estava apoiando o Ronaldo? O Ricardo Teixeira. Que o Ricardo Capriotti e o Pretzel e o Quesada criticaram durante 30 anos. Atrás do Ronaldo também está Marco Polo Del Nero, também criticado por nós aqui. André Sanches, outro que só vem apanhando da gente quando a gente fala principalmente do Corinthians, dessa fase difícil financeiramente vivida pelo Corinthians. Então, que tipo de projeto é esse do Ronaldo? Eu deixo essa pergunta no ar, tá? Que tipo de projeto é esse que tem apoio dessas figuras que são criticadas no meio do futebol? É isso que não me convence, entendeu? Eu nunca fiquei convencido desse projeto Ronaldo. Não pelo Ronaldo, tá? Não pelo Ronaldo. Não, acho que o Ronaldo poderia até fazer um grande trabalho se cercasse de pessoas do futebol, não é? Ex-jogadores, chama um Cafu, chama um Roberto Carlos, chama pessoas do futebol. De repente o Mauro Silva, que está na Federação Paulista. Eu acho que tem muita gente jovem para ser ouvida, muita gente que pensa futebol de uma forma legal. Eu nunca acreditei, tá? Porque assim, ter apoio de Ricardo Teixeira e toda essa turma, sinceramente, a mim não me engana, tá? A mim não me engana. E trabalhou muito mal o bastidor. Achou que só o nome ia abrir as portas. O Ronaldo não conhece a política do futebol. Para ser presidente da CBF é preciso conhecer a política do futebol para não ser derrubado no primeiro dia de gestão. Então, muito mal construída, muito mal construído esse projeto. O braço direito dele não é ser o ex-presidente do Corinthians? O André. Então, esse conhece os bastidores. Que já foi diretor da CBF, esse fez um trabalho horrível lá, por sinal. Tô errado na minha análise? Não tá não, Lelê. Não tá não, eu quero só dizer o seguinte aqui, eu concordo com tudo que você diz, é perfeito. Quando eu digo que é um absurdo os presidentes das federações não ouvirem o que o Ronaldo tem, os caras têm que ouvir. Eu concordo com você, Ele tem que ouvir. Sim, então, sim. Tudo bem, não vai votar no cara, não quer o cara, tá tudo certo. Mas ouça o que ele tem a dizer. Ninguém é obrigado, tu tem razão, mas ninguém é obrigado a abrir a porta pra ele. Não, claro Só que não. porque ele foi campeão do mundo é um fenômeno. Claro que não, Pretzel, mas você não ouviria uma proposta do Ronaldo? O cara que tá lançando a candidatura, eu acho que todos deveriam a obrigação de ouvir. Eu ouviria, até porque é o seguinte... Nós somos pessoas de bem. Certo? Os presidentes de federações, quantos tu conta nos dedos? Não, então, mas aí é o seguinte... Mas do meu ponto de vista, a gente aqui, democraticamente, o que a gente faz aqui? Independentemente se é um candidato mais antigo ou um candidato novato, a gente dá o mesmo espaço. As federações deveriam dar a mesma abertura. Tudo bem, mas se o cara vai lançar a sua candidatura, ele tem que ser ouvido. A CBF não tem eleição marcada. Pretzel, mas é o seguinte, se você é presidente de federação, você tem um cara que está propondo algo novo para o futebol, ele está propondo alguma coisa diferente do que está aí, senão ele não ia ser candidato a presidente da CBF. Tudo bem, você não precisa votar nele, já estou fechado com o Edinaldo, tá tudo certo, mas eu vou ouvir o que esse cara tem a dizer, porque talvez alguma coisa que ele diga aí para mim, eu posso usar aqui na minha federação, sei lá eu. Talvez alguma coisa que ele fale para mim pode servir para o futebol brasileiro lá na frente e eu vou ficar com isso guardado. Qualquer coisa, mas os caras não querem nem ouvir para discordar. Eles têm medo de represália da própria CBF. Para concordar, para fazer qualquer coisa. Vocês lembram o antecessor do Edinaldo quem era, né? O antecessor é o Rogério Caboclo. Que saiu de lá por quê, Pretzel? Porque tinha lá uma acusação de assédio, não é? Sim.
Inclusive esse processo está encerrado e ele foi liberado desse processo, mas perdeu a cadeira, perdeu o poder, né? Naquele período em que sai o Caboclo e que a gente não achava ainda, o João Paulo Cabral, que o Edinaldo seria esse cara, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, estava fortíssimo apoiado por outras federações e os clubes da Série A e Série B ganharam a eleição. Então, houve esse processo que quase conduziu o atual presidente da Federação Paulista à cadeira principal da CBF. Só que os caras são tão rápidos no gatilho que deram a volta em todo mundo e o Edinaldo, que um dia foi levado pelo Ricardo Teixeira à CBF, pegou essa pasta e, pelo que consta, não vai largar tão cedo. Até porque ele mudou o estatuto aí na calada da noite um dia desses, com o apoio à verdade das federações, e ele tem direito a mais 2 reeleições. Ele pode ir até 2034. Pô, isso é uma brincadeira, Pretz. O cara conseguiu dar uma canetada dessa. Então, nós temos que botar e ele vai continuar depois. Ele vai continuar depois. Depois ele vai continuar, não vai sair. Coloca enquanto ele puder, ele vai continuar. 4 vinhetas, você quer colocar? Uma atrás da outra. Põe as 4 vinhetas do programa. Que a gente é tudo iludido aqui. Tudo iludido aqui. Nós estamos debatendo algo impossível. A gente quer a limpeza da CBF. Você perde a vinheta e não deixa ouvir a vinheta? Essa é a a mais tocada. Fantástico mundo de Ricardo Capriato. O fantástico mundo de Alexandre Pratzo. Ele é meio budum, viu? Meio budum. O planeta fantástico de Leandro Quesada. Pronto. Acho que encerramos o assunto. Um abraço gente, ao Ronaldo Nazário. Posso falar um negócio aqui na boa? Eu não tô nem me posicionando muito, porque eu sou um cara extremamente revoltado e indignado com o atual cenário do futebol brasileiro. Porque você tem as federações que enfiam a viola no saco, colocam e recolhem o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque recebem prolabore da CBF. Porque os presidentes recebem dinheiro. E eu não tô aqui julgando se é certo ou se é errado. Mas a partir do momento que... É errado, né? Deveriam se sustentar. Se sustenta como? Como é que sustenta? O cara vai ser presidente de uma federação e não vai receber nada? Aí eu vou discordar também. E tá no balanço da CBF. Exatamente, tá no balanço. Isso é público, tá? Pra deixar bem claro, pessoal. Só vocês entrarem, tá no balanço da CBF. Agora, o que não está no balanço da CBF é a falta de... Olha, pra não falar outra coisa, pra não tomar outro processo dessa gente aí, cara, que eu não suporto ouvir CBF. A CBF não é confederação, é uma confraria. Confraria Brasileira de Futebol. Os amiguinhos trabalham, os empresários estão lá com as suas influências, entendeu? É por isso que o povo brasileiro, que infelizmente a gente, imprensa, tudo bem que a gente dá um pau nos caras aí merecidamente, mas a gente tenta muitas vezes resgatar o carinho, o afeto com a camisa da seleção brasileira. Só que a CBF, o que ela fez? Ela roubou a seleção brasileira da gente. Ela tomou de assalto a seleção brasileira do povo, transformou num produto comercial, afastou de todo mundo, só pensam em política, só pensam em dinheiro, não pensam na evolução do futebol brasileiro, não pensam em absolutamente nada a não ser politicagem e dinheiro e patrocínio e empresário. Ponto final. Cada renda de um jogo da seleção. Eles não divulgam. É um negócio assustador. Eles não divulgam porque eles não têm coragem, eles não têm vergonha. A última que divulgaram pegou mal, porque foi um valor estratosférico. E não divulgam mais. E aí você tem esse Edinaldo, porque isso aí, desculpa, gente, esse é um dos piores. Olha, o retrato do futebol brasileiro atual, da forma fúnebre que ele é tratado, é você olhar pra cara do tal Edinaldo Rodrigues. É você olhar para o semblante do Edinaldo Rodrigues. Esse é o retrato do futebol brasileiro de hoje. Um sujeito sem postura, sem conduta para ser dirigente. E eu estou falando de dirigente, que ele é péssimo, sem transparência, sem pulso, sem absolutamente nada, sem conteúdo. É um nada, é um vazio. É um vazio, é um fantoche lá. Assim como nós tivemos outros fantoches recentes. Vou dar um exemplo aqui. Coronel Nunes foi o presidente em exercício da Copa do Mundo de 2018. De onde veio esse sujeito que foi visto, não sei se vocês vão lembrar, na Copa de 2018 como traidor da pátria, porque foi contra aquilo que tinha sido acordado entre os países sul-americanos. Tá? Eu não aguento a CBF. Tu é um cara que tu não tem nenhuma atividade na tua vida, tá? Vamos supor que tu seja um advogado e tu não exerça a tua função, tá?
Aí cai no teu colo presidência de uma federação, certo? Sim. Aí teu prolabore é de 150 mil. Um pouquinho para as despesas e o resto para ti, né? Larga. Larga o quê? Não, tu larga o cargo em benefício da lisura. Então. Óbvio que... A lisura, você acha que eles vão pensar assim? Não, claro viu? Entende o que eu digo? Óbvio. É o seguinte, ó, não haverá mudança. Nada. Acabou. Então, e aí? E o calendário que todo mundo sonha, viu? Eu que sonho com o brasileiro começando em fevereiro, né? Com 10 divisões nacionais, esse é o mundo... Nossa, esse é o planeta... É o mundo de Marte pra mim, não existe isso, não vai acontecer nunca, a minha geração não vai ver isso. Então é o seguinte, ó, o futebol brasileiro tá tomado na mão de gente que só quer poder e política. Pessoas que odeiam futebol, a CBF odeia futebol. Eles odeiam futebol. Só pra... O Fabiane nos chamou aqui, ó. Fabiane, tá na linha, tem uma informação importante da Neoquímica Arena, Fabiane, tá na linha? Fala pessoal, tô na linha aqui sim. Seguinte, ó, os jogadores do Barcelona de Guayaquil estão aqui no gramado, fazendo reconhecimento, foram recebidos com vaias por alguns torcedores do Corinthians, mas uma informação importante. Rodrigo Garro está relacionado, tá? Agora confirmado oficialmente pelo Corinthians, ainda não temos a escalação, porque o clube costuma divulgar uma hora antes, pouco antes também a Conmebol divulga um documento, mas o Corinthians divulgou o material das camisas separadas aos atletas que vão a campo e entre elas está a 8 de Rodrigo Garro e a 9 de Yuri Alberto, então ambos relacionados para o jogo de logo mais. Excelente, se o Garro a coisa ia ficar feia. Deve jogar o Garro, se tá relacionado deve acho. Jogar. Olha aqui, ó, viste o gol do Grêmio? O goleiro do Atlético é o Diego Vitor. E ele, viu? Ele simplesmente, coitado do cara, viu? Ele tá apavorado. O Roger tem que tirar o goleiro do Atlético. Não adianta, cara. O frango que ele tomou é um O Roger é o centroavante, pra quem não sabe, esse é centroavante. Tá 2-1 pro Grêmio e quase que o Grêmio fez o terceiro. Deixa eu aproveitar, o Fabiane tá com a gente da Neoquímica Arena. Ô Fabiane, eu fiquei hoje assustado. De verdade, gente. Eu não sei se vocês viram a declaração do diretor cultural do Corinthians em uma entrevista a um podcast que eu não sei o nome, Fabiane. Você chegou a ver a declaração ou ouvir a declaração dele? Sim, o Raul Correia, né? O Raul Correia, ele foi diretor financeiro da gestão claro. Mário Gobi no Corinthians. Ele era o diretor do Corinthians na época da gestão Renovação da e KPMG, Transparência. Trabalhava na KPMG. E ele hoje é o diretor cultural, é isso, Fabiane? Isso, exatamente. Ele também trabalhou em outras na gestão Mário Gobi. Salvo engano, ele foi um dos diretores estatutários da gestão do Ilho e agora ele é diretor do Cultural do Corinthians. Ele comentou sobre essa situação dos impostos, né, KP? Meu, gente... Como é que é o nome dele? Ele é o Raul Correia. Ele já deu entrevista pra nós aqui, já. Foi diretor financeiro do Andrés, na época do Andrés também. Depois veio ele criou o Matias Ávila, depois mudou. Ele trouxe um livro pra nós, Quesada. Lembra quando ele saiu do Corinthians? Ele foi diretor financeiro nos últimos anos, né? Vocês ouviram a declaração desse sujeito? Olha, eu não sei nem qual... Foi ao podcast Alambrado Alvinegro, do Cascão. Boa. E do Fabrício Bósio. Grande Fabricião, um abraço. Fabrício Bósio, como diria o Alexandre Pretzel. Um abraço pro Fabrício. Minha cria. Cria minha. Cria minha. Deixa eu só falar uma parada. Fabrício Bósio. Começou aqui na Rádio Bandeirantes. Grande Fabricião, um abraço pra ele. Você pegou o Fabrício? Não. Ele. Fabrício foi pra Record em 2000 e TV Record em 2002. Saiu aqui sensacional. Da Rádio Bandeirantes. Então o Fabrício Cascão, gente, desculpa, não assisti, não ouvi, não acompanhei o podcast e eu não quero nem, entre aspas, tirar de contexto a declaração desse sujeito, mas ouçam só a declaração do tal do Raul Correia e veja só se há ou não um contexto no que ele fala. Sobre o que é a declaração? Você vai ouvir a declaração. Não precisa contextualizar nada? Não precisa contextualizar nada, quer ver? Você falou agora há pouco, fala que todo mundo, o cara é ladrão, não sei o quê. Mas no Corinthians é fácil entender o Corinthians. Na maternidade nasceram 2 crianças, um menino e uma menina. O menino é um ladrão, a menina é uma vadia. Esse é o Corinthians. Então, se você conhece essa estrutura, aí você precisa navegar com isso. Como assim? Bom, eu não ouvi, eu só peguei esse trecho. O que é isso, cara? Mas por que ele falou isso? Põe de novo aí, deixa eu ouvir novamente, deixa eu ver se eu entendo novamente o que esse rapaz falou. Você falou agora há pouco, fala que todo mundo, o cara é ladrão, não sei o quê. Mas no Corinthians é fácil entender o Corinthians. Na maternidade nasceram 2 crianças, um menino e uma menina. O menino é um ladrão, a menina é uma vadia. Esse é o Corinthians. Então, se você conhece essa estrutura, aí você precisa navegar com isso. Qual o contexto, Fabiane? Qual que é o contexto? Ele deu algum exemplo. Qual que é o contexto dessa declaração estapafúrdia absurda? Capê, sobre essa declaração eu não consigo agregar muito, mas ele deu uma outra declaração que foi bastante polêmica também, aí mais que diz respeito à parte financeira, porque ele foi o diretor financeiro do Mário Gobi no Corinthians, e ele explicou que o clube tinha feito um caixa com o título mundial
para pagar impostos atrasados com a prefeitura. E para quem não sabe, boa parte da dívida do Corinthians é tributária. E segundo ele, esse dinheiro que estava reservado para ser gasto com impostos do Corinthians que estavam em atraso foi gasto pelo presidente Mário Gobi na ocasião, na contratação do Alexandre Pato. E segundo ele, esse foi o estopim do início ali da crise financeira que o Corinthians vive até hoje. Gente, pera aí, eu queria entender qual é o contexto dessa declaração aí. É um negócio lamentável. Não, ele é o atual diretor cultural do clube, é isso? É baixo nível isso aí, gente. Isso é baixo nível. Isso é rasteiro, isso aí. Ele é o atual diretor cultural. Como é que um diretor cultural solta um negócio desse, cara? Por favor. Uma frase cultural, viu? Eu queria, de verdade, entender o contexto por que ele falou esse absurdo, essa bobagem. Vamos ouvir mais uma vez. Eu falo agora há pouco, fala que todo mundo, o cara é ladrão, não sei o quê. Mas no Corinthians é fácil entender o Corinthians. Na maternidade nasceram 2 crianças. Um menino e uma menina. O menino é um ladrão, a menina é uma vadia. Esse é o Corinthians. Então, se você conhece essa estrutura, aí você precisa navegar com isso. É fácil entender o Corinthians. Na maternidade nasceram 2 crianças. Um menino e uma menina. O menino é ladrão, a menina é uma vadia. Então, gente... O seu parabéns, Raul, parabéns pelo nível, hein? Diretor cultural, hein? Ô, seu Raul. O que deve ser o museu do Corinthians, hein? Meu Deus do céu. Eu queria dizer pro senhor Raul Correia, Raul Correia. Se o senhor quiser participar conosco aqui e explicar em que contexto o senhor falou essa barbaridade, o senhor fique à vontade, porque... Não dá para entender, a não ser se essa comparação baixa, estapafúrdia, sem nenhuma lógica, de uma coisa jogada aí, não é? Mas se ele quiser explicar, fica à vontade. As portas estão abertas aí. À disposição para o senhor explicar o que é isso. O que não pode é porque tem essa história do Corinthians, já tem esse estereótipo em relação ao Corinthians. Sim. Aí vem um diretor do clube cultural e reforça esse estereótipo. Será que ele tá reforçando o estereótipo? Eu não sei em que contexto. Pois é, não, eu só pensei, isso, eu não tô tirando nada de contexto também, eu só queria poder entender, porque eu peguei essa declaração que reverberou, melhor dizendo, muito mal nas redes sociais e a gente trouxe pro programa. Meu ponto de vista é o seguinte: se a gente fizer aqui uma rápida coletânea de frases marcantes sobre o Corinthians, no retrospecto recente, a gente pega aqui, Pretzel, me ajuda. Corinthians é caso de polícia, eleições do Corinthians... Acabou a farra que é Jocosa. Acabou a farra que foi aqui. Jocosa. Tem crime organizado. Tem crime organizado. Isso, crime organizado. Então, assim, o que ele quis dizer... Essa aqui do Avadia e do ladrão. Essa frase aqui exemplifica bem o que é o Corinthians na opinião dele. O Corinthians é uma sacanagem. O Corinthians tem ladrão e tem vadia. É isso que ele disse. Me desculpe. É isso que ele disse. Ele acaba de dizer isso. Meu Deus, gente. Onde que a gente vai parar, gente? Ele acaba de dizer que o Corinthians é pornográfico, tá? Essa definição dele é que o Corinthians é pornográfico. Mas eu não sei em que contexto não, pornográfico, pornográfico, sabe? Tu entende? Viu que é uma... Bom... Porque a gente tem um corte aí. Eu não sei do que ele estava dizendo, mas... Olha, é lamentável que um diretor do Corinthians divulgue uma frase como essa num veículo de comunicação, não é? Num podcast, enfim, lá do Cascão e do Fabrício. É triste demais, não é? Triste demais o Corinthians. Quando eu digo que o Corinthians precisa de uma limpeza nos seus dirigentes, de cima a baixo, eliminar todos eles, só pode ser corintiano, tá tudo certo, mas não dá, gente. O nível dos dirigentes do Corinthians é muito baixo. O Raul também era do sem renovação e sem transparência. Sim, da gestão do Gobi, do Andrés, entendeu? E tá lá até hoje, entendeu? Sai de um cargo de diretor financeiro, vai pro diretor cultural, daqui a pouco vira diretor adjunto, daqui a pouco é candidato à presidência, daqui a pouco volta a ser conselheiro vitalício. É uma bagunça, velho. O Corinthians é uma zorra, é uma zorra. Se ele tem um casal de filhos... Pessoal... Como é que funciona, hein? Se ele tem um casal de filhos corintianos... Imagina, 2 corintianos, e aí? 2 corintianos, casal de filhos, como é que é? Diga aí, só Fabiane. Pra falar que é importante que o Raul Correia se pronunciou, tá?
Ele diz o seguinte: ontem à noite participei de um podcast. Ao responder uma pergunta, fiz uma metáfora sobre o fato dos rótulos preconceituosos que se referem a nós, corintianos e corintianas. A intenção era justamente mostrar que eu discordo totalmente dessas visões. Tanto que já em 2007 eu afirmei que acabou esse negócio de marginal sem número. O nosso endereço é Rua São Jorge 777. Sinto muito ter dado margem a esse tipo de interpretação, pois repudio qualquer tipo de preconceito. Estamos juntos e vai Corinthians. Bom, se ele veio a público para fazer uma correção, é porque todo mundo se sentiu incomodado com essa declaração dele. Alguém deve ter falado para ele lá. Se ele veio a público para explicar o que ele falou, é porque todo mundo, os corintianos principalmente, se sentiram incomodados com essa bobagem que ele falou. Pelo menos o Mauro Carlos de Souza aqui, ele fala que é irresponsabilidade colocar essa frase fora de contexto. Ô Mauro, não sei se você é corintiano aqui, ou passador de pano, ou cobra cantado, não sei qual que é o teu setor aí de atividade, mas o lance é o seguinte: isso aí reverberou mal nas redes sociais. O torcedor corintiano ficou extremamente indignado com esse tipo de declaração vindo de um diretor cultural, independentemente do contexto, e a gente reproduz aqui, cada um tem a sua margem para sua interpretação e tá tudo certo também, velho. Tem um monte de gente aí que fica querendo defender um monte de dirigente também do Corinthians, né? E aqui com a gente não tem vez também, não. Não sei se é o seu caso, Mauro, mas também se for, eu quero que se dane. Daqui a pouco chega outro corintiano. Se fosse um palmeirense, não falaria exatamente. nada. São Paulinense não ia dizer nada. Vamos escalar o Corinthians, tá prontinho, definido o Luiz Fabiani. Em primeira mão aqui, vai lá, Fabiani, como é que joga o timão? Será que o Garro joga? Joga Yuri Alberto, escala o timão, vai, Fabiani. Confirmado o Corinthians, Capri, o timão de Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, André Carrilho e ele, Rodrigo Garro. Mais à frente, Memphis Depay e Yuri Alberto, mesmo time que enfrentou o Santos no final de semana, com uma troca, Angileri, que não está inscrito na Libertadores, dando lugar a Matheus Bidu. Bom, vamos ver. Então é esse time titular, vamos ver a condição física do Garro, não é? Gostei. Eu também, é o melhor que o Corinthians tem aí, não é, Lelê? Gostei. É o que dá para fazer hoje. Agora, Bidu, acho melhor o Bidu do que o Hugo. Time que quer vencer tem que colocar pelo menos um lateral que ataca mais, não é? E o Martínez, embora não goste muito do Martínez, acho que é o volante para dar mais campo para o Ranielli, para o Carrillo e o Garro organizarem o jogo do Corinthians. Então, eu gostei da escalação. Agora vamos ver se dentro de campo os jogadores também se mexem um pouco, né? Porque o Corinthians está devendo uma grande atuação nessa temporada e tem que ser nessa noite. Hoje é o dia bom para essa grande atuação. Atenção! Palpitômetro aqui do Esporte em Debate. A equipe vai palpitar aqui para esse jogo. Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Luiz Fabiani. Peraí. Palpitômetro. Vai ter aí no Brasileiro, hein? Tá chegando o Brasileirão e vai ter palpitômetro no Brasileirão. São 6 palpites. Agora vai ter Leandro Quesada aí que vai palpitar. Nossa, o palpitômetro vai ter 10 minutos de duração. Quero só ver. Atenção, Fabiani, pra você. Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Vai, Fabiani. Corinthians 4, Barcelona de Guayaquil 0, timão na fase de grupos. Nossa. Setorista, né? Setorista tem que fazer a boa, né? Não tem jeito, hein, Fabiani, nem tu acredita no teu palpite. O teu tom de voz não teve convicção no teu tom de voz um tanto quanto irônico, eu diria. Eu tô cobrindo o Corinthians há 5 anos. Eu tô cobrindo o Corinthians há 5 anos. O que eu mais vi na Neoquímica Arena são noites épicas. Então hoje eu acho que vai ser uma noite épica. Mas tá aí, tá valendo. Você, como um grande estudioso do Corinthians e do futebol, Fabiano, eu tenho o maior respeito e admiração pelo seu trabalho. Vamos lá. Qual foi a última vez que o Corinthians, em jogos de Libertadores, venceu por 4-0? Foi a última vitória por placar na por Libertadores. Mais de 3 gols. Foi em 2016, Corinthians 6, Cobressal 0. Aí viu, viu, João Paulo Capelães? Olha aí, mas eu perguntei 4-0. Eu perguntei 4, mas Cobressal, se juntar nós aqui, é nós também. São 19 vitórias 4-0, Fabiani. Olha aí. São 19 vitórias do Corinthians por 3 ou mais gols na história da Libertadores. Olha aí. Na falta de uma, eu cito 19, Capê. Olha aí. O senhor desafiou o Fabiani. Não, mas eu tinha certeza. O Fabiani é mão sagrada. Agora, a última vez que o Corinthians venceu na Libertadores um time precisando de... Não digo nem de um placar tão elástico quanto esse, mas o Corinthians meteu 4-0 num Danúbio em 2015. 3 gols de Paulo Guerreiro e um de Jadson. Bons tempos, hein? Leandro Quesada, palpitômetro, Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Vai, Quesada.
A missão, ela é inglória, mas eu não vou abandonar o repórter, porque eu nunca abandono o repórter que está na transmissão comigo. Quanto que foi mesmo, Fabiano, que você falou aí? 4-0. Siga o relator. 4-0 Corinthians hoje. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Tá empolgado. Eu tô preocupado. Eu gosto disso. Eu tô preocupado. O povo tá empolgado e a transmissão cresce. Corinthians classificado 4-2. Nos pênaltis. Não dá. Irmão. Deixa eu molhar o bico. Calma aí. Ganha no tempo normal, que precisa. Diferença de 3 gols. E nos pênaltis 4-2, com o Hugo se consagrando aqui nos Alpes de São Mateus. Você cometeu um erro, Capri. Por que o senhor pegou o meu palpite, Leandro Quesada? O senhor estava ouvindo o meu palpite lá na página da Rádio Bandeirantes. Eu acompanho tudo que você fala e às vezes eu roubo algumas coisas, né? Você cometeu um grande erro nessa jornada esportiva como coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes. Porque você foi bem em escalar 2 comentaristas, mas você foi mal em escalar um repórter só. Porque o nosso repórter estará dentro do setor norte, debaixo do bandeirão, e Leandro Quesada também. Ainda bem que vai ter o Pretzel aqui comentando o jogo, que nós perdemos um comentarista e um repórter. Então vai ter só o Ronaldo. Ixi, então não tem comentarista, o repórter foi pro bandeirão. Atenção, Alexandre Pretzel, palpitômetro de Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Antes do Pretzel, por favor, me ajude. Se der 4-0, vamos repetir isso até o final do ano, tá? Não, claro. Não, se der 4-0, já é o seguinte, tá instituído. Você já é o campeão do palpitômetro. Não vai ter palpitômetro mais, você vai receber o troféu aqui. Não tem mais palpitômetro. Cara, eu vou fazer o programa de fio dental. Tô falando sério, irmão. Eu vou meter eu vou mudar meu palpite então pra não essa cena. Na manhã do gato, você tá ligado, né? Agora o Corinthians não vai ganhar. Agora não ganha mais. Olha aí. Vai, Pretzel, fala aí. O Corinthians ganha o jogo. 3-1. O senhor é sarcástico. Você é fúnebre. Você é um sujeito fúnebre. Você é fúnebre. O senhor é sarcástico. Onde que eu sou sarcástico? O senhor é sarcástico. Atenção. Nina Gagliotti, palpitômetro. Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Vai, Nina. Acho que vai ser um jogo dificílimo, mas o Corinthians vai vencer 2-1. 2-1. João Paulo Capelani. Cara. Salve o Corinthians! Vai, Corinthians! É hoje! Hoje! Sai do armário! Vai, Corinthians! Vamos ganhar! E ainda dizem que é Atlético Paranaense. Vamos ganhar! Vamos, Corinthians! Corinthians grande! Vamos! Tem que respeitar o maior do Brasil, velho! É Corinthians do bagulho! Aí vai dizer 1-0. 1-0. 1-0 Barcelona. Não, sacanagem. Sabe o que eu tô sentindo que vai acontecer agora, falando sério? Uma projeção. Corinthians vai vencer o primeiro tempo por 1-0. Vai pro intervalo vencendo por 1-0. Volta... Ah lá, você tá parecendo o Fernando Diniz, já venceu o primeiro tempo. Deixa eu molhar o bico aqui, Minoca. Primeiro tempo, Corinthians vence por 1-0. Vai pro intervalo, a torcida inflama. Segundo tempo, com 22 minutos, Corinthians faz o 2-0. Aí, aos 40 minutos, o Corinthians faz o 3-0. Quando você acha que vai terminar, termina o jogo. 3-0. E o Barcelona classifica nos pênaltis. Bom, vamos lá. Ainda fala que eu sou sarcástico. Pra mim vai ser 3-0 Corinthians e nos pênaltis o Corinthians ganha com o Hugo defendendo 2 cobranças. Solta vai Corinthians aí, vai. Aí, vai, solta, vai. Mas o teu desabafo não vai ser igual da semana. O meu desabafo? Se ganhar, tu vai apresentar o programa? Como assim? Não, hoje é o João Paulo Capelani. Hoje é o Capelani. Apesar dele não ter visto a escala, mas é ele. Não, viajei. Deixa eu falar um bagulho aqui só. Hoje. Eu vou torcer pro Corinthians, tô falando sério. Eu não vou mentir. Sabe por quê, gente? Vocês são secadores antes. Não, cara, posso falar? É legal ter o trio de ferro. Claro que é. Você acha que eu quero o Corinthians eliminado agora? Não vou mentir que amanhã vai ser legal no jogo aberto tirar o Ronaldo de maca. Pra nós é importante. Mas então, comercialmente é importante, pra audiência é importante, pra ver grandes jogos é importante. Tem muito mais apelo o Corinthians, um dos maiores do mundo, do que, com todo respeito, o Barcelona de Guayaquil, que tem a tradição de uma ervilha, entendeu? Então, assim, vai, Corinthians! Campeão dos campeões. O importante que a gente está falando, dá atenção, viu? Hoje o VAR anulou o pênalti do Julian Álvares em Real Madrid Atlético.
Porque o árbitro deu o gol, certo? E durante a transmissão... Não, é importante explicar isso. Quando foram bater o terceiro pênalti, aí deram que o pênalti do Álvares tinha sido anulado. Corretamente. Sim. Nós estamos chegando a 2.000 telespectadores e ouvintes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos chegando a 2.000. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco nesse pré-jogo aqui de Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Por isso, eu quero dar um recado importante aqui para nossa audiência. Um recado muito importante. Você, corintiano, você que está com a gente aí agora no Esporte em Debate. Eu quero falar com você, torcedor do Timão, sobre o Viva Timão. O Viva Timão que chegou para transformar a sua paixão em prêmios e experiências inesquecíveis. Agora, por apenas 49 centavos, você pode concorrer a motos, carros e caminhonetes. E não é só isso não. Além de prêmios incríveis, você pode viver experiências únicas com o Timão. Imagine conhecer o CT do Corinthians, fazer um tour exclusivo na arena, curtir um jogo no camarote Viva Timão e ainda levar para casa uma camisa autografada pelos craques. É isso mesmo, tudo isso você pode conseguir com o Viva Timão. Participando do Viva Timão, você não só aumenta suas chances de ganhar, mas também contribui com ações sociais, ajudando quem mais precisa. É a sua paixão pelo Corinthians, levando sorte para dentro e para fora de campo. Então, torcedor corintiano, não esqueça, é o Viva Timão e vai Corinthians! O Corinthians é muito grande, né, gente? Como o Corinthians é imenso, né? Tem que respeitar. Eu queria ser corintiano, velho. Deve ser da hora ser corintiano, velho. Palmeiras, São Paulo e Santos também são gigantes. Não, mas o Corinthians é o maior, velho. Porque o Corinthians... Sabe por que o Corinthians é o maior? Eu vou falar porque o Corinthians é o maior, velho. Porque qual é o maior rival do Palmeiras? É o Corinthians. Qual é o maior rival do Santos? É o Corinthians. Qual é o maior rival do São Paulo? É o Corinthians. Imagina. Qual é o maior rival da Ponte Preta? Não é nem o Guarani. É o Corinthians. A Ponte quer ganhar do Corinthians. Todo mundo é contra o Corinthians, que o Corinthians é grande, o Corinthians é gigante, o Corinthians incomoda. A gente vai ser campeão do mundo esse ano. Vamos! Cap no Atlético Paranaense? Troca. Pessoal, uma informação importante aqui. Troca pra Coringão. Fala, Fabiane. Seguinte, rolou um conflito entre torcedores do Barcelona de Guayaquil por aqui. Troca de porrada, desceu a polícia do... Como assim? Tem meia dúzia de torcedor aí? Então, tem até que bastante, eles estão ganhando peso ali no setor sul da arena, mas desceu a polícia e o conflito se estendeu ali, alguns policiais partindo pra cima de torcedores. Agora parece que a situação tá controlada, mas teve um torcedor que foi conduzido pela polícia, deve ser levado ao G-CRIM aqui da Neoquímica Arena. Devia ter alguém da LDU infiltrado ali na torcida do Barcelona de Guayaquil. Do Del Valle. Pode ser do Mas Del peraí, Valle. eu tô preocupado agora. O Fabiane falou que a torcida tá ganhando peso. O Ulisses estava envolvido na confusão aí, não? Aí quer me quebrar, né? Para, João. Para com isso. Ele tá fininho, ele tá bem. Ele tá entrando no shape. Mas um detalhe importante, algumas horas antes do jogo, o Corinthians soltou um comunicado oficial pedindo aos torcedores que não comprassem ingressos no setor visitante. Então provavelmente já tinha algum movimento de torcedores que não conseguiram ingresso para as arquibancadas destinadas aos torcedores do Corinthians e eles partiram para o setor visitante. Ainda é uma informação, não é uma informação, mas enfim, o Corinthians soltou essa nota mais cedo e é algo que não costuma ocorrer nesse tipo de jogo. Vamos acompanhar aí, daqui a pouco a gente deve ter mais informações sobre o que ocorreu, mas repercutiu bastante, teve bastante movimento por ali. E daqui a pouco tem Ulisses Costa no comando da Jornada Esportiva Bandeirantes com os comentários. Ulisses Costa! Com Ronaldo Giovanelli e Leandro Quesada nos comentários, Luiz Fabiano nas reportagens, a Nina Gagliotti está aqui no plantão esportivo, João Paulo Capelanes estará hoje aqui no intervalo e no apito final. Timaço para levar aí as emoções de Corinthians e Barcelona de Guayaquil, empurrando o Timão nessa fase aí de pré-Libertadores. Vai Corinthians, vai pra fase de grupos. Uma pergunta do internauta corintiano aqui, Fabiane. O João Silvio Prado pergunta se a vaquinha da torcida continua pro estádio ainda. Até maio que vai a vaquinha, né? Segue correndo sim, ela vai rolar até maio, mas já há um projeto dos Gaviões para estender ela para além dos 6 meses iniciais. Tá beirando ali os 40 milhões de reais já acumulados, atualmente uma variação... Isso, e atualmente uma variação de 30... 50, tu disse que chegaria a 50. Tá beirando os 40 agora. Meu palpite era 50. Eu falei 3 milhões. Eu falei pouco 3 milhões deu no primeiro dia. Eu acho que eu não falei nem 10, eu acho também. Não, tu falou menos, né? Falei, né? Exato, por aí. Agora, nos primeiros Fabiane, 2 dias foram 15.
Fabiane, você é maldoso, né? Você falou que a vaquinha atolou, Fabiane, na rede social. Eu brincadeira, nunca né? Para, João, 8h30, vamos lá, vamos seguir em frente. Desculpa, eu queria porque saber. temos um topete aqui. Não, eu queria saber se morreu alguém hoje, eu não tô sabendo. Porque o Betting tá lá, vocês vão cantar, o que tá acontecendo? O Gap está de preto, GG de preto, eu tô de preto. Porque tá todo mundo de preto aqui, eu tô preocupado. Fala, GG, que chica, que topete. Me beija, GG, boa noite. Você gostou mais tarde. Tudo bem, Capelas? Boa noite pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a programação aqui. Vai ter celebração hoje, GG? Hoje é quarta-feira, hoje não. Celebração na Neoquímica Arena. Será que não tem um casal lá na Neoquímica que queira contrair matrimônio hoje? Ah, deve ter. Durante o jogo, o Corinthians e Barcelona. O Corinthians é amor, né? Você sabe disso, né, Gabo? O Corinthians une pessoas também. Então, de repente você vai fazer uma celebração lá na Neoquímica Arena. Um amigo meu já fez, o Rafael Faria. Aproveitar e mandar um abraço pra ele. Ele fez ou faria? Ele fez uma celebração na Neoquímica. Na Neoquímica Arena, um casal que se casou, fez a casal cerimônia. de palmeirense resolveu casar lá na Neoquímica Arena. Já pensou? Os caras vão de verde Sabe casar. Uma boa celebração pra ti lá no Corinthians? Bom, no Conselho Deliberativo. Pode fazer. Lá não tem muito amor. Lá não, lá é tapas e beijos, né? Ô GG, agora falando sério, você que é um grande corintiano, eu tô sentindo realmente que o Corinthians hoje vai dar um retorno ao seu torcedor. Que a nação corintiana é maravilhosa, cara. Os caras têm que correr, têm que se doar, têm que entregar. Eu tô sentindo que o Corinthians vai trazer algo muito positivo pro seu torcedor essa noite. E eu quero trazer algo positivo pro nosso ouvinte também. Sabe por quê, GG? Por quê? Contando com a sua presença maravilhosa, que é o seguinte, eu já vi de tudo no mundo suplementos, tô falando sério. É suplemento aqui, é cogumelo ali, é solzinho ali, é um monte de coisa ali. Agora, o Ora Pronobis é um que me impressionou pela eficiência. E aqui é inédito, eu nunca vi absolutamente nada igual. E tô falando sério, porque o Ora Pronobis, ele resolveu os meus problemas e vários relatos de ouvintes que tiveram problemas também, a curto, médio prazo, passaram a tomar o Ora Pronobis Essential e a coisa mudou de figura. Porque sabe o quê? Tem o laboratório da Lírios por trás, que é o melhor do Brasil. Eu tô errado, eu tô falando groselha aqui, ô GG. Não, você fala várias groselhas, Muitas. mas isso não é groselha. Isso que você tá falando é muito sério. Esse Ora Pronobis que a gente tá falando aqui, a gente já fala há bastante tempo. Do diferencial do Ora Pronobis, que tem a curcumina, que é um anti-inflamatório hiperpoderoso, que tem o magnésio para você dormir melhor, para levar aí os princípios ativos para onde o corpo precisa. Agora, olha só, a Lírios, um laboratório muito sério que o Brasil inteiro hoje conhece, vive de muitas pesquisas também. E aí pesquisou e viu que estava muito em alta a creatina, né? Então a creatina é para pessoas de qualquer idade. Para você que às vezes vai praticar uma atividade física, não tem força muscular, sofre bastante com as câimbras, fadiga muscular, contração. Gente, a creatina, ela age em prol dos seus músculos, em toda a massa muscular, para reforçar, para recuperar e, claro, para aliviar as dores também que a gente sente, seja você atleta ou não, tá bom? Então a creatina, ela age no nosso corpo e age na nossa mente, inclusive na nossa função cognitiva, melhorando o nosso pensamento, a concentração, o foco. E aí a gente tem também, agora, como novidade, o colágeno tipo 2, que é para as articulações. Esse colágeno que você encontra no pezinho de frango, no pezinho de galinha. E está presente aqui na fórmula do Ora Pronobis. Não é aquele colágeno da pele, esse aqui é para as articulações, para reconstruir as nossas cartilagens. Então é um produto completo, natural, para você que tem qualquer idade. A partir dos 50 anos a gente sabe que começa a diminuir, né, a massa muscular, é muito normal. Uma pessoa idosa, por exemplo, sofrer um acidente doméstico em casa, ali cai, quebra o fêmur, tem algum tipo de lesão. Então ele vai ajudar, inclusive, a proteger a parte óssea também. Faz você dormir melhor, diminui o estresse, a ansiedade, porque tem o magnésio, tem a curcumina para aliviar as dores. É um poderoso anti-inflamatório natural. Então é completão, né, ô Capela? Maravilhoso, velho. E outra coisa, gente, eu já falei N vezes aqui, inclusive quem me acompanha nas redes sociais, eu vira e mexe, não fico todo dia também postando para não virar overpost, mas vira e mexe eu posto de manhã de ir pra academia, eu coloco, galera, tô tomando meu Ora Pronobis aqui, o que eu faço? Eu pego aqui o potinho, que é um tratamento, viu, pessoal? Eu me entupia de remédio, gastava de dinheiro com um monte de coisa que eu nem sabia pra que servia e não adiantava em nada. Começava a tomar meu Ora Pronobis aqui pela manhã, primeira semana tranquilo, primeira semana e meia, segunda semana, eu falei, caramba, não tô mais com dor no calcanhar, meu joelho melhorou, tô com sono melhor, tá dando aquela desinchadinha também gostosa, então comecei a me sentir melhor. Então, pra você se sentir melhor também com esse tratamento, pra você
que se ama e pra quem você ama, é só ligar agora. Fala assim, ó, tava ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu quero desconto, quero presente que você vai passar. Mas o telefone é 0800 787 3030. Mas hoje presencialmente aqui no estúdio, GG, ajuda o nosso ouvinte aí, vai. Ajuda. Vamos fazer uma condição bacana, É a promoção do lançamento que continua, viu, Capelanes? É o seguinte, ó, presta atenção aqui, meu amigo ouvinte. Ele falou que faz economia porque antes gastava muito dinheiro com remédio, anti-inflamatório, né? Tanta gente que gasta dinheiro com anti-inflamatório. E aí tem um outro detalhe, Capelanes. Tem gente que compra a creatina, aí você compra o Ora Pronobis, porque tem muita proteína, é bom pra dor, todos os benefícios que a gente já falou aqui. Muita vitamina C. Tem gente que compra o magnésio, tudo separado. Aqui você tem tudo. Olha o potinho ali, ó. Tem a creatina, o colágeno tipo 2, as vitaminas, os minerais, o magnésio, a cúrcuma. Você vai ligar 0800 787 3030. Por quê? Para 200 pessoas que ligarem agora, ô Capelantes, é metade do preço. 50% de desconto e ainda vai uma caixa JBL, meu amigo. Sensacional. Então, galera, todo mundo ligando agora. 0800 787 3030. Não paga frete, não paga ligação. Fala que eu vi na Rádio Bandeirantes, tem 50% de desconto agora e uma caixona JBL pra ouvir nós. Pode ser, GG? Exatamente. É o lançamento do Ora Pronobis. Você vai ligar 0800 787 3030, na verdade, assim, é uma fórmula, não é só Ora Pronobis. A gente tem aqui o carro-chefe que é o Ora Pronobis, mas tem a curcumina, tem o magnésio, tem a creatina e o colágeno tipo 2, as duas novidades. Então liga, Brasil, 0800 787 3030, metade do preço para 200 pessoas. Corre porque umas 50 já ligaram. É isso aí. 8h36 Ricardo Capriotti. É isso, meu Deus. Ó, a Thaís Freitas tá na audiência, na nossa audiência aqui. Ela mandou o palpite dela também. Qual? Capri, o Corinthians ganha hoje 7-0, 7 do Memphis. Tá empolgado, hein? Isso é pro holandês, velho. Não, posso falar, Eu 7 falei... do Memphis, Thaís? Tá, não, se fizer 7, posso falar pra você o que eu faria aqui? Vamos fazer o programa pelado. Não, para, 7-0. Para com 7-0, vai, Capri. Isso aqui é um programa de família. Eu sei, mas a gente põe lá aquela sublinhada, vai. Pornografia, pornochanchada. Pornografia, magia só sem camisa. Oh, que isso? Aquele peitão chamuscado, e é um programa entendeu? de debate esportivo, não vem avacalhar com o programa, não. Ô, Capri, quem também mandou um abraço, falou que tá na nossa escuta, é o Thiago Salazar, e ele falou que ele discorda de todos vocês. Thiago, que ele acha que o Corinthians teria que escalar... Né? Ele acha que o Corinthians vai perder ele mandou aqui o palpite dele, 2-1 pro Corinthians, mas ele acha que o Corinthians tinha que escalar hoje pensando na final do Paulista contra o Palmeiras, que se perder o clássico em casa, aí é problema. Bom, mas ele o clássico, é o primeiro a falar que é contra poupar jogador e agora tem que preservar pra focar no fim de semana. Até agora, o Salazar, um abraço pra ti, mas botar time reserva não tem nenhum nexo. Não, tá louco. A Neoquímica Arena implode se o Ramon fizer isso. Gente, vamos em frente. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais. Olha aqui, ó, o Náutico tá ganhando do Vitória 2-0 dentro do Barradão. Pela Copa do Brasil. O Náutico é um time da Série C, está eliminando o Vitória, o time da Série A, nesse momento na Copa do Brasil. Luiz Fabiano, pera aí, tem a informação do Fabiani aí. Fala, Fabiani. Coisa rápida, Capri. A gente estava falando há pouco da campanha Doe Arena, né? Da vaquinha para quitar o estádio do Corinthians. E enquanto a gente conversava, que uma pessoa de muita confiança minha da Gaviões entrou em contato e trouxe uma informação que eu acho bem relevante ao torcedor que quer contribuir. Há esse plano, sim, para que a campanha fique até maio, né? Ela foi divulgada dessa forma como um período de 6 meses. Mas já há uma reunião agendada entre Gaviões da Fiel e Caixa para estender ainda mais esse prazo. Olha, parabéns para Gaviões, na moral. Sabe porque quem deveria fazer essa reunião era a diretoria do Corinthians, mas como eles não conseguem fazer, não só essa atual, mas as passadas são incompetentes, coube a diretoria da Gaviões ter que comandar uma coisa que os dirigentes deveriam assumir. Parabéns para Gaviões da Fiel Torcida, viu? E o Lélio falou que querem melar a SAF da Portuguesa, o que é uma vergonha também. Viu? Eu ajudei, só queria contar, tá? Ajudou o quê? Eu ajudei na vaquinha, R$1.000. Você deu 1.000, Quesada? 1.000. Tá com bala, hein, Quessadinha? Tá com PIB alto, hein? Tá bom. Deixei de fazer a viagem que eu queria para um lugar aí, tirei os 1.000 contos, tá bom. Mas ajudei a torcida nessa vaquinha. Aplausos. Que você tem de burro, você tem de burro! Tá, aplauso, ele quer aplauso aí, João Paulo. Aplausos para a torcida corintiana. Embora tenhamos o deboche, a gracinha, o meme, nenhuma torcida é obrigada a fazer isso que a torcida do Corinthians fez.
e ela é diferente de todas. Podem dizer o que quiser. Eu tô pensando até em me associar ao fiel torcedor depois do seu discurso, viu, Cristiano? Me comoveu, viu? Vamos pro intervalo, já voltamos aqui. 8h39. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Levanta aí! Cadê a energia? Tem que estar sempre no pique pra qualquer hora do dia. Pro trabalho, estudo, academia e até aquele after que eu sei você queria. Vacina sua farmácia e conheça Forte Viron. É desempenho fora do normal pra mandar bem no físico, mental, sexual. É desempenho, então vai lá, se anima. Use Forte Viron, você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico, leia a bula. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Chefe da equipe Cadillac na Fórmula 1, Graham Lowdon, disse que a eventual escolha de um piloto americano para uma vaga de titular será baseada no mérito e não na nacionalidade. É até possível, sim, que um americano seja escolhido, mas ele vai precisar mostrar serviço, garantiu Lowdon. Até agora, o nome americano mais cotado foi o de Colton Herta, atualmente correndo na Fórmula Indy. Mas ele não tem os pontos necessários para a superlicença, que é um documento exigido para os pilotos correrem na Fórmula 1. Outros nomes lembrados: os veteranos Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, que perderam as vagas de titular no fim do ano passado, e de Guanyu Zhou, esse com a vantagem de ser mais jovem. Sob a liderança da General Motors, a Cadillac estreia na Fórmula 1 na temporada de 2026, quando entra em vigor o novo regulamento técnico. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu.
governo combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Vai buscar quem tava longe, sonho O PedMeio é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Giro dos Clubes, no Esporte em Debate. Alô, Luiz Fabiani. Com Garro titular, Corinthians confirmado para encarar o Barcelona. O Timão vem com 1 Hugo Souza, 2 Mateuzinho, 3 Félix Torres, 13 Gustavo Henrique e 21 Matheus Bidu. Meio campo de 14 Ranieri, 70 José Martínez, 19 André Carrilho e 8 Rodrigo Garro. Mais à frente, 10 para Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. Fim de semana tem decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras se prepara. Gustavo Soler. Palmeiras aguarda a resposta positiva da W Torre para saber se terá 100% da capacidade do Allianz Parque para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians no domingo. Presidente Leila Pereira corneta jogadores que reclamam do gramado sintético e afirma que eles já deveriam ter parado de jogar. O departamento médico do Verdão recebe novos exames médicos do meio-campista Lucas Evangelista. Agora eles vão fazer a análise para dar o aval da contratação do jogador. Nina Gagliotti, tem uma notícia ruim pro Palmeiras nessa decisão de Paulista, Nina. Exatamente, Gustavo Gomes fora da final do Campeonato Paulista, ele sofreu uma entorse no joelho direito, os exames constataram lesão no ligamento colateral. O atleta já iniciou o tratamento com os profissionais no núcleo de saúde e performance do Palmeiras. Antes do Quesada, chamar o destaque do próximo destaque, o que jogou o Mikael, zagueiro canhoto, contra o São Paulo. Olha, eu não vou me precipitar, foi só o primeiro jogo que eu vi, vou esperar um pouco mais. Vai lá, Quesada. Já chamou o Paulo do Vale? Não. É você. Não, é tu. Eu chamei a Nina. Não, é você. Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Mas vamos lá então. Vamos lá, eu chamo. PDV fala do São Paulo. Fala, Eli, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no nosso área. São Paulo ameaça jogar o Campeonato Paulista de 2026 com o time sub-20 e pede a exclusão de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro do clássico da última segunda-feira, do quadro de arbitragem da Federação Paulista em ofício enviado à entidade. O tricolor se mostrou muito insatisfeito, além da declaração do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, dizendo que o Rafael, goleiro do São Paulo, teria aí de alguma forma culpa na marcação por não ter chutado a bola para frente. Inclusive o presidente da Federação Paulista soltou uma nota logo depois se desculpando com o goleiro e dizendo que ligou para Rafael também para pedir desculpas. O tricolor paulista, agora focado na sequência da temporada, volta a trabalhar já no dia de hoje, pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 30 de março, contra o Sport, 4 da tarde, no Morumbi.
a rodada do Brasileiro segue mantida, né? Sim. Com o Palmeiras e será mantida. Jogando dia 29 será no sábado. mantida. Você acha que o Edinaldo vai mudar? Você tá louco. Pra agradar o Reinaldo Carneiro Bastos? Pode esquecer. Esquece. Destaque do Santos, Bruno Migliozzi. Santos conversa com Coritiba para marcar amistoso para este domingo no Couto Pereira. A ideia do Peixe é marcar um jogo preparatório, pensando que tem 3 semanas sem jogos oficiais até a estreia no Brasileirão contra o Vasco em São Januário. Ainda se recuperando de dores na coxa esquerda, Neymar não deve ficar à disposição de Pedro Caixinha para essa partida. Rede Bandeirantes de Rádio. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Alô, Luiz Fabiani. Fala, Pretzel, os 2 times já no aquecimento aqui na Neoquímica Arena. O goleiro Hugo Souza veio a campo chamando a torcida pra dentro e de fato transformando o clima aqui num clima de decisão. Contornos finais pro técnico Ramon Dias, fazendo aquele trabalho, acompanhando diretamente do banco de reservas. Eu tô de olho aqui pra ver o traje do professor Segundo Castilho, que tanto chamou a atenção no jogo de ida. Ainda não veio a campo o treinador do Barcelona de Guayaquil. Daqui a pouco o Ulisses Costa abre a transmissão 9 da noite com Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, o Luiz Fabiani, a Nina Gagliotti e o João Paulo Capelanes. Copa do Brasil, hein? 45 do segundo tempo, Vitória 0, Náutico 2. E lá, em São João del Rei, nós temos início do segundo tempo. O Atlético empatou o jogo, hein? Atlético e Grêmio 2-2. O Luan Cândido do Grêmio foi expulso. O Grêmio tá com um jogador a menos. 15 da segunda etapa. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br.
Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Levanta aí, cadê a energia? Tem que estar sempre no pique pra qualquer hora do dia. Pro trabalho, estudo, academia e até aquele after que eu sei você queria. Assinar sua farmácia e conheça Forte Viron. É desempenho fora do normal pra mandar bem no físico, mental, sexual. É desempenho, então vai lá, se anima. Use Forte Viron, você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia a bula. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. 8h57. Luiz Fabiani, teu último destaque antes da abertura da jornada. Diga, Fabiani. Relembrando ao torcedor do Corinthians que amanheceu com a notícia de que Rodrigo Garro poderia não jogar, isso não se confirmou. O meio-campista inicia entre os titulares do Corinthians com a camisa 8, atuando e compondo aquele trio dos sonhos da torcida da sequência positiva de 2024, ao lado de Memphis Depay e Yuri Alberto. A bola rola em meia hora, Pretzel. Com o Luizão vai ser 4-0 pro Corinthians. O pessoal tá empolgado aqui, né? Muita gente participando. Muita mensagem política, né? Vamos falar um pouquinho de futebol, né? Aqui, ó. A torcida do Vasco, através da adesão do sócio torcedor, construiu o CT do Almirante há 5 anos. É o Silvio Florencio, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Mas o que a torcida do Corinthians está fazendo com o estádio é um negócio espetacular. Simplesmente espetacular. Mais gente participando. Um abraço ao Valmir de Vinhedo. O Corinthians passa nos pênaltis. O Pascoal, como tricolor, vou torcer pelo Timão. Deixa eu ver aqui. O Renato Fornazeiro de Osasco, a declaração do Raul Corrêa foi muito infeliz e o concerto foi ruim também. A fala dele não foi sobre preconceito, foi sobre qualificar o torcedor corintiano. Terrível. O Tony Santos, é verdade que o Bagé, time do Rio Grande do Sul, emprestou um técnico ontem para o São José jogar contra o Bragantino? Nunca vi isso, é verdade. O Hélio Vieira foi zagueiro, grande zagueiro do Brasil de Pelotas, treinou o São José, quase que o São José elimina o Bragantino, hein? O Zequinha levou o jogo para os pênaltis. E o Bragantino passou nos pênaltis depois de um empate em 1-1, com muita chuva lá em Bragança. Adilson Oliveira de São Bernardo do Campo, 4-2 Corinthians. Boa noite, turma da Band. O Antônio Alexandrino de Diadema, manda um abraço para toda a equipe. Mais uma aqui. Pessoal, expliquem por gentileza porque o pênalti do Álvares foi anulado contra o Real Madrid. É que ele escorregou e a bola resvalou também na perna esquerda dele. Foi anulado pelo VAR. O árbitro deu o pênalti e a transmissão corrigiu depois do terceiro pênalti. Certo? Então foi o VAR que anulou o pênalti do Álvares. O Real Madrid derrotou o Atlético nos pênaltis 4-2, depois de vitória do Atlético de Madrid por 1-0 no tempo normal. Um abraço ao Wellington do Morumbi, sempre na nossa escuta. Vai Barcelona 3-0 hoje, chatos vocês. Um abraço, obrigado mais uma vez. Você me acha chato, Michel? Um pouco, né? Não. Não. Muito bem. 2-0 Barcelona, não assinou, final 4-3-4-5. O João Batista manda um abraço também.
elogia a equipe. O Kleber da Vila Matilde, essa declaração do presidente do setor cultural mostra o escárnio e a bagunça que o Corinthians está dando. Só para contextualizar, a declaração é o seguinte, né? Você pega dois bebês nascendo, né? O menino é ladrão e a menina é vadia. Ele quis explicar que o Corinthians antes tinha preconceito e agora não tem. A explicação foi tão ruim quanto a declaração. Sinal marcando 9 da noite, Esporte e Debate fica por aqui. Ulisses Costa abre a transmissão, uma grande jornada para todo mundo e uma classificação do Corinthians. Um abraço. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, amortecedor HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, o Disney Plus está com o melhor do futebol. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro, desde a Neoquímica Arena, aonde a equipe do Corinthians recebe o Barcelona de Guayaquil no primeiro jogo, 3-0 pro Barcelona. A fiel torcida corintiana botando fé no time corintiano. Corinthians precisa de 3 gols de diferença para levar a decisão da vaga para a fase de grupo da Libertadores para os pênaltis, ou 4 gols para passar direto. Vida complicada, dura do timão, mas a fiel torcida acredita. O futebol da Bandeirantes vem para destacar de primeiro pré-Libertadores Neoquímica Arena. Luiz Fabiani traz boas notícias para a fiel torcida corintiana. Fabiani, um abraço, boa noite.
Fala, Ulisses, um abraço pra você, a todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A boa notícia cabe à Fiel, até porque todos os ingressos disponibilizados à torcida alvinegra foram esgotados de maneira antecipada. Teremos casa cheia aqui em Itaquera e uma expectativa de mais de 45 mil pessoas presentes nas arquibancadas. É o futebol da Bandeirantes pra você que vem pra destacar o time do Barcelona de Guayaquil, hein, Luiz Fabiano? Será que vem uma retranca aí? Se vem retranca, a gente vai descobrir com a bola rolando, mas fato é que o Barcelona vem com 4 desfalques importantes para a partida de hoje. Castilho, Solano, Rojas e Trindade ficaram em Guayaquil, vetados pelo departamento médico do clube equatoriano. Até por isso, o técnico segundo Castilho mandou uma equipe com alterações em relação a que jogou em Guayaquil na última semana, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, mais um destaque do Corinthians, Luiz Fabiani. O Corinthians que hoje não vai ter o lateral esquerdo Fabrício Angileri. Ele que já fez 2 partidas pelo Alvinegro, deu 2 assistências, uma contra o Mirassol e uma no último domingo na semifinal contra o Santos. Não foi inscrito a tempo para disputar a Copa Libertadores. Só disputa o torneio continental pelo Timão, caso a equipe consiga chegar à fase de grupos. Na sua ausência, Matheus Bidu assume a posição. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro que tá Corinthians e Barcelona de Guayaquil no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Mais um destaque da equipe do Barcelona de Guayaquil, que é comandada por segundo Castilho, um dos protagonistas do jogo da semana passada, nem tanto pela parte tática do time que funcionou bem, mas pela estética e como estava arrumado à beira do campo. Ele que vive um momento extremamente positivo. Desde que se tornou treinador da equipe equatoriana, acumula 13 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Esse revés a gente vai falar logo mais, porque ele pode animar o torcedor do Timão. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro, Corinthians e Barcelona de Guayaquil no microfone de Bandeirantes. Repito para você, Corinthians tem que vencer por 3 gols de diferença para levar para penalidades máximas, ou 4 gols para passar qualquer outro placar. O Barcelona se classifica. Mais do Timão no futebol Bandeirantes, Luiz Fabiani. Apesar da ausência de Angileri, o Corinthians tem um reforço surpreendente para o duelo de hoje. O meio-campista Rodrigo Garro não treinou na terça-feira por conta de dores no joelho e levantou uma expectativa de que poderia ser um desfalque do Alvinegro para essa decisão de logo mais. No entanto, vem no sacrifício. Garro não só está relacionado, chegou com a delegação e será titular do Timão ao lado de Yuri Alberto e Memphis Depay. É o futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil e Corinthians. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro pré-Libertadores. A fiel torcida corintiana botando fé no Timão. É, Timão, vai ter que fazer gol, mas o difícil do Corinthians não é fazer gol, é não tomar. O futebol da Bandeirantes destaca mais do Barcelona de Guayaquil. Eu comentei há pouco que a última derrota do Barcelona é algo que desperta otimismo na Fiel, não é à toa. Na última vez que veio a campo pelo campeonato equatoriano, o time de segundo Castilho saiu derrotado para o rival Independiente Del Valle. E o placar? 4-0. Justamente o que o Timão precisa hoje para liquidar a fatura no tempo normal. Mas estava com o time reserva, né? 7 titulares, Ulisses. Ah, tinha 7 titulares no time? 7 então titulares. Não era tão reserva assim. Não era tão reserva assim, difícil uma pergunta. Alguns jogadores foram poupados, Ulisses, mas a maior parte da equipe era de fato composta pelos atletas que tinham sido titulares diante do Timão. Daqui a pouquinho a bola rola. Barcelona de Guayaquil vai para os vestiários, Corinthians também. Já a bola vai rolar do futebol da Bandeirantes. O destaque da Bandeirantes é da opinião. Comentaristas Bandeirantes, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli. Um abraço para vocês, boa noite. Fala, meu goleiro. Pode começar, irmão. Não, você é meu goleiro. Eu vou ser igual o Pretz, vocês são os caras, velho. Eu respeito demais. Ô, Ronaldão, se acontecer hoje será épico, hein? Lembra alguma tua aí que era difícil e você conseguiu reverter? Eu acho que assim, o mais difícil foi você chegar inúmeras vezes como a gente chegou e não ser dado como franco atirador, né? Sempre como aquele patinho feio. Então era isso que fazia a gente se transformar em leões, num grupo forte. Isso foi em 88, quando foi dado que o nosso time era fraco e o goleiro também era fraco, no caso eu.
Nós fomos buscar lá em Campinas, em cima de um time experiente, que era o time do Guarani. Depois aconteceu em 90, porque o São Paulo era melhor. O São Paulo era melhor. Aí nós mudamos tudo isso aí. Aí depois também o próprio Grêmio, na Copa do Brasil. Quer dizer, o Corinthians é superação no dia a dia. E eu gostei da escalação. Boa noite, Ulisses Costa também, menino lindo. Boa noite também, Quesada. Eu gostei da escalação porque é o seguinte, você tem que colocar o que tem de melhor. O Corinthians, ele é cobrado os 90 minutos que está em campo. Ele é cobrado pela sua torcida, pela imprensa, pelos patrocinadores, pela forma que conduz o próprio treinador. Então, você tem que colocar o que tem de melhor. Porque a lesão é o seguinte, ela vai acontecer no treinamento, ela vai acontecer o cara em casa, ela vai acontecer com todo mundo. E hoje você tem à disposição a tecnologia que te dá uns dados se o cara tiver para estourar um músculo, para estourar alguma coisa, você pode tirar o cara. Agora, o cara tendo uma dorzinha é sinal que ele é um atleta profissional. Porque o atleta profissional, Quesada, ele tem dor, nem da hora que acorda, nem da hora que vai dormir, pô. A vida do cara é essa, né? E a tecnologia mudou, você tem razão. Na tua época já começou a ter uma mudança, mas não era tão fácil detectar algum problema com os jogadores. Olha, Ronaldão, concordo com você, gostei da escalação de hoje. Martínez para ajudar ali o sistema de marcação, para liberar o Caride, o Raniel e o Garro na construção desse jogo. Você sabe que eu não gosto muito dos laterais do Corinthians, mas entre Bidu e Hugo, acho que não tem discussão nenhuma, né, Ronaldão? Não. Tem que ser o Bidu, ainda mais porque o Bidu é o cara que ataca, né? O Hugo não faz isso, então eu gostei realmente da escalação. A preocupação, acho que de todo corintiano, você que já foi líder de defesa, é com a defesa. Até acho que o Corinthians hoje consegue fazer 3, sabia? O problema é não tomar, Ronaldo. Esse é o grande calcanhar de Aquiles desse time do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. Corinthians e Barcelona de Guayaquil. A bola vai rolar já no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. O destaque do jornalismo Bandeirantes, Luiz Henrique Lô, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A forte chuva com granizo que caiu na Grande São Paulo na tarde de hoje deixa uma pessoa morta e mais de 170 mil imóveis sem energia elétrica. A vítima é um taxista que morreu depois de ser atingido por uma árvore que caiu sobre o carro dele na região da Sé, no centro da cidade. 2 passageiras estavam dentro do veículo, mas tiveram apenas ferimentos leves e foram resgatadas pelo SAMU. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram recebidos 158 chamados para quedas de árvores, 3 para desabamentos e 4 para enchentes durante o temporal desta tarde. Os ventos superaram 60 km por hora. Segundo a última atualização da concessionária Enel, 168 mil clientes continuam sem energia elétrica em São Paulo neste momento. É com você, Ulisses. Obrigado. Isso é uma rotina na vida do paulistano, né? Com essa porcaria dessa Enel. O radar não. Vergonha isso aí, avisar que tá sem energia, mas o radar continua funcionando. Toma cuidado aí. Não se preocupa, isso aí tem no break. Pode cair o mundo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. QG Bandeirantes de Esportes, boa noite. Nina Gagliotti, que tá com a camisa do Timão hoje, torcendo pro Corinthians passar a fase de grupos da Libertadores da América. Boa noite, Nina. Fala, Ulisses, boa noite pra você, pra todos os nossos ouvintes. Hoje com vitória do Timão, hein, Ulisses? E tem mais Libertadores. Vai ganhar o jogo. Hoje também tem Cerro Porteño e Melgar, esse jogo que encerrou agora há pouco 4-2 para o Cerro, classificado. Então, portanto, o Cerro Porteño já na fase de grupos da Libertadores. O Timão decide daqui a pouquinho. Copa do Brasil, o Náutico venceu o Vitória 2-0, tá classificado para a próxima fase. Atlético e Grêmio jogando neste momento 2-2, metade do segundo tempo, vai se encaminhando para os pênaltis. O Operário vai vencendo a Tombense 1-0. Temos também Atlético Goianiense e Retrô a partir das 9h30 da noite, mesmo horário de Ceará e Confiança. Daqui a pouquinho, 9h30, tem a final, primeiro jogo do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo. Lembrando a todos que esse jogo tá na tela da Band, o jogo de ida da finalíssima do Campeonato Carioca. Falando também de Liga dos Campeões, hoje muitas definições. Nos pênaltis, o Real Madrid avançou contra o Atlético de Madrid. Aston Villa se classificou diante do Clube Bruges 3-0. O Arsenal empatou com o PSV, mas se classificou por conta do placar agregado. E o Borussia Dortmund venceu o Lille e também está
nas quartas de final da Liga dos Campeões. E aí, lembrando aos nossos ouvintes, no final de semana tem derby, jogo importantíssimo, jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Uma cobertura especial aqui na Rádio Bandeirantes e esse jogo a partir das 6h30 da tarde de domingo, com comentários de Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel, reportagens de Luiz Fabiani e Gustavo Soler e narração dele, como sempre, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Corinthians e Barcelona de Guayaquil no microfone de Baigó, a tradição do rádio esportivo do Brasil. Você curtindo o sonsaço na Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola rola daqui a pouquinho. O timaço técnico da Bandeirantes, mesa de som. Michelzão Lopes com Adriano Oliveira. Na central técnica, Beto Rebeca e Caiame Martins. No Twitter, Alexandre Marques. Guilherme Marcel no digital, no YouTube, quem tá? O Igor Nascimento. A bola vai rolar já já pra você. De um lado tem o Corinthians, do outro lado tem o time do Barcelona de Guayaquil. Timão precisa vencer por 3 gols de diferença. 3 gols de diferença para levar para os pênaltis. Ou 4 gols para conseguir a sua classificação. A fiel torcida corintiana já está agitando aqui na Neoquímica Arena. A bola vai rolar já já pra você. Corinthians e Barcelona de Guayaquil, Libertadores é aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista futebol europeu ao vivo no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você.
Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. É o futebol da Bandeirantes que tem para escalar os times para você, começando com o Corinthians. Manda pro ar o timão, Luiz Fabiani. Salve o Corinthians! O Corinthians de 1, Hugo Souza, 2, Mateuzinho, 3, Félix Torres, 13, Gustavo Henrique, 21, Matheus Bidu, 14 para Ranielli, 70 veste José Martínez, 19 André Carrilho e 8 Rodrigo Garro, surpresa no time, 10 para Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. É o futebol da Bandeirantes para você, o banco do timão. De 22, Matheus Donelli, 25, Kaká, 5, André Ramalho, 46, Hugo, 33, Léo Maná, 80 para Alex Santana, Rian veste a 37, 35, Charles, 7, Maicon, 27, Breno Bidon, 43, Thales Magno e 11, Ángel Romero. O microfone da Bandeirantes para você, escala o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil do técnico Segundo Castilho vem a campo com 1 Contreras, 18 Carabali, 6 Tchalá, 3 Arreaga e 4 Valencilha, 23 para Arroio, 22 Leonai, 30 Oiola, 21 Valente, mais à frente 13 Coroço e 9 Rivero. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, o banco do Barcelona. Opções: 16 Arrua Barrena, 27 Vargas, 31 Luque, 37 Campi, 2 Pineida, ex-Fluminense, 29 para Johnny Erchala, 14 Alex Rangel, 41 Pablo Calle e 8 Gabriel Cortez, 7 Jandri Gomes, 28 Johnny Quinones e 10 Caicedo. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, traz a emoção do jogo. Quem apita o jogo? Quarteto de arbitragem vem do Uruguai. Quem comanda o apito é Esteban Ostoic, auxiliado por Nicolas Taton e Martin Sopi. O VAR é responsabilidade de Andrés Cunha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Barcelona de Guayaquil vão jogar. Hora de análise e opinião. Os times não estão no campo de jogo. E na Bandeirantes vou falar para você, hein? Corinthians, repito, tem que fazer 3 gols de diferença para levar para os pênaltis. Ou 4 gols para conseguir se classificar direto. No primeiro jogo perdeu de 3-0. A opinião Bandeirantes é de Leandro Quesada e Ronaldo Giovanelli, o ídolo da Fiel. Eu tenho um palpite, viu, Ronaldo, Ulisses e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Se o Corinthians conseguir construir uma vitória por 2-0 no primeiro tempo, ele arremata a classificação na segunda etapa, tá? Eu tô projetando isso. Agora, Ronaldo, se deixar para decidir no segundo tempo, aí aquele apoio da fiel torcida às vezes pode funcionar de forma diferente, porque tem alguns jogadores que não sabem trabalhar com esse tipo de apoio, né? Ou seja, a coisa pode se voltar no sentido de deixar alguns jogadores mais nervosos na busca por essa vitória que pode ser épica hoje aqui em Itaquera. Por aí, né, Ronaldo? Eu acho que é por isso também que o Ramon Dias não quis mexer muito na equipe, né? É uma equipe que está pela primeira vez disputando um torneio com a camisa do Corinthians aí, muitas vezes ele não quis mexer. Então quanto mais você mexe no time, mais você tira a tranquilidade dos jogadores. O treinador já dando uma sequência, já fortalece o grupo para enfrentar tudo aí que vem pela frente, porque a equipe do Barcelona, querendo ou não, nós vimos no jogo de ida, é uma equipe que joga bem postada, ela não abre espaço, ela é uma equipe compactada. Então quando abre algum no contra-ataque, eles conseguem sair, mas aí não é de abrir muito espaço para se jogar. E hoje aqui não vai ser diferente. Então o Corinthians vai ter que martelar, ter tranquilidade, a torcida vai empurrar. Quanto mais o desespero apertar, vai ficar pior. Então acho que o mais importante é você saber dosar no momento certo, mas não deixar de sempre atacar, viu, Ulisses e também Quesada.
Ou seja, tem que fazer o primeiro gol antes de fazer o segundo, né, Ronaldo? Não ficar no desespero, né? Muitas vezes o desespero você pensa já em fazer o terceiro e esquece de fazer o primeiro, trabalhar para você fazer o segundo, porque o que mais vai, a intenção hoje que vai ser a melhor coisa, a intenção de agredir, a intenção de não deixar espaço, a intenção de fazer o time jogar por bloco. Então é essa que é a força. Se você vacilar no contra-ataque, você vai poder tomar um gol. Aí você toma um gol, você desmorona. Então você não vai poder fazer isso hoje. Você vai ter que estar compactado, você vai ter que estar organizado. Se você quiser buscar o primeiro gol. Aí buscou o primeiro gol, relaxa e vai atrás da sequência. E o Corinthians, Ronaldo, tem feito isso em alguns jogos aqui, não é? Fez 2 contra o Santos. Fez, inclusive em 2 jogos, né? Venceu o Santos 2 vezes com 2 gols aqui. Fez gols contra o Guarani. Fez 3 naquele time lá da Venezuela, Universidade Central. Se bem que nesse dia tomou 2, né? Esse placar não interessaria. Ou seja, o potencial de ataque do Corinthians, ele é muito confiável. Eu considero muito confiável. O problema é justamente se organizar defensivamente, né? É o tal do equilíbrio, que em muitos momentos o Ramon, desde que chegou, não conseguiu dar a essa equipe do Corinthians. O equilíbrio para se defender, o equilíbrio para organizar o jogo com a bola e arrematar lá na frente com esse poder de ataque que é incrível, né? Garro, Yuri e o Memphis Depay formam um trio que é um dos grandes trios aqui do futebol da América do Sul. Hoje é equilíbrio, algo que a gente tem cobrado, Ronaldo, muito desde que o Ramon chegou aqui. Hoje é a chance do Corinthians fazer a grande partida que a fiel torcida está esperando, principalmente jogando aqui na casa corintiana, Ronaldo. E o hino agora pra gente aí, ó. Execução do Nacional Brasileiro na Neoquímica Arena para Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Mais informações, Fabiano, do jogo. Lembrando, o Corinthians precisa de 4 gols para liquidar a fatura no tempo normal. Qualquer placar por 3 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis e menos que isso, o Timão está eliminado. É o Corinthians que não perde na Neoquímica Arena há 21 partidas, tenta estender a marca hoje e chegar na fase de grupos da Libertadores. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Canta, fiel torcida corintiana, sinta o clima, vem pra arena comigo. Fiel torcida, a bola vai rolar já na Neoquímica Arena para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Vai começar o jogo, você curtindo as emoções do campeonato da Libertadores, pré-Libertadores da América. Ronaldo Quesada, Ronaldo, você que jogou, qual é o clima que fica dentro de campo? A vontade da vitória diante de uma fiel torcida dessa? Olha o que a torcida do Corinthians está fazendo, ouça aí. Essa é a diferença. Ouça, vamos ouvir. E aí, Ronaldo? É nessa hora que você não sente dor, que você não vê a hora passar, que você acaba confiando no seu
pro seu companheiro ali, você tem que conversar com ele, você tem que se aproximar, você não pode deixar espaço. Não é aquele negócio de ficar brigando, que todo mundo fala, vamos brigar pra ganhar. Não, tem que ter consciência agora, correr igual, todo mundo correr igual, não deixar desgastar nenhum setor. É nesse momento que você vê o grupo jogando junto, o banco jogando junto, porque a torcida tá empurrando. Então basta você ali dentro concentrar e executar, é isso. Futebol da Bandeirantes, é por aí, né, Quesada? É por aí, tá certo. E tem que aproveitar esse apoio da torcida, né? Na medida certa. Uma rápida aqui sobre o Barcelona, né? É o mesmo time que enfrentou o Corinthians lá com apenas uma alteração, né? Como já trouxe a informação o Fabiani. O Rangel tá fora, né? Hoje o Aníbal Chalá pode fazer essa ala, como também o Vadecígia. Então é o mesmo time, com a mesma formação, mas com uma postura, como a gente já destacou aqui durante o Esporte em Debate, um time mais retraído, tentando picotar o jogo, porque não vamos esquecer, né? O Barcelona fez 3-0 lá, tem a faca e o queijo na mão para concluir essa classificação. Então vai picotar muito o jogo, vai segurar o jogo, vai tentar atrapalhar de todas as formas as ações do Corinthians nessa noite magnífica aqui em Itaquera, zona leste da capital paulista. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Estamos aqui no camarote Fielzone do Rei dos Camarotes, Léo Rizzo. O melhor lugar para você assistir, transmitir e curtir os jogos do Timão. Entendeu? Assistir, transmitir e curtir. Apita o árbitro, Garro toca na bola, ela rola, deixa ela rolar. E vem Corinthians, tem câmera de ataque, a bola foi solta para ele, Roberto levantou na cabeça do gol, toque de cabeça, vai para fora. Na primeira chegada do Timão com menos de 15 segundos de jogo, e o Roberto cabeceou para fora, à esquerda do gol, depois do toque do Mateuzinho. Tiro de meta para a equipe do Barcelona de Goiás, aqui o bater e ser o jogador do campo de defesa. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. É para o campo de defesa, para ser jogando bola novamente no campo de retaguarda para o time do Barcelona bater. Para você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Se posiciona para ser para o jogo, se posiciona Contreiras. Contreiras vem para a bola, parte, vai para a tela frente para o comando de ataque para ser jogando. Você ligado no microfone de Bandeirantes, a Bandeirantes com você, levantamento à frente, sobe Carrilho. De cabeça ele vem para tirar, Memphis vai para cima da marcação, aperta novamente o Barcelona, sai jogando pelo meio de campo. A abertura vem curtindo novamente na intermediária com o Leonai Souza. Ele prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, vem para o toque de cabeça. Bruno Henrique sobe de cabeça para tirar dali de qualquer maneira. Gustavo Henrique, ele sobe e põe para fora em lateral para a direita, campo de defesa para o time do Barcelona de Guayaquil bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem para o toque de bola, tenta descer novamente o Barcelona, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar o perigo. Bidu, ele toca na bola, põe para fora, lateral para a direita, campo de ataque para o time do Barcelona cobrar. Manuel para o time do Barcelona bater e ser para o jogo. Recolhe pelo campo de ataque, pelo setor de direita, sem pressa de bater, lateral Barcelona. 1:30 de bola rolando, 0-0 no agregado, 3-0 Barcelona. Levantamento à frente na grande área, Carrilho vem, toca na bola, tira dali o perigo, põe para fora, lateral para o time do Barcelona bater novamente pela direita do campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos. Se o CSU pode confiar, Brasil. A bola volta com o time do Corinthians, cochila na marcação, volta novamente Carrilho, sai jogando para o time corintiano, ele tenta o levantamento à frente para Memphis, não consegue a jogada, lança pelo setor de esquerda, Carrilho tenta chegar antes dele, chega para o domínio, recolhe do campo de defesa, aperta na marcação, bom drible, boa jogada, já ganhou a jogada pelo setor de esquerda, vai para a finta, tenta o toque para o Coutinho Arroio, ele aperta na marcação, tenta ganhar, o time do Corinthians não consegue, a bola volta, Coutinho no meio do campo, domínio pelo setor de direita do campo de defesa, o time do Barcelona sai jogando com um toque de bola de Carazali, ele domina, vem para a finta na marcação, no primeiro aperta a zaga do Corinthians, tentou tirar Memphis, no pico da chuteira, vem para cortar, Ranieri toca para fora em lateral, novamente para o Barcelona bater pela direita no campo de ataque, manual para o time do Barcelona bater, para você ligado no microfone de Bandeirantes, a torcida do Corinthians não para de cantar, lateral para o Barcelona bater, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, bola de graça em tiro de meta para o Corinthians bater e ser jogando no seu campo de defesa, o Barcelona marca a pressão, saída de bola do time corintiano, a bola vem para Bidu domina pelo setor de direito do campo de ataque, vai ligar a jogada para Memphis, estica a jogada, Memphis domina para o time corintiano, ameaça a devolução, tentou o toque de bola pelo setor de esquerda, Lassá,
sai em lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque. Manual para o time corintiano bater, se posiciona para bater lateral Bidu. Ele vem para o toque de bola, sai jogando com toque de bola com o time de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique domina para o time corintiano, prende a jogada, solta para Félix Torres. Ele domina pelo campo de retaguarda, o Barcelona prende, vem para a marcação, bola volta para Bidu. Bidu prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, Raniel perde, ele prefere voltar a jogada com Gustavo Henrique. Recolheu novamente no toque de bola contigo no meio de campo, domina novamente, vem para o toque, recolheu Carrilho prende para o time do Corinthians, gira a jogada pelo meio de campo, esticou pelo setor de ponta na esquerda, boa abertura para Bidu. Bidu soltou para Memphis, dominou, vem para o corte, toma a pancada, o árbitro mandou seguir. Ela volta com o Mateuzinho, domina para o time do Corinthians, para ser jogando pelo comando de retaguarda, vem para o toque de bola, Félix Torres para sair para o jogo. Ele já prende o lance contigo no setor intermediário, já domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, vem com Ranieri, 0-0 é o jogo, 3-0 para o Barcelona de Guayaquil no agregado. A bola volta, campo de defesa para ser jogando. Recomeça na pressão o time corintiano, vem com Félix Torres que atravessa a jogada para Bidu. Bidu já prende pelo setor de esquerda do campo de ataque, tem José Martínez pedindo, enfiou para José Martínez pelo meio, tentou o toque de bola na intermediária, não consegue, a bola volta, Memphis domina para o time do Corinthians, gira para José Martínez, ele prende o lance, pode soltar na direita do campo de ataque, é o que faz, inverteu para Carrilho domina para o time corintiano, vai para o cruzamento, levantou na boca do gol para Garro, vem para tirar o capitão Arreaga, ele vem para tirar o perigo, a bola volta com José Martínez, ele domina para o time do Corinthians, sai jogando pelo campo de defesa, já recolhe a jogada Coutinho pelo campo de retaguarda, vai para o toque de bola, Félix Torres, sai jogando aqui atrás do campo de retaguarda do time corintiano, amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, a bola volta com o time do Corinthians, sai jogando com Gustavo Henrique, prende o lance, abriu para o toque de bola de Mateuzinho tem Carrilho pelo setor de direita, Garro pede no meio de campo, recolhe a jogada do time corintiano, Carrilho volta a jogada com Mateuzinho prendeu pelo campo de defesa, voltou jogada pelo campo de retaguarda com Gustavo Henrique que abre pelo setor de ponta, soltou para Bidu domina para o time do Corinthians, ameaça lançar a frente, abriu pelo setor de ponta, soltou com José Martínez, liga a jogada boa, é para Yuri Alberto, vai para o cruzamento, deu para Garro, tentou o domínio, vem para rasgar, vem para tirar, vai decidir, ele vem para tirar, vai decidir, atira, a bola volta com o time do Corinthians, Félix Torres, Corinthians aluga meio campo e vai para cima em busca do primeiro gol, 0-0 é o placar do jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da pré-Libertadores. Continua pra você. Corinthians 0, Barcelona de Guayaquil 0 no agregado, 3-0 pro Barcelona, Lonina. Na tela da Band, o Flamengo abre o placar, gol de Wesley contra o Fluminense, 5 minutos da primeira etapa. A bola volta do campo de ataque, domina novamente o time do Corinthians para ser jogando a abertura para Bidu. Bidu já prende pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolheu jogada com toque de bola de Gustavo Henrique de cabeça solta para Carrilho. Dentro da grande área, cruzou fraco na boca do gol. Tranquilo, Contreras sai para fazer a defesa. É a pressa do Corinthians contra a calmaria do Barcelona. O time visitante tenta segurar o jogo e o Timão impõe ritmo. Segue 0-0, 6 minutos jogados. A bola volta no toque. Ele vai para ser jogando, recolhe novamente o time do Barcelona para ser jogando, bola tocada para fora. É lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral quebrado para Garro domina para o time do Corinthians, vem para a finta. Ele caminha com a bola, tenta esticar, jogada para Mateuzinho, deu para Mateuzinho, muito atrás o passe do Garro. A bola sai em linha de lado, lateral novamente para a equipe do Barcelona bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus. Com transmissão da Yaspin, é bola do campo de ataque, lateral para o time do Barcelona de Guayaquil bater. Na Bandeirantes falam Leandro Quesada, fala também Ronaldo Giovanelli, o jogo. O Barcelona não dá espaço, hein? Não dá espaço nenhum para o Corinthians, impressionante a marcação que o time do Barcelona faz no ataque e na defesa, hein, Ronaldo? É um 4-4-2. A bola volta, tenta chegar Garro na bola, vem para tirar novamente o time do Barcelona. Lateral para o time do Corinthians, batendo pelo setor de direito do campo de ataque. Garro se posiciona para a cobrança novamente. Pois não, Ronaldo? É um 4-4-2 aí bem compactado do time do Barcelona. Também com o placar a favor, né? Eles estão fechadinho, bonitinho, no compasso aí, viu, Liz? A bola volta no toque de bola, sai jogando contigo novamente o time do Corinthians, tentou partir no comando de ataque, o árbitro para! Marcou a falta para o time do Barcelona bater. E o Coroço fica no chão, questionando muito a entrada do Mateuzinho. Parece que ele marcou um toque de mão para a revolta do banco do Corinthians, que se levantou e protestou contra a decisão do Ostojic. Falta para o Barcelona, lado esquerdo de campo.
E tá caindo ali o Coroço. Carille vai levantar ele. Obviamente que o Barcelona vai fazer de tudo para ganhar esses segundos que valem ouro pro Barcelona, hein, Ronaldo, hein, Caçada? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Essa é a estratégia. Cada segundo para fazer o tempo passar. O Corinthians não pode entrar nessa estratégia da equipe equatoriana. Hein, Ronaldo? Todo mundo já sabia disso. O relógio está a favor deles. Eles vão favorecer isso a cada momento. Vai cair no chão, vai pedir falta, vai valorizar ainda. E o que está me chamando a atenção é a compactação desse time quando sai para atacar. Todo mundo compactado nesse 4-4-2 aí. A bola volta com o time do Corinthians, sai jogando no campo de defesa, recolhe com o time Gustavo Henrique, ele prende pelo campo de defesa para Félix Torres, domina para o time corintianístico, jogada para Carrilho, muito fraco o toque dele, ela quica na intermediária, Félix Torres vem, ganha de novo, ganha lateral, o time do Corinthians, a bola não sai nem, Mateuzinho vem para tirar, voltou para Garro, o Garro gira, tenta o toque de bola para Memphis, deixou para Garro, o Garro abriu para a direita, pro toque de bola de Carrilho, dominou na linha de fundo, deu tapa na bola, chega limpo, na moral, Vadecídia, ele põe para fora, lateral, Coronado bateu para Mateuzinho para Coronado, vem pro toque de bola o jogador Carrilho. Carrilho tenta a finta, tenta o toque, tá pedindo jogada novamente. Garro domina pro time corintiano, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, fica no chão. O árbitro manda seguir, ganha lateral. O time corintiano pelo setor de direita do campo de ataque. É lateral pro time do Corinthians bater pelo setor de direita. Garro parte, a abertura vem para José Martínez, tem Bidu aberto pelo setor de esquerda, prefere voltar a jogada, ele prende o lance. Domina José Martínez pro time do Corinthians, solta a jogada Coutinho com Félix Torres. Félix Torres prende o lance do campo de defesa, vai pro toque de bola Coutinho, abriu para Memphis. Memphis tentou o toque para Carrilho errado. A bola forte demais, Carrilho não chega lateral para a equipe do Barcelona de Guayaquil bater. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando, 10 minutos primeiro tempo, girando o placar da Libertadores. Continua pra você, Corinthians 0, Barcelona de Guayaquil também 0 na Bandeirantes, é você. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Ulisses, alerta de pênaltis na Copa do Brasil, Atlético 3, Grêmio também 3, esse é o placar do jogo e também o placar de momento das penalidades. A bola volta com o time do Corinthians, sai jogando pelo campo de defesa, tenta o toque, para Bruno Henrique perdeu, abriu para o setor de esquerda, campo de ataque para Bidu domina para o time corintiano, capricha, Bidu tentou enfiar no campo de ataque, errou, voltou com o José lançou na grande área, bola na frente, tentou o domínio, Memphis, o zagueiro põe para a linha de fundo, Memphis caiu pedindo o pênalti, escanteio pro time do Corinthians bater. Escorou com o joelho, tomou o toque e caiu no chão, mas não tem tempo para reclamar, o Corinthians já vai para a batida, Garro, camisa 8 na cobrança, primeiro do jogo. Escanteio pro time do Corinthians bater, Garro vem para a cobrança de escanteio pro time corintiano, você ligado no microfone da Bandeirantes, Garro, ele vem para a cobrança de escanteio, vai partir para bola, partiu para bola, correu, bateu, tentou o toque de cabeça. O Félix Torres atrapalhou o Gustavo Henrique no cabeceio. Lateral para o Barcelona de Guayaquil bater do seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Estamos chegando com 11:30 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Corinthians e Barcelona de Guayaquil, placar do jogo 0-0. Fala, Quesada, fala, Ronaldo. E vendo o lance só pra gente checar, né, por um outro ângulo, absolutamente nada, o lance do Memphis tentando cavar ali uma falta dentro da área, Ulisses. E vem pro jogo, domina, Garro, tá tomando a falta. O Leonais Souza faz falta nele aí, Ronaldo. É isso, se o Corinthians puder segurar essa bola mais no ataque também, favorece para quem vem de trás. Você viu agora, nesse toque pra cima do Garro, porque eles não estão na maldade ainda. Começou o jogo agora, eles estão chegando, tirando o espaço, porque eles estão bem compactados. Mas se o Corinthians conseguir segurar mais essa bola no ataque, pelo menos entre os zagueiros ali, vai poder cavar uma falta como agora aconteceu, Ulisses. É falta para o time do Corinthians bater. É na intermediária, campo de ataque. Falta para o time corintiano. Memphis pede passagem para a cobrança. Também Garro para bater a falta para o time do Corinthians. Começo de jogo 0-0, 12 minutos de bola rolando. Corinthians precisa de 3 gols e não tomar nenhum para levar para os pênaltis. 0-0 é o placar do jogo. Se posiciona, levanta os dois braços. Memphis para a cobrança de falta para o time do Corinthians. Vem jogada ensaiada, partiu para a bola, levantou na segunda trave. Vem para o toque de cabeça. Ninguém conversa com ninguém. Aí o Gustavo Henrique meteu a cabeça na bola, pôs para fora. O Bidu
estava atrás dele para cabecear, acertar o lance. É grande o Gustavo Henrique, 1,93 m, mas aí o Memphis jogou lá em cima, forçou a amizade, ficou longa demais pro zagueiro do Corinthians. O Yuri estava livre no segundo pau, a bola não chega nele. Reposição e lateral pro Barcelona. É lateral pro Barcelona bater. Vem Carazali, ele vem para bater o lateral. Carazali parte para a bola, bate o lateral, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Ganha o time do Corinthians, só dá Corinthians no jogo, mas sem gol agora. Até agora, a bola volta com o time corintiano, domina pelo seu campo de defesa. Vem com Carrilho. Carrilho volta a jogada para Félix Torres, já prende o lance do campo de defesa. Tenta esticar a jogada para o comando de ataque. Recolheu com Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, vem para a finta. Ele tenta o toque de bola novamente. Recolhe novamente. Carabali tentou pedir a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Recolhe contigo no campo de defesa. Vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Já dominou, ganhou jogada pela esquerda. Bidu. Garro partiu o lançamento. Vem para Memphis. Vamos ver Memphis. Ele domina para o time do Corinthians. Tenta a finta. Foi puxado. Tá parado o jogo. Marcado falta para a equipe do Corinthians bater. É falta para o time corintiano cobrar. É forte o Memphis. Segurou o contato. Girou. Tinha o Mateuzinho livre do outro lado. Não conseguiu concluir o passe. Falta para o Corinthians. Agora toda a falta é escanteio. Gal na bola. Gustavo Henrique, Félix na área. Vem cruzamento. Se posiciona para a cobrança, é bola do campo de ataque, é falta e o time do Barcelona de Iguaquil não deixa bater a falta. Tá tendo treta ali, 2 jogadores do Corinthians, o Bidu e o Garro, contra 2 jogadores do Barcelona de Guayaquil. Até o Bandeirinha teve que vir para campo acalmar os ânimos, sem cartão por aqui. É falta para o time corintiano bater. José Martins e o Mateuzinho estão ali na direita, na meia direita. Agarro vem para a cobrança de falta para o time corintiano. Yuri Alberto fica numa posição irregular. Obviamente que na cobrança de falta ele sai da posição irregular. Domínio do campo de ataque, já tenta descer novamente. Recolhe o time do Corinthians em falta. Se posiciona para a cobrança. Garro para bater falta para o time corintiano. 0-0. 14 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. O Corinthians precisa de 3 gols para levar para os pênaltis e não tomar nenhum. Vem para a cobrança de falta. Garro na bola. É falta para o time do Corinthians bater, vem para o levantamento na grande área, partiu o Garro, correu, bateu, levantou na boca do gol, tentou o toque, Gustavo Henrique afastou, tirou, tentou bater pro gol, afasta no bico da chuteira, Ribeiro, ele tira para volta com o time do Corinthians, com José Martins, tem Carrilho aberto pelo setor de direita, vem para o toque de bola para Mateuzinho domina para Carrilho, Carrilho tenta, toma falta, e o Xalá pegou feio, o time do Corinthians cerca o árbitro. Muita cobrança por um cartão pro Xalá, que estava na ala esquerda, chegou atrasado, derrubou o Carrilho. Mais uma vez, falta lateral e certamente vem bola na área do Timão. O Mateuzinho já quer cobrar, a arbitragem não deixou. Falta pro Corinthians, bola parada lado direito. Ele não vai dar um amarelo, Ulisses? Não. Isso é falta para amarelo, o que é isso, gente? E aí, Ronaldo? Mas dá lá e dá aqui também, então. Hein, Ronaldo? A verdade é essa, o jogo tá pegado e o juiz tá querendo mostrar que tem pulso forte, está ali em cima, mas a verdade é que ele também está picotando o jogo. Essa que é a verdade. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do Corinthians bater. Garro se posiciona 0-0, é o placar do jogo. 15 minutos de bola rolando, o Corinthians precisa de 3 gols no jogo. Pré-Libertadores da América, se posiciona para a cobrança novamente, fiel torcida corintiana, luta, Daniel Quebicarena, ajeita para a cobrança de falta, é falta para o time do Corinthians bater. Garro vem para a bola, partiu, bateu, levantou, na boca do gol, nas mãos do goleiro. Pessimamente, Garro, Contreras sai para pegar. Cobrou já. Não, mas não vai acontecer nada. A bola vai longe, vai espirrar e sobrar pro Hugo. Pode ficar tranquilo. Foi bem o Contreras, estava bem posicionado. O Garro cobrou longa demais, o goleiro segurou e já tentou a reposição. Não conseguiu, o Corinthians com a bola. E vem pro jogo o time do Corinthians. Bala foi chuta pelo setor de direito no campo de ataque para Memphis. Memphis domina para o time corintiano. Ele vem para finta, tenta o toque de bola. Coutinho novamente o time do Corinthians para ser jogando. Recolhe com Félix Torres. Torres domina para o toque de bola de Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians. Ameaça lançar à frente, vai ter que voltar a jogada. Já domina no meio. Boa bola para José Martins. Girou para Garro, bate pro gol. Bateu em cima do zagueiro, voltou. É na esquerda para Bidu. Bateu cruzado em cima da marcação e da contragolpe. Em velocidade vem pro domínio, Bidu erra, recolhe novamente o toque de bola curtinho, Mateuzinho vem pra tocar na bola, segura o goleiro Hugo pro Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Que erro do Bidu na grande área, domina o time do Corinthians, vem com Carrilho, Carrilho já abre a jogada para Garro, Garro domina pro time corintiano, vai pra finta, enfia a jogada para Memphis, Memphis escora para Garro, Garro tentou devolução para Memphis, perde a bola, Memphis péssimo no jogo, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola curtinho, Yuri Alberto na marcação, já recolhe, a bola vai embora. Lateral para o Corinthians bater pela direita. Yuri Alberto pede, bola foi chuta para ele. Ele ameaça o cruzamento, vem para proteção. Toma falta, Yuri Alberto. E o árbitro mandou seguir. Tá caído o jogador do Corinthians. Tomou uma carga forte pelas costas, Yuri Alberto. O Stoic mandou seguir. Pouco antes ele não tinha marcado uma falta a favor do Barcelona. Acho que quis evitar o constrangimento. Tá no chão, camisa 9 do Corinthians, sente muitas dores.
Não tá sentindo dor, não aconteceu nada, ele tentou cavar falta. E outra, nessa se competição... atrapalhou todo, perdeu a bola aqui. Infelizmente. Nessa competição o juiz não dá, O Yuri Alberto é o Caicai do Corinthians, faz gol pra caramba. Mas o Caicai tocou, ele se joga. Mas E nenhum árbitro dá falta, não adianta. E todo mundo sabe que nessa competição a juizada não vai ficar dando qualquer Não é todo mundo que sabe, o Yuri Alberto não sabe, Ronaldo. Então, fica cavando falta, cavando, aí não adianta. Mais interessante, o jogador do Barcelona tentou cavar, o jogo seguiu. O corintiano tentou cavar, o jogo seguiu. É o futebol da Bandeirantes para você. E tenta o toque de bola, Coutinho vem pro toque. José Ramírez ganha a jogada para o time do Corinthians. Sentagel jogando no campo de defesa. Martínez, ele prende o lance para Bidu. Bidu recolhe para o time corintiano. Ameaça o levantamento à frente. Martínez partiu. Lançamento vem para ele, as costas da zaga. Subiu o zagueiro, vem para tirar. José Martínez vem para a marcação. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do Barcelona. Ligou aqui o bater. E o Martínez hoje jogando pelo lado esquerdo, ao contrário do que vinha fazendo nos últimos jogos. Carrilho é quem fica na direita e faz a dobradinha com o Mateuzinho. E deu lateral pro time do Barcelona. Aqui o descer vem no toque de bola. Mateuzinho ganha o lance. Recolhe no campo de ataque. Tenta o passe. Ele bola não consegue passar a jogada no Carrilho. Vem pro toque novamente. Carrilho no meio do caminho. Ganhou para Mateuzinho. Toque errado. É lateral pro Barcelona de Guayaquil bater. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando, decolorindo o Brasil. Futebol da Bandeirantes para você. O tempo não para. Bandeirantes marca. 19 minutos de bola rolando, 19 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar da pré-Libertadores. Coruço domina, vem pro cruzamento, Bidu tira pro time do Corinthians, ele tenta ser jogando errado, Bidu, porque ele é ruim, domina do campo de ataque, tenta descer pela direita, recolhe novamente, vem pro toque de bola, o time do Barcelona, lançamento foi feito à frente do comando de ataque, aperta na marcação, tentou descer novamente pela direita, Bidu vem para marcar, perde o lance, a bola volta novamente com o time do Barcelona, que tenta descer no campo de ataque, recolheu pelo setor de direita, bola mal passada, toque errado na bola, Loyola, lateral, Corinthians, esquerda, campo de defesa, repito, 20 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar da pré-Libertadores. Neoquímica Arena continua, Corinthians 0, Barcelona também 0 na Bandeirantes, é Focenina. O Grêmio está na terceira fase da Copa do Brasil, depois de um empate por 3-3 no tempo regulamentar contra o Atlético, avança nos pênaltis 8-7. E vem Corinthians, dominou Memphis, vem o zagueiro para tirar. Tá ganhando escanteio o time do Corinthians com o Memphis, que não conseguiu o drible. Marcos Falopa, Marcelão Capace, ligados no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Escanteio para o time do Corinthians bater, se posiciona. Memphis bateu o escanteio, levantou na boca do gol. Tentou o toque de cabeça pro gol, pegou, largou, pega. Tentou Gustavo Henrique, tentou o toque de cabeça, sobrou pro Garro. O Contreras fica caído agora. Em dois tempos pegou o Contreras e quase sobrou pro Garro empurrar pro gol. O problema é que a dividida foi tudo que o Contreras queria. Agora cai no chão, pausa o jogo, vai pedir atendimento. Vem mais uns minutinhos de jogo parado, Ulisses. E aí, Ronaldo, e aí, Quesada, 0-0, 20 de bola rolando. Ô, Ronaldo, tem que começar a enfiar mais essas bolas aí, hein? É uma forma de tentar, né, pegar com calça curta a marcação do Barcelona, Ronaldão. E uma hora também tentar bater de primeira, né? Bater de perna esquerda, bater cruzado. Essa bola tá entrando aí nas costas dos zagueiros, muitas vezes estão querendo cortar para dentro para olhar se vai definir, se vai tocar. Ali é já chegar batendo, porque você complica a vida do goleiro também. Você complica quando você entra dentro da área, fechando o zagueiro, todo mundo fechando, você bate ela cruzada, o goleiro não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes ele pode até rebater para dentro da área. Então tem que tentar, não é só cortar, tem que chegar finalizando. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone. E o Memphis precisa aparecer pro jogo, né? Pode falar dele aí também, viu? O Memphis precisa aparecer pro jogo, ganha bem. Tem que vir pro jogo, driblar, fazer gol, não tem não, Caçada? Tem, mas eu acho que ele vai fazer alguma coisa legal nessa noite. Ou gol, ou passe pro gol. É bola no campo de ataque, tenta descer novamente o time no toque de bola do Barcelona. Ele aqui, aperta na marcação novamente o time do Corinthians, tira a jogada curtinha no meio de campo. Recolhe para a direita, a bola foi lançada à frente, evita, saída pela ponta. Vem pro toque de bola, Garro, tentou ganhar, não consegue. José Martínez na marcação, afasta, tira o perigo. Voltou para José Martínez, tenta o levantamento. Olha o Memphis, a bola passa por ele, ele não vai. Domínio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, recolheu. Soltou o Memphis, domina pro time corintiano, vai pra finta. Abriu na ponta, cruzamento na boca do gol pro Yuri Alberto. Tira o zagueiro, voltou para Garro, bico na grande área. Ele prende o lance pro time corintiano, vai pro cruzamento, levantou para Carrilho, vai bater de primeiro, a paulada pro gol, defesaça do goleiro Contreras, vem pra escanteio o zagueiro
Escanteio pro Timão bater. Carrilho, ele vai deixar pro toque de bola, vem pra cobrança novamente. O time do Corinthians vem pra cobrança. Se posiciona pra bater escanteio. O time corintiano pra você ligado no microfone Bandeirantes. Ajeita pra cobrança de escanteio. Vem pra bola o time corintiano com Garro. Garro pra bater escanteio pro time do Corinthians da esquerda. Partiu pra bola, bateu segunda trave, saiu no alto. O goleirão pra fazer a firme e boa defesa. E já cai no chão o Contreras mais uma vez. Melhor chance do Corinthians no jogo, saindo nos pés do Garro. Como sempre, bateu firme o Carrilho. Não o suficiente pra superar o goleiro do time equatoriano. Ulisses, ia merecer uma placa se o Carrilho faz esse gol, hein? Como joga bola esse peruano. Que coisa fantástica. E o goleiro tá 14 segundos com a bola na mão. O árbitro não faz nada, né? É bola no campo de ataque, recolhe novamente, tenta o toque de bola, José Martínez tenta o passe, não consegue. Memphis vai pra cima do goleirão, tenta tirar a jogada pelo seu campo de defesa. Aperta Memphis, o toque de bola vem curtindo no meio, Garro chega, ganha a jogada pro time do Corinthians. Tem Yuri Alberto partindo, soltou pro Yuri Alberto, chegou errado na bola, vem pro cruzamento, afasta dali. Ele iria ganhar escanteio, ele toca errado, evita o escanteio. Yuri Alberto jogou de zagueiro, a bola volta no toque de bola, Coutinho recolhe novamente no campo de ataque. José Martínez vem pra marcação, já domina, vem pra finta, prende a jogada, Coutinho, Barcelona. Legal aqui, eu venho com o toque de bola de Leonardo Souza. Leonardo Souza domina o solto pela direita do campo de reta, quarta sai jogando curto. Carabali domina no campo de defesa, Carabali sai jogando no campo de reta, quarta. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Lateral, Corinthians direita, campo de defesa para sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 24:30 de bola rolando, 24:30, primeiro tempo de jogo, girando o placar da pré-Libertadores. Você confere. Corinthians 0, Barcelona legal aqui, também 0. Vem Carrilho, domina pro time do Corinthians, vai pra finta em cima da marcação. No primeiro ele prendeu o lance. Yuri Alberto pediu o lançamento, viria pra ele, tá saindo a bola em lateral pro Corinthians bater. Você confere, 25 jogado, 0, Corinthians 0, Barcelona legal aqui. O Corinthians precisa de 3 gols pra levar pros pênaltis. Na Bandeirantes é você. Alô, e vem Timão, domina Mateuzinho, cruzou, levantou pro Yuri Alberto de cabeça, defendeu o goleiro no canto esquerdo, Contreras. Pela cabeçada de Yuri Alberto, escanteio para o Corinthians bater. Memphis, ele vem para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu no meio da zaga, faz o zagueiro, tira, volta para Mateuzinho domina para o time do Corinthians, deu para José Martínez. Ele tenta o toque de bola novamente, José Martínez, Garro tenta evitar a saída, não consegue, a bola sai. É lateral para o Barcelona de Iguaçu bater. Repito, 25:30 de bola rolando, Corinthians e Barcelona de Iguaçu 0-0. Vem pro jogo, Mateuzinho perdeu o lance, vem pra tirada ali de qualquer maneira na sequência, escanteio pro Barcelona bater. 0 Corinthians, 0 Barcelona. Corinthians precisa de 3 gols e não tomar nenhum para levar para os pênaltis, Nina. Gustavo Gomes sofreu uma entorse do joelho direito, portanto está fora da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, domingo, 6:30 da tarde. Escanteio novamente para o time do... Escanteio para o time do Barcelona de Iguaçu, batendo pelo setor de esquerda, vem para o levantamento à frente, escanteio, vai ser Cabrado, se posiciona para partir para a bola, vem para o levantamento Loyola, ele vem para bater escanteio para o time do Barcelona, 0-0, é o placar do jogo, partiu para a bola, correu, bateu, subiu de cabeça, afasta a zaga, quando tira a bola, sobra de primeira, bateu mal pro gol. O Leonardo Souza põe para a linha de fundo, Arroio complementou para o fundo da rede, tiro de meta para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians, bater lateral para o Timão, já cobrado, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, a abertura foi feita pelo setor de direita, a abertura vem com toque de bola de Gustavo Henrique, ele prende para o time do Corinthians, para Félix Torres domina para o time do Corinthians, ele prende o lance, vai para a pinta, tenta o toque de bola para Gustavo Henrique já passa, tenta o toque para Garro domina do campo de ataque pelo setor de esquerda, não passa Mateuzinho, ele prende o lance, volta a jogada com Memphis domina para o time do Corinthians, vem para a finta, já soltou a jogada para Garro, perdeu o lance, vem na marcação, Bidu obviamente que perde o lance, ele domina pelo campo de defesa, vem pro toque de bola, tenta ser jogando, José Martínez fecha a porta, recupera para o Corinthians, mas deu nos pés do Bidu, e o Bidu toca errado de novo, vem pro toque de bola, tenta ganhar o time corintiano, a abertura vem pelo setor de esquerda, vem pro Yuri Alberto, domina pro time do Corinthians com dificuldade, vai tentar o toque de bola, vai pra finta, girou, bateu pro gol, pega o goleiro, Contreras no canto direito faz a defesa. Boa defesa do Contreras, a terceira dele no jogo, e parece que alguém do ataque do Corinthians sentiu, porque Ángel Romero aquece na beira do campo. Deve ser Garro, né? Hein, Ronaldo? Hein, Quesada? Pode ser o Garro, que tá puxando um pouco a perna também. Verdade que tem 27 minutos. Esse Contreras é um baita de um goleiro, hein, velho?
Agora, informação ruim essa do Garro. Não a entrada do Romero, porque eu adoro o Romero, mas perder o Garro logo vai ser um duro golpe para as pretensões do Corinthians. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa, recolhe Coutinho, o time corintiano abriu com toque de bola de Carrilho, domina para o time do Corinthians, tem Bidu aberto pelo setor de esquerda, ele não solta não, recolhe a jogada, abriu para o setor de esquerda com Félix Torres domina para o time do Corinthians, solta a jogada Coutinho na intermediária para Gustavo Henrique, dominou para o time corintiano para Bidu domina a próxima linha que divide o gramado, vem para a finta, prende a jogada Coutinho já no setor intermediário, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians, 0-0 é o placar do jogo, abertura para Félix Torres domina, tem de um lado José Martins e também Bidu, não toca a bola, não faz o giro, a bola volta para Bruno Henrique prendeu para Carrilho domina o Maurício, ligado na Bandeirantes, domina o time do Corinthians, tenta descer para o comando de ataque, a abertura vem pelo meio de campo, soltou para Bidu domina para o time do Corinthians, vem para a finta, ele ergue a cabeça, sem opção de jogo, ninguém se apresentou Memphis, de frente pro gol, dominou, girou, bateu, passa à direita. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Barcelona bater. Tirou tinta da trave o chute do Memphis, o Contreras já estava vendido. Romero, que estava aquecendo, agora voltou para o banco de reservas e tirou o colete. Deve entrar nos próximos minutos o camisa 11 do Timão. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É bola, campo de defesa, tiro de meta para o Barcelona, ligam aqui o bater. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. A bola volta do toque de bola, recolhe, vem para o toque de bola, Yuri Alberto não domina para o time do Corinthians, ele prende o lance e vai para o toque, curtido no setor intermediário, domina, levanta a frente do toque de bola, vem Félix Torres, toque errado, a bola bate no zagueiro, é na volta com o time do Corinthians, tentou ser jogando Raniel e tomou a falta, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque para Garro domina para o time corintiano, já tentou passar, tomou o toque, vem para a finta, tentou o domínio, ficou no chão. E o Bandeira tá dando o que? Só lateral para a equipe do Barcelona bater ou falta para o Corinthians? Deu lateral para o Barcelona, segue o jogo, a jogada com o Garro e pareceu até ter desvio no início da jogada, mas a troca... Vai tirar o Raniel. Sai o Raniel, o Corinthians agora vai com tudo pro ataque. Tem outra opção, né, Ronaldo, né, Quesada? Pô, achei sensacional, Ronaldo. Eu pensei que era o Garro, que o Garro tivesse sentido alguma coisa. Tira um volante e coloca o Romero, que é um chama-gol aqui em Itaquera, Ronaldão. E prestar atenção os zagueiros lá, cada um no seu, a não ter mais sobra até o final, porque eles estão bem recuados, estão jogando compactado, e se você vai dar espaço no contra-ataque. Então acho que você tem que procurar fazer o gol e compactar a defesa ali, porque eles não vão sair. Mas por quê? Nós estamos com 30 minutos. Por que ele não saiu jogando assim já, então? Se precisa fazer 3 gols. É porque agora ele percebeu que eles só estão jogando ali compactado na linha defensiva, praticamente. Eles não estão arriscando muito. Você tem razão, Liz. Demorou meia hora para ele entender o que estava acontecendo. Pô, era ter estudado o adversário. Todo mundo sabia que o Barcelona ia jogar defensivamente, picotando o jogo, né? E o Contreras, Quesada, o Contreras não sai jogando também não, como, né? Isso, exato. Muita goleirada quer sair jogando com o pé, com a mão, com o zagueiro, que nada. Ele manda sair e já era. E vem pro toque de bola, Garro levanta a frente no comando de ataque, o Memphis dá um pique para chegar, domínio do campo de defesa, a abertura foi feita pelo setor intermediário, o Bidu aperta para ganhar pro Corinthians, ganha lateral pro Timão bater, Bidu cobra, solta para José Martins prende no toque de bola de Bruno Henrique domina pro time corintiano, o Bidu ia cobrar pro Memphis, o Memphis desesperado, toca lá no Bruno Henrique, no Gustavo Henrique, me desculpem, a bola volta no toque de bola com o time corintiano para Bidu prendeu pro setor de esquerda, levantou para Yuri Alberto, entrada na grande área, faz para finta do círculo central, voltou pro toque de bola de Memphis domina, volta a jogada, o Corinthians tenta atacar, recolhe contigo na intermediária, prendeu Carrilho levantou pelo setor de ponta, abriu para Romero, o Romero é driblador, vai para cima da marcação, puxou perna esquerda, vai pro cruzado, levantou na boca do gol, tentou toque de cabeça, o Bidu é uma piada, velho. Cara do céu, linha de fundo, tiro de meta pro Barcelona bater. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. Tá parado o jogo, tiro de meta, o tempo não para, Bandeirantes marca. 32 minutos de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua pra você, Corinthians 0, Barcelona de Guayaquil também 0, na Bandeirantes é você. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Ulisses, no Maracanã, o Flamengo vai vencendo o Fluminense 1-0, gol de Wesley com 5 minutos da primeira etapa, agora 30 minutos do primeiro tempo e o Fluminense joga o jogo de volta
sem o seu mando. O Flamengo manda o jogo de volta. E vem para o jogo do time do Corinthians. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque. Já prende, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente o time corintiano. Abertura do campo de ataque. Tenta o toque de bola com Garro. Garro domina pelo seu campo de defesa para Félix Torres. Félix Torres recolheu a jogada, soltou com Gustavo Henrique, que abriu na ponta para o toque de bola de Bidu. Bidu domina para o time corintiano. Tenta o levantamento. É para Memphis. Pô, ele não conseguiu dominar a bola, cara. Assim, ó. Ele não tem meta. Cada gol que faz, cada passe que tá. Esse tipo de lance devia ter meta também para reduzir. Entendeu? Porque o Bidu lançou no pé dele, era só ele dominar. Dinheiro, né? Devolve o dinheiro. Hã? A meta é só do clube, pô. E aí? Essa é muito boa, eu gostei da ideia. Não sei se o Ronaldo gostou, mas é uma ideia boa. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Nakata. E vem Corinthians, tenta Rosé descer, tomou a falta, o árbitro tá parando o jogo, marcando falta na esquerda, campo de ataque para o Corinthians bater. Domina Garro, ele prende para o time corintiano, vai para finta em cima da marcação, no primeiro domina pelo comando de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor de intermediário, já recolhe a jogada, vem para o passe de bola curta novamente, é para Romero, Romero tentou devolver a jogada, ganha a jogada para o time do Corinthians, solta para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, tenta enfiar à frente, não vai na bola. O jogador do time corintiano recolhe pelo seu campo de defesa. Yuri Alberto não vai atrás da bola. Ela volta no toque de bola contigo no campo de ataque. Recolhe novamente o time do Barcelona. Tenta o levantamento no meio, toca de pé em pé. Abertura vem no campo de defesa. Recolhe novamente. Leonai Souza prendeu, abriu na ponta, solta a jogada com um toque de bola no curtinho novamente de Coroço. Ele domina pelo comando de ataque. Vem Romero, ganha o lance para o time do Corinthians. Tenta ligar à frente, vem para o toque de bola para Bidu. Bidu para Carrilho. Carrilho domina com José Martínez para o time corintiano. Bidu já passou pelo setor de esquerda. Pede bola Romero. Abertura vem para o toque contigo na intermediária. Yuri Alberto. Ele passa, toca mal, perde a bola, volta José. Mas vem para o toque de bola. José Martínez ganha a jogada para o time do Corinthians. Levantamento vem pelo setor de direita. Vem para o toque de bola. Romero prendeu para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians com José Martínez. Ele prende o lance, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Abriu, é para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu para Carrilho. Carrilho desce pela direita, deu para Romero. Romero domina para o time corintiano. Ele vem para fim, ergue a cabeça, se movimenta. Ninguém se movimenta na frente, ninguém se movimenta. Vem obrigado a voltar Carrilho pelo seu campo de defesa, já domina do campo intermediário, prende o toque de bola, recolhe novamente o time do Corinthians para Bidu. Bidu prendeu para o time corintiano, vai para o cruzamento, deu para trás, deu para o zagueiro, vem para a marcação, ganha, vem para o toque de bola novamente. Gustavo Henrique ganhou a abertura para Bidu. Bidu passou, tentou o toque de bola para Yuri Alberto, errado o passe do Garro. Garro também, vou te dizer, irreconhecível, hein? É, o Garro que não treinou nessa terça-feira, alegando dores no joelho. É capaz que essas dores estejam fazendo efeito no jogo de hoje. Era esperado até mesmo para não vir a Itaquera, fez força, tá no sacrifício, está em campo. A situação do Garro, vou falar para você o que é. Aniversário, atropelou, matou um cara. A cabeça do cara virou um trevo. O cara sentiu o joelho. Teve proposta do Zenit, tinha um dia para responder. É uma pressão em cima do cara que eu vou dizer para você, um negócio louco, hein? O cara tem que ter uma cabeça muito boa de outro planeta para todo esse turbilhão, né? Claro que isso mexe com a cabeça. E domina, vem pro toque de bola, recolhe contigo do setor intermediário, aperta, tenta novamente Romero passa, errado, vem para tirar Mateuzinho. É lateral pro time do Barcelona, bater pela esquerda, campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Se o Corinthians perder, o Ramon vai embora ou fica? Não vai embora, tá confirmado para as duas finais do Campeonato Paulista. A bola volta do toque de bola. Yuri Alberto vem buscar o jogo na circunferência central do gramado. Deu para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians. Vai tentar o toque de bola contigo no meio de campo. Recolheu para Yuri Alberto. Aperto Yuri Alberto. Domina para o time do Corinthians. Ninguém aparece pelo meio. Ele vem para o toque de bola pelo setor de esquerda. Memphis não se movimenta. Fica parado em campo. Domina do campo de retaguarda. Sai jogando novamente o time do Corinthians. A abertura vem para o Félix Torres. Abriu na direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians. Ameaça o cruzamento. Ele vem para o toque de bola. Romero pediu. A abertura vem para Garro dentro da grande área. Sai dela a proteção do atacante. A área, ele sai dela, domina para o time do Corinthians, foi empurrado, perdeu, a bola volta novamente com o Barcelona de Guayaquil, que já tenta descer do campo de ataque. Garro perde o lance, vem para o toque de bola, abertura pelo setor de meia direita novamente, dominou novamente Leonai Souza, ele prende o lance, gira com o toque de bola de Loyola prendeu, aperta Carrilho, tenta ganhar a jogada, não consegue, a bola já volta do toque de bola, Carrilho vai para cima da marcação, vem para o toque, Romero aperta, toca na bola lateral, para o Barcelona de Guayaquil, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. E o Corinthians tentou ficar mais ofensivo com as trocas, mas agora quem fica mais com a bola é o Barcelona, porque o Corinthians tem muita gente para fazer o gol e pouca gente para recuperar a bola. Segue 0-0 e o drama do corintiano só aumenta.
É o futebol da Bandeirantes pra você. Vem pro toque de bola, tenta descer o Barcelona, lateral pro Corinthians, bater pela direita do campo de defesa. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua área. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Você ligado na Bandeirantes, vem Timão. Recolheu, dominou, Yuri prendeu na direita, ergueu a cabeça, agarro livre na segunda trave. Ele prende o lance, rolou pra José Martínez, vem pro toque de bola. O passe, a bola volta novamente pro Barcelona de Guayaquil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O Barcelona domina para direito do campo de ataque, vem pro toque de bola novamente. Carabali dominou o seu Rio, jogada Coutinho pelo campo de retaguarda, Arroio. Ele domina pelo campo de retaguarda, volta a jogada com Leonais Souza. Leonais Souza prendeu no campo de defesa e sai chegando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domínio do campo de defesa, volta a jogada com toque de bola Coutinho na direita. A abertura vem pro toque de Romero. Romero domina do campo de defesa para Félix Torres. Félix Torres domina, já abre para Yuri Alberto pela direita do campo de ataque. Romero desceu, Yuri Alberto de cabeça baixa, limpa pro meio, recolheu. O Memphis pede pra ele ter calma. Vai lamber sabão, Memphis. O Memphis fica pedindo pra ter calma, cara. Recolhe o time do Corinthians, vem com o Garro, tentou cruzamento, ganhou escanteio. O Memphis, o Yuri Alberto atacando com o Romero aberto, ele fica calma o quê, cara? Você tá em que lugar do planeta Terra? Tá no pôquer, tá na balada, tá na festa, hein, Ronaldo? É, um jogo onde tá sendo, o setor onde ele tá trabalhando ali tá tumultuado, né? Tem muita gente ali, tanto é que o Barcelona já alugou ali aquele meio de campo e tenta sair pro contra-ataque, então ele tá tendo dificuldade mesmo. É bola pro time do Corinthians bater, escanteio pro time do Corinthians bater, Garro vem na bola, partiu pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, Félix Torres! Timão, na cobrança de escanteio de Garro, a bola vem na intermediária, ele sobe mais que a zaga do Barcelona, subiu, cabeceou, a bola deu na bochecha, direita da rede, morreu no fundo do gol, Félix Torres pro Timão, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Félix Torres, que você proporciona a torcida do Corinthians, 1-0 pro Barcelona de Guayaquil. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Fabiane. A arena virou um pandemônio, porque era isso que o Corinthians precisava, pelo menos um gol no primeiro tempo. E logo de quem? Félix Torres, cria do Barcelona de Guayaquil, que marca o seu primeiro pelo Timão e não comemora. 1-0 para o Corinthians, que precisa de mais 2, pelo menos, para levar para as penalidades. É o futebol da Bandeirantes, da cobrança de escanteio de Garro pro Timão, Corinthians 1-0, Ronaldo Quesada. E na marca do pênalti, nessa cabeçada precisa, o Ronaldo já tinha elogiado o goleiro Contreras, né? Tá sempre bem posicionado, ainda tocou nela, e aquela história, o craque não precisa estar tão bem fisicamente, não é, Ronaldo? Que batida do Garro pro Félix abrir o placar, hein, Ronaldão? É verdade, batida perfeita, e também a cabeçada do Félix, quando essa bola pega no chão, ela desliza, aí arrebentou o Contreras. Que ele vai com a mão mole, que ela pega no chão, ele acha que ela vai subir, ela pega a velocidade e arrebentou o goleirão. Ele fez duas grandes defesas aqui, só que a bola veio direto. Essa que pegou no chão e deslizou, acabou complicando a vida dele. Agora, vamos ficar de olho na arbitragem aí, né? Porque agora ele tava com a bola na mão aqui, ele chutou, o juiz mandou parar para atender lá do outro lado. Eles vão tentar esfriar o jogo, mas o primeiro gol já saiu, Ulisses. Só faltam 2. O primeiro já saiu, agora tem que ter uma tranquilidade maior para fazer essa bola correr e deixar o time deles apavorado. Essa que é a história. Fazer justiça aqui. 1 segundo antes, na batida, o Ulisses falou para mim, vai sair o gol. E saiu o gol. Que boca, hein, Ulisses? Fala mais umas 3 vezes que ainda 4-0. É que dá pra você sentir, né, que o gol vai sair, porque o posicionamento do Félix veio muito livre. Tá, o árbitro tá sendo
está facilitando a vida do Barcelona, que segura o jogo a todo instante. 1-0 o Corinthians. O Disney Plus está com a melhor do futebol. Assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. E vai pra bola, tenta o toque de bola contigo novamente. Levanta a jogador do comando de ataque, afasta, vem pro toque. Tira novamente do campo de defesa para ser jogando pelo setor de direita, aperta na marcação. Já recolhe, tentou descer novamente o Barcelona. A bola saiu para a linha de lado, lateral pro Timão bater. Lateral cobrado, vem pro toque de bola contigo novamente. Bruno Henrique domina pro time do Corinthians, abre para Félix Torres recolhe. Romero pede, bola volta do toque de bola de Mateuzinho domina pro toque de bola curto do comando de ataque, tentou descer na marcação. Romero ganha lateral para o Timão bater. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata. 1-0 para o time do Corinthians, domina pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola novamente o time corintiano. 1-0, o Corinthians vence o jogo, precisa de mais 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. A abertura vem do toque de bola de Romero domina para o time do Corinthians, ele vem para finta, tenta o drible, perde a bola, aperta na marcação, tentou recuperar, não consegue. Ela volta novamente com o time do toque de bola contigo do Barcelona. Lançamento foi feito dentro da grande área, recolheu o Barcelona, cruzamento no gol. José Martínez, o Salvador, ele tira para o time do Corinthians, a bola chegaria fácil ao Rivero, domínio do campo de defesa. José Martínez está jogando para o time corintiano, ele prende o lance, ninguém do Corinthians se movimenta, cara. Ronaldo, uma passividade tática do Corinthians que é algo impressionante, hein, Ronaldo? Com pouco espaço que tem a equipe, o certo é o que você falou, começar a se movimentar, girar um pouco mais e aproveitar que eles estão querendo fazer mais cera. É bola para o time do Corinthians, jogando o Romero. Ele ganha o lance, Bidu está aberto pelo setor de esquerda, campo de ataque. José Martínez olha para ele, vira para a direita. Domínio do campo de ataque, estica para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, tem José Martínez como opção novamente. Enfiou para José Martínez, Garro pediu no meio, abertura vem para Carrilho. Carrilho para Félix Torres de pé em pé, toca o Corinthians, calma o Corinthians. Domínio do campo de ataque, Félix tenta partir. Enfiou, boa bola para Mateuzinho, tentou chegar na boca do gol, ganhou o lance, o juiz deu falta. Até agora ele não deu esse tipo de falta, agora ele deu a falta do Mateuzinho. Porque saiu o gol do Corinthians, é uma coisa que corriqueiramente acontece, né? Só contra os times brasileiros acontece esse tipo de coisa. É aquele perigo de gol, né, Ulisses? Porque pouco antes o Romero sofreu uma entrada parecida e nada foi marcado. Agora o Mateuzinho teria condição de dar assistência para o Yuri Alberto. Falta marcada e o Contreras com toda a pressa do mundo para bater a reposição. Agora, quando o companheiro não tem confiança em companheiro, né? Você viu, o Bidu estava quase 2 minutos sozinho ali, sem marcação, esperando o ataque, e ninguém passa a bola para o Bidu. É um negócio impressionante. É que ele não inspira muita confiança, né? Domina do campo de defesa para ser jogando, recolhe novamente o time do Corinthians. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Garro já pede quantos? Mais 3 minutos. Ah, cara, vocês estão de brincadeira. Não. Ô, Ronaldo, ô, Quesada, não. 5 minutos. Não, 5. Deu 3 ou 5? Ele deu 3. Eu daria 5. Nossa, o goleiro já ficou caído, recebeu atendimento médico, hein, Ronaldo? E vai piorar, viu? Segundo tempo, prepara que vai piorar. E pelo jeito, da forma dos meliantes estão aqui conduzindo a coisa, vai piorar. E domina o Corinthians, vem Garro, tentou o drible, perde a bola, recupera novamente para ser jogando novamente o Barcelona de Iguaquil. Para você ligado na Bandeirantes, 1-0 pro Timão. A bola volta, o toque de bola vem para a marcação novamente, tenta o toque de bola aparecer, curtindo no setor intermediário, sai com bola e tudo. É lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, vem José Martínez, tenta o toque de bola, ele toca errado na bola, volta novamente o time do Barcelona de Iguaquil, toque errado, voltou para Carrilho. Carrilho domina para o time corintiano, tenta ser jogando para Bidu. Bidu domina, pede jogada, tenta soltar para Garro. Garro não tem opção de jogo a não ser o toque de bola de Romero. Abriu para Memphis, capricha Memphis. Soltou na direita para José Martínez, vem para o cruzamento. Levantou na boca do gol, sobrou para Bidu, perna esquerda, bateu em cima do marcador. A pancada do Bidu. E já vem Garro e vai tomar amarelo. Faz a falta, puxando a camisa e vai tomar cartão amarelo. Fica de bom tamanho o camisa 8 do Corinthians levar um amarelo nessa aí. Quebrou um contra-ataque promissor do Barcelona. Teve boa chance o Bidu, caiu na perna ruim, mandou em cima da defesa. Não, ele não tá errado não. Agora, tinha que ter dado o amarelo na entrada do Xalá no Carrídio, né? Essa coisa das medidas e pesos diferentes, entendeu? É isso que eu não acho legal. É o futebol da Bandeirantes. O Memphis, cara, ele tá passeando em campo, gente. Ele tá andando no campo de jogo, o Memphis. Ele não marca, ele não ataca. E aí? Hein, Ronaldo? Vem, Quesada.
E vem pro jogo, domina, vem Félix Torres fazendo uma partidaça. A bola volta no toque de bola de garra. Olha o Memphis, cara. Ele não desmarca. A bola sobra, tenta o toque de bola contigo novamente. Yuri Alberto vem pra ganhar o lance. Toca na bola e põe pra fora. Lateral pro Barcelona bater. Ô, Ronaldo, e o Memphis, Ronaldo. Vamos acordar ele, né? Acho que ele não tá escutando 48 mil pessoas aqui. Vamos acordar o menino. Mas a verdade é que grita pra ele. Tá povoado o lugar que ele tá trabalhando ali, tá tendo pouco espaço. Tanto é que o Yuri já saiu pra direita aqui. Então quando um fica ali com a marcação, segurando a marcação, o outro desloca. É o que está acontecendo, Luiz. É, o Memphis tá parecendo uma árvore. Tá enraizada ali, ele não se mexe, cara. Olha lá, o juizão terminou os 45. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Intervalo de jogo na Neoquímica Arena de Corinthians 1, Félix Torres 0 pro Barcelona, vem aí. Alô, João Paulo Capelanes, o intervalo, Bandeirantes, Capela. Alô, Ulisses Costa, o maior do Brasil, eu tô falando, fiel torcida corintiana, eu tô falando que dá. O milagre tá cada vez mais próximo, terminou o primeiro tempo 1-0, calma, torcedor corintiano, ó. Respira fundo, inspira e expira. Calma, é só meter um segundo gol até os 30 do segundo tempo que a Neoquímica Arena vai virar um pandemônio. Intervalo inteligente, Bandeirantes, o milagre de Itaquera para ser consumado na segunda etapa. Alô, Luiz Fabiani, a fiel torcida corintiana acredita até o fim, Fabiani. Acredita e cantou por todos os 48 minutos deste primeiro tempo. Saiu no pique pro vestiário o time do Corinthians, não tem tempo pra pensar e agora vai pra parte interna pra conversar com o Ramon e tentar melhorar no segundo tempo. Faltam 2 gols pras penalidades, 3 pra passar no tempo normal, KP. Poucas reclamações. O José Martínez falou um pouquinho com o árbitro, reclamou da falta marcada no lance do Mateuzinho dentro da grande área. No mais, tudo em paz, Corinthians e Barcelona nos vestiários. Os comentaristas Bandeirantes, Leandro Quesada, Ronaldo, Giovanelli, Ronaldão, vai dar nós, vai Corinthians, Ronaldo! Fala aí, você tá secando aí, Capela? Eu? Mas assim, vou falar uma energia aqui, viu? Um jogo difícil pro Corinthians aqui, velho. Ainda mais com o time compactado do jeito que tá, esses meninos do Barcelona. O juiz tá sendo vaiado aqui com muita clareza pelos torcedores, porque o que ele segurou o jogo, o que ele deixou o goleiro Contreiras aqui enroscar com essa bola aqui na pequena área é uma grandeza. Agora, o que eu digo assim, um jogo dificílimo com uma equipe dificílima de você. O Ulisses estava reclamando da performance também do Memphis, mas não tá tendo espaço. A verdade é que eles estão marcando em bloco e muitas vezes quando eles saem pro contra-ataque, e eles arriscaram até pouco nesse primeiro tempo. Então o Corinthians tem que girar mais essa bola, sair de onde está a muvuca. Estava até falando aqui com o Quesada, que tem que sair um pouco mais dessa muvuca, que é o meio de campo. Tanto é que o Yuri está começando a cair para as laterais para tentar pegar essa bola, porque o Memphis está sobrecarregado no meio. Então o Corinthians está fazendo um jogo dificílimo, acho que um dos mais difíceis aqui na Arena, porque pega uma equipe que praticamente com 3 gols na frente e marcando muito bem, né, Quesada? A marcação do Barcelona a gente já havia antecipado aqui, né, Ronaldão? Obviamente, construiu 3-0 o resultado lá no Equador, não precisaria sair tanto para o jogo. Como você já destacou logo no início, né? Uma marcação em bloco na saída de jogo do Corinthians, mas na maior parte do tempo na defesa, né, evitando que o Corinthians consiga trocar essa linha de passes. Na defesa corintiana, a gente pode dizer que o Corinthians fez um jogo bem seguro, né? Não sofreu em absolutamente nada. Agora vale o conceito de quem foi goleiro especialista. O Ronaldo elogiou o Contreiras nesse primeiro tempo. Contreiras foi muito bem, porque aos 22 o Carrillo pegou de primeira, ele fez uma defesaça no cruzamento do Garro. Aos 25 o Yuri de cabeça, cruzamento do Mateuzinho, o Contreiras fez a intervenção. E aos 27 o Yuri girou, chutou e o Contreiras estava lá. E depois saiu o gol do Félix. Ou seja, um time foi melhor, pelo menos ofensivamente, Ronaldo, nesse primeiro tempo. E esse time é o Corinthians. E até acho que 1-0 ficou pouco aí, hein? Podia estar pelo menos uns 2-0 pro Timão aqui em Itaquera, Ronaldão. É isso, Capelanes. Ô Ronaldão, Leandro Quesada, eu quero análise de vocês dois rapidamente para que o Ronaldo possa tomar um nhame-nhame e o Quessadinha tomar um café. Tá no Fielzone, vocês dois estão no Fielzone, estão bem colocados aí no estúdio da Rádio Bandeirantes, localizado no lugar mais louco da Neoquímica Arena, Soccer Hospitality. Léo Riso, Bruno Riso, alô família Riso, eu rio com vocês, eu amo vocês. Alô Ronaldo Giovanelli, quem foi o craque Bandeirantes na primeira etapa, Ronaldão?
o Garro começou a desenrolar muito bem com a turma aqui, foi o cara que chamou o jogo. Também quando viu que estava no meio de campo ali, povoado ali, ele veio até a direita, abriu para a direita, abriu para a esquerda. É o Garro que está fazendo o time jogar. E quando tem esse meio de campo totalmente tumultuado, quem está se destacando mais é o próprio Garro. Eu tô com o Ronaldo também. E outra, foi dele, né, a cobrança de escanteio, de forma inteligente, observando que o Félix estava ali meio fora da confusão e chegou na marca do pênalti. Na realidade estava todo mundo olhando para o Gustavo Henrique na defesa do Barcelona, Capelanes. E aí o Félix chegou e mandou de cabeça para fazer 1-0 para o Corinthians. Gostei do Garro e gostei também do Carrillo. Agora o Memphis está devendo um bom futebol. O Memphis não estava legal nesse primeiro tempo. Muito por isso, né, pela marcação do Barcelona, mas aquela história, o craque precisa encontrar o espaço em campo, a bola tá com ele na segunda etapa da partida aqui na ZL de São Paulo, o Capelani. Maravilha, nos Alpes de Itaquera, na Neoquímica Arena com o Fielzone. Daqui a pouquinho tem os 45 minutos finais de muita emoção na Rádio do Brasil, é a Rádio Bandeirantes que transmite essa partidaça. De um lado Corinthians, do outro Barcelona. Calma, Corinthians. Vai que dá, Corinthians. Intervalo inteligente. Na volta em definitivo, Ulisses Costa vai narrar a classificação do Corinthians para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. E tenho dito, até já, Brasil. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. É
essa tinta realmente é fantástica. Tinta Valtec emborrachada, tinta Valtec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Valtec. Pro time do Corinthians bater, escanteio pro time do Corinthians bater, Garro vem na bola, partiu pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, Félix Torres! Para o Timão, na cobrança de escanteio de Garro, a bola vem na intermediária, ele sobe mais que a zaga do Barcelona, subiu, cabeceou, a bola deu na bochecha, direita da rede, morreu no fundo do gol, Félix Torres pro Timão, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Félix Torres, que você proporciona à torcida do Corinthians, 1-0 pro Barcelona. Não é o melhor locutor do Brasil, é ou não é? Mas dois desses, Ulição, pelo menos dois, que depois Hugo Neneca fecha o gol. E você, Dorival, não levou o Hugo pra seleção, é brincadeira ou não? Alô, super placar da Bandeirantes, Nina Gagliotti, vai dar Corinthians hoje, Gagliotti, vamos lá! Corinthians vencendo o jogo, inclusive hoje mais cedo já teve Libertadores, Cerro Porteño venceu o Melgar por 4-2. Copa do Brasil, o Grêmio se complicou, 3-3 no tempo normal, um gol contra bizarro do João Lucas aos 48 do segundo tempo, mas nos pênaltis 8-7, Grêmio classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Rolando neste momento, Capela, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, Flamengo 1, Fluminense 0. O gol saiu aos 5 minutos da primeira etapa. Wesley, ele que vai vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez nesta data FIFA. Jogo também no intervalo. Maravilha, vamos fazer o seguinte, ó, 10h30 marcou o quinto sinal. Ricardo Capriotti tem um recado pra você. Alô, nação corintiana, vai dar nós, vai Corinthians, vai Capri! Alô, torcida do Timão, o recado agora é pra você. O Viva Timão chegou para transformar sua paixão em prêmios e experiências inesquecíveis. Agora, por apenas 49 centavos. Eu vou repetir, ó. 49 centavos. Você pode concorrer a motos, carros e caminhonetes. E não é só isso. Além dos prêmios incríveis, você também pode viver experiências únicas com o Timão. Imagine conhecer o CT do Corinthians, fazer um tour exclusivo na Arena, curtir um jogo no camarote Viva Timão e ainda levar para casa uma camisa autografada pelos craques. Participando do Viva Timão, você não só aumenta suas chances de ganhar, mas também contribui com ações sociais, ajudando quem mais precisa. É a sua paixão pelo Corinthians, levando sorte para dentro e fora do campo. Viva Timão! É pra você, corintiano! E vai, Corinthians! Vai, Coringão! É isso aí, Capri. Daqui a pouquinho de volta. Estamos no intervalo inteligente Bandeirantes. Mandar um abraço aqui para Marcos Paulo, Mariceu Oliveira, Carlos Henrique, Matheus Oliveira de Souza, Cauã Santos. E daqui a pouquinho no apito final com a vitória do Corinthians. Mais abraços para vocês. Alô, meus ovos! Alô, Pipinho! E a galera que ouve a Bandeirantes. De volta, Neoquímica Arena, pulsando a Neoquímica Arena. Alô, Luiz Fabiano, os times voltaram aí, Fabi! Por enquanto, só o Corinthians. É o mesmo time da primeira etapa, sem mudanças, mas uma observação legal. Thales Magno e Ramon Dias bateram um papo estendido no vestiário, porque quando os reservas estavam aquecendo, o Thales estava lá dentro. Então já deve ser uma previsão de que ele vai entrar nos próximos minutos, mas agora, para iniciar a segunda etapa, é o mesmo Corinthians de Hugo, Mateuzinho, Félix, Gustavo Henrique, Bidu, Carrilho, José Martínez e Garro, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Bom, daqui a pouquinho o Barcelona volta, então dá tempo de bater um papo ainda com o Ronaldão e com o Leandro Quesada. O Corinthians é o mesmo. E aí, Quessadinha? E aí, Ronaldão? Vocês concordam com o Palilo e com o Ramon Dias ou não? Eu teria entrado com o Romero desde o início, né? Mas, enfim, ele demorou meia hora para sacar que o Barcelona não ia atacar e não precisava ter o Ranieri. Nada contra o Ranieri, né? A gente disse isso daqui antes do jogo. Mas, enfim,
ainda bem que ele mudou, né? Não morreu com aquela falsa ideia que tem que mudar o time só no intervalo ou só no segundo tempo. Queimou uma substituição, é verdade. Mas o Romero entrando, ele dá um outro movimento a essa equipe do Corinthians, e é um cara que também chama gol, né, Ronaldo? Porque é impressionante, a bola quando pinta na frente do Romero, tem feito gols importantes aí já nessa temporada, foi assim na temporada anterior, foi assim em 2023 também, Ronaldo. E a gente percebeu também, né, Quesada, que eles alugaram o meio de campo ali, eles colocaram um ônibus dentro do gol, o gol acabou saindo, mas a verdade é que o Corinthians vai ter que trabalhar muito bem essa bola, e você falou, e usar a velocidade. O Thales pode ser esse cara de velocidade, ele, o Romero, o próprio Yuri Alberto também gosta dessa velocidade também, então vai ter que ser usado aí. Agora o que me chama muito mais atenção é a morosidade do juiz, e da forma que ele está lidando com o jogo, da forma que ele está segurando o jogo, amarrando. Então o Corinthians tem que dar velocidade e deixar de ficar, quando picotar, não ficar querendo arrumar treta. Já pegar a bola, já cobrar a falta, sair jogando. E se eles caírem no chão, deixar ele sozinho ali, deixar o juiz se enroscar sozinho, pra não ter tumulto, né, Quesada? Quesada, só uma informação. Vai começar, viu? Foram 26 minutos de bola rolando no primeiro tempo, então 19 de paralisação. Vamos lá pro segundo tempo, a partir de agora com ele, o maior do Brasil. Vai Ulisses Costa e vai, Corinthians! O árbitro toca na bola do time do Barcelona de Guayaquil. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. O comando de ataque tenta buscar a jogada normalmente. Val decide a saída do outro. Viludo fica com a abraçar, jogando para Félix Torres. Abre no toque de bola de Gustavo Henrique. Linha lateral da grande área. Tenta o toque de bola, soltou para Bidu. Bidu para Garro, deixa passar. Memphis domina, tenta o giro, faz o break. Tem Garro no meio. Tentou partir pro comando de ataque. Perde a bola, Memphis. Vem para ganhar Carrilho na primeira, ganha na segunda, na dividida. E toma falta. Tomou a sola do Carrilho. Tem que pintar amarelo. Amarelo pro Leonay Souza, volante brasileiro da equipe do Equador, e faz um gesto para a arbitragem, o Rodrigo Garro, pedindo revisão no VAR e cobrando uma expulsão. É futebol da Bandeirantes pra você. Você, Quesada, você, Ronaldo. Os caras vão tocar forte nesse segundo tempo. Não vai ter moleza pro Corinthians, não. Vai ser cada vez mais difícil aí, Ronaldo. Mas era lance pro VAR aí também. Daqui eu não pude ver se realmente ele levantou o pé. E vem pro jogo, tenta o toque, lembra para ser jogando o Corinthians. José Martins toca na bola, põe pra fora, em lateral pro Barcelona. Ele aqui, o bater pela direita no campo de defesa. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta pela direita no campo de defesa pro Barcelona. Ele aqui, vem pro toque, lembra Carabali. Carabali, ele vem pro toque, toca o lateral, levanta para a cama de ataque, vem pro toque, Bidu ganha o lance, recolhe a jogada do campo de defesa, tenta soltar a jogada novamente, Carrilho. É na volta do toque de bola com o time do Barcelona. Ele aqui, que domina com Xalá prende, vem pra tabela, tenta o toque de bola perto da marcação, Romero, ele tenta ganhar, não consegue, a bola volta pelo setor de direita, Mateuzinho tentou o toque, ganha lateral pro time do Barcelona, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais em todo o Brasil, 110 filiais em todo o Brasil. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o país. A bola volta com Loyola abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Mateuzinho para marcação, faz uma falta feia, tá caído, tá parado o jogo, Coroço, falta, bico da grande área na esquerda para a equipe do Barcelona, ligou aqui o bater de Mateuzinho. Se afobou o Mateuzinho, esqueceu a bola e derrubou o Coroço, ele que marcou 2 gols no Corinthians no jogo da ida, bola perigosa pro Barcelona, lado esquerdo de campo. É o futebol da Bandeirantes pra você. É bola do campo de ataque. Falta para a equipe do Barcelona. Bater uma falta desnecessária do Mateuzinho. Era só cercar. Se posiciona pelo setor de esquerda. Vem para a cobrança Loyola. Loyola para bater falta. Vem levantamento para dentro da grande área. Loyola é pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Placar do jogo 1-0. Corinthians precisa de mais 2 gols e não pode tomar nenhum. Loyola na bola. Todos os homens da segunda sobra. Da segunda bola do time do Barcelona. Levantamento à frente. O toque de cabeça vai pro alto. Cabeceou Ribeiro. Pois para a linha de fundo, é tiro de meta para o Corinthians bater. Já cobrado pelo Hugo Ribeiro, artilheiro da equipe, é sempre a bola nele, cabeceou por cima, sem levar perigo para o goleiro do Timão. A bola volta no toque, levada com Gustavo Henrique. Ele domina para o time de Corinthians, abre a jogada para Félix Torres. Félix Torres recolhe pelo seu campo de retaguarda, vai para a finta, tenta o toque, levada pelo setor de esquerda. Na esquerda vem com Gustavo Henrique, que domina para Bidu. Bidu não tem espaço para ser jogada, a não ser à frente. Vai para o toque de bola para o Sono. O Sono não chega na bola, a bola sai para a linha de lado. O Sono, desculpem você ouvindo a Bandeirantes, é o Memphis de pai, tá? Que é o Sono do jogo. Lateral cobrado, tentou descer.
Garro, Bidu bateu, tirou o zagueiro. É novo lateral para Memphis. Memphis domina, toca para Bidu, quase põe para fora a bola. Ela volta na direita com um toque de bola de José Martínez. José Martínez inverte a jogada para Bidu. Bidu põe no peito. Domina para o time do Corinthians, abre no toque de bola de Romero. Romero dominou, tentou o passe, voltou para Carrilho. Carrilho dá o tapa na bola, passa com José Martínez. José Martínez domina para Carrilho. Carrilho prende para Garro. Garro domina. Ele tenta, fica no chão, tentou cavar falta porque perdeu a bola. O árbitro não foi na dele. Lançamento vem à frente, ele tenta o toque de bola pelo setor de direita. Coroço. Ele prende o lance em cima do Félix Torres. Vai para frente, tenta o drible. Félix Torres tira bem, jogando demais. Félix Torres hoje. A bola volta, Romero partiu, Garro não viu. Lançamento bem para Eulio aberto em velocidade. Tentou chegar na bola antes dele. O zagueiro vem para tirar. É lateral para o Corinthians bater. Lateral Campeonato, bola volta para Garro. Ele fica no chão de novo. O árbitro para, não mandou seguir. E bola no campo de ataque, tenta descer. Sai com bola e tudo para a linha de lado. O Garro não adianta cavar esse tipo de falta. Já tem amarelo, Garro. Parece ser um passe livre para o time do Barcelona bater no Garro. Foram 2 vezes já nesse. E o árbitro não, o árbitro tá falando: você tá saltando, pulando, eu não vou dar falta. E não adianta. Mandou seguir em todas. É bola com Carrilho. Ele domina para o time do Corinthians. Abre a jogada pelo campo de ataque. Soltou para o toque de bola de Romero. Tem Mateuzinho partindo. Romero corta para dentro. Inteligente gira. Soltou. Vamos ver Memphis. Ele domina. Vem para a finta. Prende a jogada. Recolheu pelo setor de esquerda. Cá para ataque. Soltou. Bom lance para Bidu. Bidu dominou. Cruzou na bola. Logo subiu de cabeça. Vem para tirar novamente a Arreaga. Ele corta. Tira para volta. Volta no toque de bola. José Martínez ficou contra golpe do time do Barcelona de Guayaquil. A abertura vem com toque de bola curtinha na intermediária. Novamente Cardoso. Ele prende o lance. Tenta o passe de bola curtinha na intermediária, aperta o lance, bola volta com o Corinthians, tenta armar contra-golpe, Romero partiu, Garro não lançou, esticou na esquerda para Memphis, vamos ver o Memphis, ele domina pro time do Corinthians, vai pra finta, tenta o toque, limpou pra dentro, passou, esqueceu a bola, voltou, tenta o toque, Memphis girou, fez a falta de ataque e o árbitro marcou falta. O jogador do Barcelona caiu como se tivesse tomado uma cotovelada. A sequência era promissora para o Corinthians. O Memphis tinha achado o Romero livre do outro lado. Agora falta de defesa para o Barcelona cobrar. Jogo mais aberto para o Corinthians e para o Barça. Mas gostei da atitude dos jogadores do Corinthians. Ninguém encostar na bola lá, tá vendo? Ó? Acho que a ordem veio do treinador falando: deixa ele se enroscar sozinho. Porque o juiz tá ganhando o jogo pros caras aí também. Nada, o Memphis tá mal no jogo, gente. O Memphis não tá jogando nada. Nota 0 pro Memphis e até agora no campo de jogo tem que falar isso. O que o Memphis fez? Quesada, Ronaldo? Ele não tá fazendo realmente um grande jogo. Ele pode fazer 30 gols aí, não tem problema. Mas até agora não fez nada. Tá segurando muito a bola, né? Esse é o jogo pra pegar e tocar rápido. Não pode ficar segurando a bola, entendeu? É essa esperteza que o Memphis tem que ter. E vem pro toque de bola, Carrilho ganha a jogada para o time do Corinthians, tenta a finta, perde na primeira, perde na segunda, a bola volta. Chega Bidu tarde na bola como sempre, a bola volta pelo setor de esquerda, aperta Bidu, tenta tocar na bola, põe para fora. Lateral pro time do Barcelona bater pela direita, Ronaldo e o Memphis, Ronaldo. Se você falou, tá falado, Ulisses. É isso aí, não tá jogando nada. Não é verdade, Ronaldo? Não era o cara para chamar o jogo para ele? Olha, ficou de bom tamanho esse lance do Memphis com o jogador do Barcelona, hein? Se o juiz quisesse, poderia ter mostrado até um cartão vermelho. Ele deixou o cotovelo no rosto do jogador equatoriano. É lateral pro time do Corinthians. Então foi favorecido o Corinthians. Podia ser expulso o Memphis. É isso, o Quesada? É isso aí. E tenta o toque de bola, Garro para cima para o jogo, não consegue, vem pro toque de bola, tenta ganhar o time do Corinthians, briga Memphis, tenta ganhar a jogada contigo na intermediária, vem para rasgar o time do Barcelona, bola volta com o Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Domínio do campo de ataque, recolhe novamente o time do Corinthians, tenta descer na esquerda com Bidu para Memphis, Memphis bate na bola, a bola bate no lateral direito do Barcelona, o Carabali bate no Memphis, sai para lateral para a equipe do Barcelona bater, tira o Memphis e põe outro jogador, Quesada, Ronaldo. O Thales seria a opção certa aí para colocar mais velocidade. É que o craque ele pode decidir a qualquer momento, mas a crítica é muito válida. Agora, o técnico tem que ter um peito muito grande que o Ramon não tem, né? Tirar um jogador que ganha 3,5 milhões por mês
e botar um outro. Às vezes o técnico é refém de alguns jogadores, de algumas estrelas, né? E vem Carrilho, domina para o time do Corinthians, esse joga pela direita do campo de ataque, Carrilho vai para a finta, levou para a linha de fundo, vai para o cruzamento, outro drible do Carrilho, vai para o cruzamento, vem escanteio para o Corinthians bater na direita. O que joga esse Carrilho é um negócio de gente grande, hein? É o dono do meio campo do Corinthians, chegou no Timão na mesma semana que o Memphis, caladinho, ganhou seu espaço, sexto escanteio a favor do Timão, já saiu um gol assim na partida. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, escanteio para cima do Corinthians, bater Garro, vem na bola, bateu fechado, levantou no buco do gol, o toque de cabeça vai para trás, deu uma casquinha na bola, o Carrilho, ela passou na frente do gol e o Alberto caiu de joelhos no chão, tiro de meta para a equipe do Barcelona Batera. Se a coisa não funciona pelo chão, pelo alto pode ser o caminho, agora o Carrilho desviou e por pouco o Yuri Alberto não completa para o gol vazio pelo Contreras, segue 1-0, tiro de meta. 1-0, tiro de meta novamente para o time do Barcelona bater. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. O tempo não para, Pampirantes marca. Jogados para você conferir, 9 minutos e 40 de bola rolando. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar da pré-Libertadores. E vem pro jogo o time do Barcelona, bola batida, gol, toca na bola, põe para escanteio, Hugo Souza, escanteio para o Barcelona, bater do Félix Torres, que saiu jogando errado. Repito para você, Corinthians tem um Félix Torres, Barcelona ligou aqui o 0. Corinthians precisa de mais 2 gols para levar os jogos para os pênaltis. Alô, Nina. Alô, Ulisses, o Ceará vai sendo derrotado por 2-0 pelo Confiança, vai sendo eliminado da Copa do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio, vem Loyola para bater escanteio novamente para o time do Barcelona. Placar do jogo 1-0 para o time do Corinthians. Loyola partiu para a bola, correu, bateu, vem para tirar Romero. Garro espera a bola sobra para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians. Vamos, Memphis! Recolheu Romero, passou pelo meio de campo. Memphis faz o break, inverteu jogada na direita. Boa bola para José Martinez. Yuri Alberto tá na grande área, domina José Martinez, se aproxima dela, vai para frente, abriu para Yuri na cara do gol. Sai o goleiro! Contreras para fazer a defesa, muito forte o passe do José Martinez. E aí lamenta o corintiano que a bola não caiu no pé do Garro, porque tinha tempo, espaço e uma ótima condição para deixar o Yuri Alberto cara a cara com o goleiro. Tocou forte demais o venezuelano, ela fica com o Contreras. E a leitura do Contreras também, né? Que o Contreras já sai correndo, sabe que ele já vai colocar a bola ali. O certo era ter mais tranquilidade, olhar, tentar inverter para ver quem tá ventando do outro lado, né? Boa, Ronaldo, boa. Se ameaça partir aqui na direita, solta na esquerda, o goleiro tá saindo para pegar a bola e toma o gol. O gol fica às vezes aberto, né, Ronaldo? É, porque a leitura foi feita ali. Todo mundo achou que ele ia colocar a bola e realmente ele colocou a bola onde o goleiro estava. 11 jogados de bola rolando, o placar do jogo continua, placar de Corinthians 1-0 em cima da equipe do Barcelona. A bola foi solta para Bidu. Bidu prende para Gustavo Henrique, que recolhe para o time corintiano. Ele tenta o toque de bola, solta Coutinho para Félix Torres. Félix Torres tem aberto o Mateuzinho pela direita. Enfiou para Mateuzinho. Mateuzinho deu toque de bola para Romero. Romero corta para dentro, gira para José Martinez. José Martinez tem na esquerda, Bidu livre. Abertura para Carrilho. Carrilho recolhe para Bidu. Bidu prendeu pela esquerda, câmara ataque, vem cruzamento na área, puxou para a perna da direita, tentou cruzar. Se ele não cruza nem de... Ó, deixa eu falar para você. Ele não cruza de esquerda. Aí ele vai puxar para a direita para quê? Recuou para o goleirão do Barcelona que pega. E tinha tempo para bater de canhota, o Bidu resolveu trazer para o meio, enfrentar um pouco mais a jogada, 6 jogadores do Corinthians dentro da área para concluir, e ela cai na mão, exatamente onde estava o Contreras. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Caído o goleiro novamente, Contreras, domínio do campo de defesa, Yuri Alberto também caído. Vou dizer para você o que aconteceu aí. Uma dividida entre os dois, hein? Uma dividida entre os dois. O Yuri Alberto conseguiu se antecipar, dividiu a bola com o Contreras. Até alguns torcedores no setor norte pediram pênalti, mas aparentemente tudo normal. Atendimento médico agora dos dois lados. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. 12-13 de bola rolando o segundo tempo de jogo, 1-0 para o Corinthians. E o técnico do Corinthians não olha para os seus reservas, fica passivo ali. O Corinthians tem que ser muito mais ofensivo. Hein, Quesada? Hein, Ronaldo? O jogo tá 1-0 só, esse resultado não interessa. Eu tentaria fazer uma loucura aí, coloca o Thales em campo,
tira, sei lá, tira alguém do meio campo, tira o Martínez, faz uma loucura. O Corinthians está sendo eliminado, né? Não dá pra ficar nessa ladainha até o final, não é? E só um atacante no banco, que sabe? Só o Thales, né? É. E assim, não quero ser oportunista não, viu, Ronaldo? Mas assim, o Corinthians tem 2 laterais fracos, hein? Nós já vimos cada lateral bom jogando aqui, hein? Não, se eles eram ruins para um campeonato brasileiro e para o campeonato paulista, você imagine para uma Libertadores. E tanto é que os adversários já deixam espaço para ele trazer para dentro, para ele bater com a direita, bater com a esquerda. Quer dizer, eles não estão preocupados aqui, o time do Barcelona, e que os laterais estão avançando. Eles falam, não, deixa lá que o infinito marca. É tipo assim, então, a gente reclama de muitos jogadores em campo, que nem no caso o Memphis, né, que está muito abaixo, mas muito abaixo. Só que quando a bola cai no pé dele, tem qualidade. Pelo menos ele inverte lá para o lateral e todo mundo vai para dentro da área e o cara acaba errando o cruzamento, chutando a bola para a mão do goleiro. É muito louco isso aí. Mas ele fez um passe no jogo agora, é muito pouco. Eu acho que ele deveria devolver a camisa 10 pro Garro, pelo que ele tá jogando. Grupo Souza, Beneficência em Segurança e Serviços. Grupo Souza anima para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, o árbitro vai dar bola ao chão para a equipe do Barcelona sair jogando. Aí nós tivemos 2 minutos e meio de paralisação. Só aí a bola volta com Gustavo Henrique, prende para o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa para Hugo. Hugo domina para o time corintiano para ser jogando pelo campo de retaguarda. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já prende o lance, liga a jogada curtinha para Félix Torres domina e empurra a jogada para a direita para Mateuzinho. Mateuzinho estica a perna, não alcança a bola, ela sai para a linha de lado. É lateral para o time do Barcelona cobrar do campo de retaguarda. Baltec protege, impermeabiliza e colore o Brasil. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando para você conferir. É etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar da pré-Libertadores da América. Continua pra você, Corinthians 1, Barcelona de Guayaquil 0, no agregado 3-1 pro Barcelona na Bandeirantes, é você. Alô, ô Nina. Alô, Ulisses, no Maracanã o Flamengo vai vencendo o Fluminense 1-0, gol de Wesley, agora 12 minutos da segunda etapa. Escanteio para o Barcelona, bater o levantamento, vem as costas da marcação, toque de cabeça para o meio, vem para tirar, Carrilho tentou o toque de bola, afasta o time do Corinthians, tenta ser jogando, recolheu pela esquerda, José Martínez vai pro tapa na bola, soltou, curtinho para Yuri Alberto, dominou, cortou o primeiro, soltou para José Martínez, em velocidade, passa com a bola dominada, se soltar do outro lado, tem que ser amarelo. O José Martínez tinha o Garro, demorou para passar. O árbitro tem que expulsar. Amarelo é pouco. Ele tinha caminho pro gol. Tem que expulsar. Já tinha amarelo, tá tomando vermelho. Leonais Souza, é isso. Tá expulso de campo Leonais Souza, jogador brasileiro que não tinha outra alternativa senão frear o contra-ataque do Timão. Tinha campo aberto o Martínez e agora o Timão tem 11 contra 10. Era tudo que precisava o Corinthians. Faltam 2 gols. É o futebol da Bandeirantes para você, expulso de jogo, Ronaldo, Quesada, Leonaimar Souza. Agora você pode colocar o Thales de lateral, tira o lateral, você pode tirar mais um zagueiro. Agora você pode ficar à vontade de povoar lá dentro da área e não sair dali, Eu já teria dado vermelho direto nesse lance, porque estava caminhando rumo ao gol. Bom, melhor pro Corinthians, né? O Corinthians tem tudo aí para tentar fazer esses 2 gols e mandar a decisão pros pênaltis e o Hugo Souza garantir a classificação. Agora o técnico tem que acordar um pouco aí também, né? Que técnico? Vai pôr o Thales Magno. Mas já devia ter colocado já. E aí, Ronaldo, Thales Magno vem pro jogo, e aí? Pode escolher, ou tira o Mateuzinho, ou tira o Bidu, pode escolher. Tá parado o jogo, tem falta o Corinthians em busca do segundo gol, partiu pra bola, Garro levantou na boca do gol, toque de cabeça do zagueiro, afasta a quarta tira, a bola volta com o time do Barcelona que tenta ser jogando, vem pro toque de bola, José Martínez pra Garro deixou a bola passar pra Bidu na esquerda, cruzou, levantou na boca do gol, tentou, o Félix Torres não consegue, voltou pra Mateuzinho, se caprichar, sai o segundo, caprichou, Mateuzinho levantou na boca do gol, o toque de cabeça pro alto, afasta a zaga, vem Bruno Henrique, sobrou, a pancada pro gol em cima do zagueiro, bola volta com José
José Martins, tem Mateuzinho aberto pela direita. Mateuzinho domina para o time do Corinthians. Uma pressão danada do Corinthians com Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians. Vai para o cruzamento, levantou. O toque de bola de Bruno Henrique, soltou para o meio. A bola passa por todo mundo. Volta novamente para ser jogando o time do Barcelona. Vem para o toque de bola, rasga dali de qualquer maneira. Tira o jogador Loyola. A bola vai quicar no campo de defesa. José Martins domina para o time do Corinthians para ser jogando. Vai mexer também o time do Barcelona. Ele igual aqui. O bola volta para Bidu. Estica a jogada para Garro. O Garro domina para o time do Corinthians. Vem para a finta. Escapa da marcação do primeiro. Escapou do segundo tempo. O drible escapa do terceiro. Fica no chão. O árbitro manda seguir. Já domina pelo seu campo de defesa. Tenta descer contigo novamente. Recolhe no comando. Vem José Martins para a marcação. Tenta ganhar bola. O time do Corinthians não consegue. Bate, rebate. A bola sai. Lateral para o Corinthians bater. E o árbitro tá dando lateral para o time do Barcelona. Mexe o time do Corinthians. Quem sai é o Martins. Thales Magno na vaga dele. Corinthians ultra ofensivo agora. Tem só André Carrilho como volante. Não, é sério isso? Aí não dá para entender o que ele quer fazer aí. Aí não dá. Quem não tá jogando absolutamente nada é o Memphis. Isso. O Romero não entrou bem. Aí ele tira o José Martins. E tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Tá fazendo a bola chegar pro ataque. De duas uma. Ou ele sai de Camburão hoje aqui de Itaquera, ou o presidente renova por mais 2 temporadas com o Ramon depois dessa alteração. De duas uma. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A informação, a mudança no Corinthians. Sai com a número 70, José Martins, entra o 43, Thales Magno. No Barcelona também mudou, saiu o Valiente para a entrada do Quinones, já confirma a segunda troca. Tá parado o jogo lateral. Quem saiu? O Valiente. Com a 21 para a entrada do 28, Quinones. Quinones vem para o jogo com a 28. É o futebol da Bandeirantes, domina para a direita do campo de ataque, recolhe novamente o time do Corinthians, bola foi solta para Romero, Romero domina para a direita do campo de ataque para o time corintiano, caprichou, Romero tentou passar, ganha escanteio. Escanteio para o Timão bater pela direita do campo de ataque. Confirmando a segunda troca no Barcelona. Saiu 30 Oyola para a entrada do 37 Campi. 30 Oyola deixa o campo, entra o 37 Campi. 7º escanteio para o Timão. Escanteio para o time do Corinthians bater para a direita. Vem levantamento na grande área. Escanteio cobrado. Toque de cabeça para o meio. Afasta. O zagueiro tira. A bola volta para Carrilho. Tentou ganhar e fez a falta de ataque. Tá parado o jogo. Falta para a equipe do Barcelona bater no campo de defesa. E como marca a falta a favor do Barcelona, o Esteban Ostoite. Os jogadores do Corinthians estão indignados. O nervosismo toma conta dos comandados de Ramon Dias. Esse Campi é zagueiro argentino. Restabelece ali a marcação nesse setor, apesar do Leonais ser um volante, não é? Coloca mais um jogador de marcação para segurar essa entrada do Thales, o técnico. Gente, o juiz está segurando o jogo, gente. Pelo amor, dá uma olhada nisso. Mas o Carrilho deu uma solada, viu, Ronald? Sim, mas olha, dá uma olhada. Olha o tempo. Agora. Olha o tempo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. A bola volta no toque de bola com o time corintiano. O time do Barcelona com 10 em campo desde os 16 minutos. Chegamos a 21, temos o toque de bola. Thales Magno domina para o time do Corinthians. Abriu para Garro, tem Mateuzinho, tem Bidu partindo. Matheus Bidu pediu, bola vem para Thales Magno, vai para a finta. Ele caminha com a bola, tentou o toque de bola. Memphis já girou, Romero passou, soltou para Romero para fazer o gol. Mergulho, o zagueiro tira. A bola volta para Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola na direita, se soltar é boa, abriu para Mateuzinho, Mateuzinho domina, tem Thales Magno, cruzou, levantou na boca do gol, sobe a zaga, tira, corta o perigo, a bola volta no toque de bola, Thales Magno vem por baixo para fazer a falta. É falta para o time do Barcelona cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 primeiro tempo, segundo tempo de jogo, 22 de bola rolando, girando o placar da pré-Libertadores. Neoquímica Arena continua para você, Corinthians 1, Barcelona de Guayaquil 0, no agregado 3-1 para o Barcelona. O Corinthians precisa de mais 2 gols para levar para pênaltis. Na Bandeirantes é você. Alô, ô Nina. Pela Liga dos Campeões, o Real Madrid passou do Atlético de Madrid nos pênaltis, classificado para as quartas de final. Mais cedo, Aston Villa passou pelo Clube Bruges e o Arsenal, mesmo empatando, também se classificou. Bandeirantes.
mais. É o futebol da Bandeirantes, hit de verdade, é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. É lateral para a equipe do Barcelona bater de Guayaquil. É pelo setor de direito do campo de ataque. Lateral foi cobrado, a bola foi junta, frente do comando de ataque. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar o lance. A bola volta pelo setor de esquerda, lançamento foi feito à frente, tenta o toque de bola. Vem, Mateuzinho põe para fora. Escanteio para o Barcelona bater da direita. O árbitro tá dando tiro de meta, de escanteio. E o Mateuzinho, meu, cara, o árbitro, não, gente, o árbitro ia dar, olha só, tiro de meta. Aí o Mateuzinho, com a inteligência que ele tem, pegou a bola, levou pro escanteio, o árbitro voltou e deu escanteio. Cara do céu, onde esses caras estão, velho? O Mateuzinho foi o VAR do árbitro. É uma anta, né? Desculpa falar isso, mas é uma anta. Só pode ser, cara. O árbitro ia dar tiro de meta, Ronaldo. Ele pegou a bola e levou lá pro escanteio o Mateuzinho, cara. E agora ele deixa os dois lá pra cobrar o escanteio. Não, é coisa que só acontece no Corinthians mesmo isso aí, velho. Escanteio pro time do Barcelona, bater escanteio, cobrado, subiu de cabeça, Romero tirou, Garro vem pra dividir, tenta ganhar o lance, a bola solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, no bico da chuteira, corta dali, põe pra fora, vá, decide, a bola volta com o time do Corinthians, jogando com o Romero já prende no campo de defesa, ele tenta o toque de bola, aí uma anta de um torcedor, jogou a bola no gramado, eu vou dizer pra você, hein, olha aí o árbitro para o jogo, dá parabéns pro cara que jogou a bola no gramado. E tá sendo repreendido pelos torcedores ao lado dele ali. Dá pra ver o movimento no setor leste. Velho. A bola volta com o time do Corinthians que tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola do time corintiano com o Bidu. Bidu já prende pra Thales Magno, devolveu pra Bidu. É na esquerda, espaço pra cruzar, tem, bateu cruzado, o zagueiro meteu contra o goleiro. Quase saiu um gol contra. Impressionante. O Arriaga quase faz o gol. E se ele não chega na bola, quem ia chegar o Memphis, estava livrinho, já tinha armado o chute, era a chance do segundo gol do Corinthians, que pode sair agora. Nesse escanteio, o Garro na bola. Escanteio, Timão pelo setor de esquerda, escanteio para o time do Corinthians, bater para você ligado no microfone de Bandeirantes, placar de 1-0, o Corinthians precisa de mais 2 gols. O árbitro autoriza, e tá caído o jogador do time do Barcelona, é isso? É o Coroço, ele que naquele lance do escanteio estava fora do campo pedindo atendimento médico e voltou para o campo para paralisar o jogo, agora mais uma vez cai. Se já tinha a cera no 0-0, no 11 contra 11, imagina no 1-0, 11 contra 10. Vai mexer, o time do Barcelona já está em pé já o Coroço, ele sabe que se ele sair o Barcelona fica com 9 em campo. Aí ele vai se levantar, não adianta a Maca querer entrar que ele não vai querer sair de marca. E aí tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do Corinthians bater, vem pra cobrança de escanteio, o time corintiano pra você ligado no microfone da Bandeirantes. Escanteio pro time do Corinthians bater. Olha o juiz chamando a turma, calma que ele vai chamar a turma. O menino levantou muito rápido e ele tava esperando uns 3 minutos aí. Pera, calma. E vem para cobrança de escanteio, o time do Corinthians, Garro para bater escanteio para o time corintiano, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, se posiciona para cobrança de escanteio, Garro na bola pelo setor de esquerda, vem levantamento na boca do gol, se posiciona, e o árbitro para o jogo, escanteio, Garro vem para cobrança na esquerda, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, afasta o zagueiro tira, bola volta para Carrilho domina, solta para Garro pelo direito do campo de ataque, novo cruzado, vem, levantou na boca do gol, toque de cabeça em cima do zagueiro. O time do Corinthians pede toque de mão, tá pedindo pênalti. O Memphis pediu. Aí não dá pra acreditar que foi o Memphis. O árbitro tá dando o quê? Falta pro Barcelona. Falta para o Barcelona bater. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. E aí, 26 jogados, Ronaldo, Quesada, o Corinthians precisa de 2 gols. Ele deu perigo de gol aí. O que aconteceu aí dentro da área ali? Que ele mandou segurar, ele mandou apertar, ele mandou soltar. Rapaz, bateu no braço do Félix Torres a bola. Bateu no braço do Félix, é que tá aqui. Bateu. A bola volta no tanque de bola que eu digo novamente. Alô, Rafa Yasmin. Alô, Rosana Sade, ligada no microfone de Bandeirantes. A bola volta com o time do Corinthians com Garro domina, solta o toque na esquerda. Abriu para Bidu domina, tem Thales Magno, partindo pelo setor de esquerda, cá para ataque, abriu no meio. Vem pro toque de bola, Garro, ganhou no primeiro, soltou para Thales Magno pela ponta, vai para dentro da grande área, limpou, balançou, tocou para Garro, tentou cruzamento, ganha, escanteio na esquerda para o time do Corinthians bater. Sérgio Monteiro tá no Guarujá, ligado no microfone Bandeirantes. Serginho, forte abraço para você. Sidney Botelho também ligado no microfone
Bandeirantes, Milton Reis, curtindo o sonsaço e Bandeirantes. Escanteio pro time do Corinthians bater, vem para a cobrança, Garro. Timão quer o segundo gol para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ajeita para a cobrança, escanteio pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerdo, 1-0. Garro partiu, levantou no boca do gol, toque de bola do zagueiro, afasta novamente o time do Barcelona que tenta ser jogando no campo de defesa. Mateuzinho vem para ganhar a jogada. Boa, Mateuzinho ganhou, cruzou, levantou no boca do gol, passou por todo mundo, sobrou para Garro, vai bater, girou, abriu a jogada na grande área, tentou girar para bater Gustavo Henrique, não conseguiu. É lateral para o Timão bater pela direita, tem Carrilho, Bidu para Carrilho, vai cobrar lateral para o time corintiano, o árbitro manda ser lá atrás, recolhe do campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians, abertura para Bidu, Bidu domina para o time corintiano, tenta partir para o comando de ataque para Carrilho, Carrilho domina, vem para o toque de bola, soltou para o Bidu, Bidu domina para o time corintiano, gira para Carrilho, Carrilho prende o lance 28, domina o time do Corinthians, tenta descer, abertura no meio, Carrilho pode até bater pro gol, caminhão com a bola, soltou na ponta, abriu para Mateuzinho, Mateuzinho pro toque de bola de Romero, Romero dominou para o time do Corinthians pela direita do campo de ataque, vai para a finta, voltou para Mateuzinho, Mateuzinho prendeu, bico na grande área para Garro, de fora da área ele bateu em cima da marcação do zagueiro, para volta novamente, tenta descer o time do Barcelona, a bola foi junto à frente, vem pro toque de bola, Mateuzinho ganha o lance, Bidu ganhou, soltou para Garro, recolheu pro time do Corinthians, deu certo a jogada, abriu pro toque de bola curtinho, Edi Romero cruzou na boca do gol, tentou, toque de cabeça, vai para fora! Tentou novamente o jogador Gustavo Henrique, tiro de meta para a equipe do Barcelona bater. E aí bateu o instinto zagueiro do Gustavo Henrique, porque ele é muito mais alto que todos os marcadores, testou para fora. O zagueiro do Timão vira centroavante, a Neoquímica Arena em desespero. O Corinthians precisa de mais 2 gols, está criando para isso, mas ainda não furou a rede de Contreiras. Se segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata, 29 jogados, 1-0 Corinthians, Ronaldo Quesada. Olha só, eu tirar o Memphis, acho que não é o caso, porque ele pode numa jogada, não faz um bom jogo, eu concordo, mas uma jogada ele pode de repente fazer o segundo gol e incendiar de vez a partida. Não dá pra mexer com craque, eu sei que é difícil falar isso. E vem pro toque, tenta o fé, tenta a finta, jogada contigo no setor de esquerda, Thales Magno ganha lateral pro time do Corinthians bater, é lateral pro time do Corinthians cobrar, bola foi chuta pela direita para Memphis, olha o Memphis, a passividade, ele domina pro time do Corinthians, faz o giro, prende a bola, Memphis domina bico da grande área, Memphis recolhe, tentou bater direto pro gol, fraquinho o chute dele. Contreiras pega firme. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, Ronaldo Giovanelli. E agora até o Bidu tá aparecendo mais, o Mateuzinho também tá aparecendo mais. O certo é tentar colocar mais um centroavante lá pra dentro da área, mais um cara alto lá, colocar alguém ali no lugar do Gustavo ali e jogar essa bola pra dentro da área. É o que ele pode fazer. Olha o que demora o goleirão também, hein? E o único centroavante reserva do elenco, Héctor Hernandes, hoje foi cortado do banco de reserva. Não, graças a Deus que foi cortado. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente, recolhe pelo setor de esquerda do time do Barcelona de Guayaquil. A bola foi junto à frente, domina contigo novamente Coruço. Ele vem para o cruzamento na grande área, sobrou para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, caminha com a bola, Thales Magno vem pelo setor de esquerda, Bidu parte na velocidade do campo de defesa, já está no ataque, abriu para Thales Magno. Ele dominou para o Corinthians, passou na marcação no primeiro, passou no segundo, tá na grande área, vai fazer o gol, bateu em cima do zagueiro, voltou. Thales Magno para trás, Bidu tentou chega, afasta a zaga, tira. A bola volta com o time do Corinthians. Vai ser jogando Hugo Souza do campo de defesa. Corinthians numa pressão danada em cima do Barcelona. Ele Guayaquil vai aos trancos e barrancos. Tenta mais um gol. Abertura para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Ele abre o compasso, solta para toque. Ele bola contigo novamente. Recolhe a jogada. Thales Magno prendeu o sulto no meio. Tabelou, boa bola. Frente. Garro, passa o Bidu, não entrou. Pega o goleiro. É tudo que ele quer, o goleiro. Aí dá o carrinho, Memphis, goleiro se joga. Ai, Memphis. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. O Memphis jogou bola mesmo bem? Em algum momento da vida? Ele foi bem lá no início. Ele era chamado de Neymar holandês, né? Agora no Corinthians ele foi muito bem no final do ano passado, né, Ulisses? Esse início de temporada realmente ele tá devendo, eu concordo, tá devendo. É bola no campo de ataque, domina o time do Corinthians pela direita, no campo de ataque, vem pro toque, ele bola curtinho pela direita, prende Mateuzinho domina para o time do Corinthians, vai pra finta, senta na grande área, soltou o lance errado, passa mal Mateuzinho. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos Sil, a mais premiada do Brasil, CSU, pode confiar. Pega o goleiro do time do Barcelona, Contreiras para ser jogando, o tempo não para,
32 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando ao placar da pré-Libertadores. Continua pra você. Corinthians 1, Barcelona de Guayaquil 0. E aí, Nina? E no domingo, sem Gustavo Gomes, o Palmeiras recebe o Corinthians para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista. 6h30 da tarde, a bola rola. E vem pro jogo, tenta descer pelo setor de esquerda. Big Dog tá ligado no microfone Bandeirantes. Abertura para Garro domina pro time corintiano. Carrilho passa, Garro prende a jogada, soltou para toque de bola com o time de Thales Magno. Abriu para Bidu. Bidu prendeu pro time do Corinthians, deu para Garro. Garro recolhe pro time corintiano, vai pro cruzamento. Levantou a frente, o toque de cabeça do zagueirão vem para tirar. Tentava buscar a jogada com o Memphis, que tá muito mal no jogo. Ele pode fazer 70 gols, mas tá mal até agora. Domina o time do Corinthians, a abertura vem pro toque de bola de Garro para Bidu. Bidu para Garro. Garro domina pro time do Corinthians, vai para o cruzamento, levantou no banco do gol, o time do Barcelona tira todas as bolas do chuveirinho do time corintiano. A bola volta para Mateuzinho domina para o time do Corinthians, tenta o toque para Carrilho, pede, a abertura vem para o meio de campo, Garro tá livre de marcação, demora para chegar Félix Torres, agora sim para Garro domina pelo setor de esquerda, estica a jogada, é para Thales Magno no pico da grande área, pelo setor de esquerda, campo de ataque, são 2 na marcação, vem para a tabela, recolheu para Bidu domina para o time do Corinthians, volta para Garro, tá dentro da grande área, tentou cruzamento, ganha lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direito do campo de ataque, lateral foi campeonato, bola volta para Bidu. Bidu prendeu para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians. Vai para finta. Nossa, que jogada incrível. Recolheu, soltou, jogada na ponta, abriu para Garro, rolou. É para Carrilho, merece o gol, bateu. Vai para fora, a bola, linha de fundo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Parado o jogo, 34. Ronaldo Quesada, o jogo. O Corinthians abusa do chuveirinho, né, Ronaldo? Também não precisa ser toda hora assim, né? Pode ser que dê certo, mas eu acho muito pobre esse jogo só no chuveirinho, em que pese o Barcelona tá fazendo uma marcação enorme, tirando todos os espaços para desenvolver uma troca de passes, Ronaldo. É aí que tem que usar a inteligência, o Bidu, o próprio Matheus, chegar na linha de fundo, olhar e com essa bola rasteira. Porque essa bola alta eles estão ganhando todas, essa bola rasteira o próprio zagueiro coloca para dentro do gol. Já teve um lance como esse. Eu acho que foi o Thales que meteu essa bola rasteira, o zagueirão quase mete pra dentro do gol. Então, você tem que usar mais as laterais, a linha de fundo, vai até a linha de fundo e mete ela no chão. Olha lá. E tem Corinthians, cruzamento na grande área, subiu o Yuri Alberto de cabeça, põe pra fora. Alô, galera, Topolândia em São Sebastião ligado. Alô, Reinaldo, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Altair tá em Bauru. Obrigado pelo carinho da audiência. Altair, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Torcedor ouvinte do Brasil, você ligado no microfone da Bandeirantes. Recolhe no campo de defesa, novamente curtindo no setor intermediário. É bola do campo de defesa em tiro de meta para Sérgio Cabrado. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É Bandeirantes com você. Placar continua. Placar de 1-0 para o time do Corinthians. Mas o Corinthians precisa de 2 gols. O tempo não para. Bandeirantes marca. 35 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da pré-Libertadores da América. Neoquímica Arena continua para você. Corinthians 1. Barcelona de Guayaquil 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô. E vem pro jogo. Bidu lançou para Thales Magno. Um bom lance. Domina pro time do Corinthians. Partiu pela esquerda. Tem entrando o Roberto. Thales Magno vai pra finta. Lançou, cortou, escapou. Pode bater pro gol. Girou pra bater. Tentou o passe de bola errado. Ele passa. A bola volta pra Mateuzinho. Ganha lance pra Carrilho. Carrilho domina. Tem Bidu aberto pelo setor de esquerda. Dominou Carrilho. Enfiou pra Thales Magno no meio. Abriu jogada pra Romero. Prendeu na direita. Cruzou. E o Roberto subiu. Vem o zagueiro. Corta, tira. Memphis não se mexe, bola volta no campo de ataque com o time do Corinthians, já prende a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, abertura para Romero domina pro toque de bola de Carrilho levanta a bola, cansado, perde o lance, a bola vai sair para a linha de lado, lateral para o time corintiano, bater pela direita do campo de ataque. Mas quem tá jogando essas bolas no gramado toda hora? É o Gandula? É um torcedor, Ulisses. É um torcedor no... A bola volta com o time do Corinthians. Carrilho domina, abriu jogada para Garro. Garro domina de frente pro gol. Solta a jogada curtinha para Memphis. Memphis domina pro time do Corinthians. Ele vem pra finta, limpou, ameaçou bater. Tenta o drible, tenta entrar com bola e tudo dentro da grande área. Passa mal e perde a bola. Disney Plus, o Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, como transmissão da ESPN. E aí tá parado o jogo, caindo o jogador do time do Barcelona.
Caído o jogador do Barcelona, pede atendimento médico e se revoltou o Garro, que chutou a bola em direção à torcida. Torcida essa que veio para a Neoquímica Arena em número de 44.602, renda de R$ 2.910.131,90. Bidon, o próximo a entrar em campo. Eu tô lembrando aqui também do jogo, Luiz Costa, que o Corinthians tinha um jogador a menos, né, contra o Corinthians, e o juiz e o goleiro ganharam o jogo aqui. Não sei se você vai lembrar de um jogo desse aí, que tinha o Daronco, tinha o Rossi, a bola saía, ele mandava voltar, aí o cara caía, ele mandava... Mas tirou o jogador, tem que bater o lateral já. Então... Porque vai ficar com 9 jogadores em campo o Barcelona. O Corinthians tem que ser mais malandro, mexeu o Corinthians. Mas agora ele tá vendo ali que o pessoal que tá encostando ali tá pedindo pra sair, ó lá, tá vendo lá? Sai Bidu, tá aí o Bidu. Bidon. Entra o Bidon. E aí? Quesada, Ronaldo. É isso aí, né? O Bidu e o Mateuzinho jogaram muito mal hoje, né? Poderia ter tirado um ou outro. E aí vai liberar o Carrillo para ficar um pouco mais próximo ali do Memphis, do Yuri e do Thales, é isso. E vem Corinthians no campo de ataque, para foi chuta para Carrillo, domina para o time que o tira, abriu, jogada para o campo de ataque, lançamento para Memphis de cabeça, cabeceou e o Alberto foi embora, a bola, o goleiro tocou para escanteio, vai mexer agora o Barcelona, escanteio, tem que cobrar rápido, o Corinthians tem que se ligar no jogo, os caras têm que estar ligados em tudo que está acontecendo, Barcelona com 9 em campo, escanteio para o time do Corinthians, bater pela esquerda, agarrou, levantou os 2 braços, vem para a cobrança, partiu para a bola, levantou, cobrou na boca do gol, toque de cabeça para o meio, vai sair o gol! Bandeira de impedimento. Não, ele deu depois que o juiz apitou, hein? Tá caído o goleiro. Essa eu quero ver, hein? Porque pra mim o Bandeira tava já começando a correr, o juiz apitou e ele parou. Essa eu vi daqui. O time do Corinthians não reclama. Todo mundo passivo ali. Marcação de impedimento, as linhas serão traçadas logo mais. Impedimento? Mas não foi escanteio? Foi no segundo toque. No segundo toque. Gustavo Henrique ajustou pro meio e aí o Carrillo estaria impedido. Carrillo estaria impedido. Não sei não, vamos ver. Foi mal. Bandeira marcou impedimento. A bola toca no Memphis antes de chegar o Carrillo, entendeu? Agora seria legal o VAR mostrar. Eu tô na dúvida, hein? Também fiquei na dúvida aqui. Porque pra mim, o VAR decide e a dava a condição no lance. Não, mas o seguinte, no lance que o goleiro disputa, é o lance que o goleiro disputa. Eles estão achando que essa bola pega no atacante, mas ela não pega no atacante. Não pega no Memphis. Então aí não tem impedimento. Se o tá de checagem agora, eu acho que isso aí pra mim é gol. O goleiro errou total a bola. E ela não toca no Memphis. Tá na checagem do VAR agora, hein? Tá na checagem do VAR. Vamos ver se ele vai dar gol ou não. Gol do Carrillo, né? Se for dado o gol, o Emiliano tá enlouquecido no banco pedindo gol. Se for dado o gol, eu narro o gol de novo para vocês aqui. Vamos ver o que vai fazer o árbitro do jogo, o VAR tá analisando. Pois não, Ronaldo e Quesada, para mim lance normal. Porque o Memphis não chega na bola e o goleiro erra a bola e dá um tapa na cabeça do Memphis. É isso que eu vi daqui, E o Carrillo meteu a cabeça na bola para fazer o gol. Então ele vai ter que dar o gol. Para mim, gol. E o Carrillo, o Carrillo não está em posição de impedimento quando há esse toque antes da disputa do goleiro com o Memphis, tá? Então eu daria o gol. Enfim, vamos ver o que o árbitro vai resolver nesse lance aí, o VAR também. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. E a confusão vai ser armada. Estamos chegando a 41. Tempo não para. Bandeirantes marca. 41 minutos de bola rolando. 41 minutos de bola rolando para você conferir. Girando o placar da pré-Libertadores. Para você. 1 Corinthians 0 pro Barcelona de Guayaquil na Bandeirantes, é você. Alô, Nina. Jogo de ida da final do campeonato carioca, o Flamengo amplia Juninho aos 30 do segundo tempo, 2-0 contra o Fluminense. Bandeirantes. Impedimento não teve no gol. O VAR tá analisando. Pra mim o gol é legal do Corinthians. Vamos ver o que ele vai fazer. Analisou e deu gol. Bola para o Corinthians descer pelo setor de esquerda, cá para ataque. Levantamento na grande área, entrou Carrillo de cabeça! Gol!
segundo gol do Timão no jogo. Carrilho, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Carrilho, que você proporciona à torcida corintiana. Corinthians 2, Barcelona de Guayaquil 0. O detalhe do gol é todo seu, diz aí Fabiani. André Carrilho, ele que salvou o Corinthians na Venezuela, marcou o gol e coloca o Corinthians de volta. A arena pega fogo, Ulisses. E vem Corinthians, Romero soltou para Mateuzinho, levou para a linha de fundo, bateu cruzado na boca do gol, desvia no zagueiro e vai para escanteio. Corinthians precisa de mais um gol para levar para os pênaltis. Escanteio para o time corintiano bater. É na direita do campo de ataque para você ligar todo o microfone de Bandeirantes. Hit de verdade, é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet. Escanteio, Timão 2-0 para o time do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, levantamento do boca do gol, afasta o zagueiro, corta, tira, a bola volta com o time do Corinthians que domina pelo setor de direita do campo de ataque. Vem Bidon, ele prende o lance, abriu para Mateuzinho. Mateuzinho domina, cruzou na boca do gol, tentou de primeiro, o zagueiro sobrou no peito, vai sair o gol, afasta de qualquer maneira, Vadecídia. É lateral para o time do Corinthians bater, lateral para o time corintiano bater pelo campo de ataque, se posiciona pelo setor de esquerda, vem Thales Magno para a cobrança, o árbitro manda ele esperar, bate o lateral, 2-0 para o time do Corinthians, domina, Timão precisa de mais um gol, Thales Magno vai para cima, abriu para Garro, Garro domina para o time corintiano, soltou para Mateuzinho pela direita, Mateuzinho prendeu para Romero, Romero prendeu pela direita do campo de ataque, vem para o toque de bola em choque, o Barcelona, o Corinthians desce, Romero cruza em cima da marcação, escanteio para o Corinthians bater pela direita, escanteio para o Timão bater, se posiciona para a cobrança de escanteio, o time corintiano pelo setor de direita do campo de ataque, Garro vem para a cobrança, 2-0 Corinthians, Garro para a cobrança, escanteio para o time do Corinthians bater, confusão na área do Barcelona, Timão quer o terceiro gol para levar para os pênaltis, Garro na bola pela direita, 2-0 Corinthians, se posiciona, precisa de mais um gol, partiu para a cobrança de escanteio, levantou no boca do gol, afasta, o zagueiro vem para tirar, a bola já volta no toque de bola, Yuri Alberto fica caído dentro da grande área, se posiciona, é o Romero que estava caído, bola volta para a direita com o Corinthians, Garro domina, abriu jogada com toque de bola de Carrilho, Carrilho dominou, deu tapa na linha de fundo, vai para o cruzamento, prende o zagueiro, corta, recolheu Carrilho, escapou, cruzou na boca do gol, afasta, o zagueiro tira, Carrilho vem para brigar, tenta ganhar para o time corintiano, puxou de bicicleta, de primeira tentou pro gol, pôs para fora Memphis, erra o chute, tiro de meta para o Barcelona. Tava sozinho o Memphis Depay, coisa que poucos jogadores conseguiram nessa segunda etapa, mandou pra fora. 6 minutos de acréscimo e muita reclamação do banco do Corinthians que queria mais tempo acrescido. Esse lance mostra que a equipe da Bandeirantes, quando critica o Memphis, tem razão. Tava sozinho. Ele isolou a bola, ele mandou a bola lá, exagerando, lá na Corinthians Itaquera. Pô, aí não dá, né? Aí fica difícil. Tá bom, vocês elogiam, falam. Tem amarelo. Tô falando minha opinião aqui. Amarelo para Thales Magno, é isso? Thales Magno pro Corinthians, Valencília pro Barcelona. Eu tô concordando com ela. Tiro de meta novamente para o time do Barcelona. O árbitro deu 6 de acréscimos e demos a 51. 2-0 para o time do Corinthians. Vem levantamento para dentro da grande área, parte para a bola, bate, tenta levantar, buscar a jogada novamente. O time do Barcelona não consegue. Carrilho vem para a marcação. Ganha o lance para o time do Corinthians, deixa para o toque de bola de Garro. Garro perde a jogada. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente. Félix Torres vem, comete a falta. É tudo que o Barcelona quer, falta. Não pode fazer. O jogador de futebol, ele ganha bem, ele tem uma condição boa, ele é treinado, ele tem psicólogo, ele tem tudo. Ele tem que entender que nesse momento é só cercar e tentar roubar. Se fizer falta, complica. E o Corinthians com uma posse de bola absurda, quase 70% o Corinthians de posse de bola. E bola no corte, e bola de Memphis domina para o time do Corinthians, com o toque de bola curtinho para Garro, Garro domina para o time corintiano já cansado, estica para o toque de bola de Thales Magno, Garro já passa, Thales Magno tenta a finta, vai pro drible, recolhe, domina, foi puxado pela camisa, meteu a bola nas pernas do zagueiro, ele mandou seguir o árbitro, é lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, lateral para o time do Corinthians cobrar, e vai mexer o time do Barcelona, Riveiro vai embora. Vai embora o Riveiro, vem Xalá com a 29, vai se fechar o Barcelona. Quem entra? Xalá, camisa número 29. Mais um Xalá. Esse futebol. Esse é o Janier Xalá. Quem que é esse? Esse é o Janier Xalá.
É bola no campo de retaguarda, tenta descer contigo novamente o time do Corinthians, levantamento, vem pro toque de bola, tenta subir de cabeça a zaga corintiana, afasta, dentro do toque de bola contigo, não consegue. Domina o time do Corinthians, vem com Félix Torres, ele sobe para ganhar a jogada, tenta o toque contigo na intermediária, a bola sobra com o time corintiano, vai ser o jogador do campo de ataque, a abertura vem à frente do comando, tenta o passe de bola, vem Thales Magno, ganha a jogada com vontade para Yuri Alberto, ele domina para o time do Corinthians, abriu na direita, deu para Romero para Yuri Alberto domina para o Corinthians, cruzou na boca do gol, afastou o zagueiro, tira, a bola volta com Carrilho para Yuri Alberto, ele deixa passar para Carrilho domina, Yuri Alberto tá livre, Carrilho cruzou dentro da grande área, afastou o zagueiro, tirou para tocada pro gol, pega firme, segura o goleiro da Barcelona para ser o jogador no campo de defesa, 48 mais 3 de jogo, 2-0 pro Corinthians, você ligado na Bandeirantes, se posiciona para repor a bola em jogo, o goleiro Contreras, ele demora demais, 48 são 8 segundos, né, 10 agora, 11 segundos, 12 segundos, 13 segundos e a FIFA determinou 8 segundos de escanteio para o adversário, é a nova regra, hein? É lateral para o time do Corinthians bater, o árbitro vai fazer o quê? Olha lá. Vai dar amarelo. Ele parou o jogo pra quê? Não, amarelo pro Gustavo Henrique. E pro goleiro ele não deu amarelo, ele deu pra quem tava contando. É impressionante, velho. E vem pro toque de bola novamente. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de direita. Vem pro toque, Romero. Pode ser a última descida do Timão. A torcida bota fé. Cruzamento na grande área. O goleiro saiu na chorada. A bola volta. Tenta o toque de bola. Garro. Domina pro time do Corinthians. Tem atrás Bidon. Soltou pra Bidon. Bidon tem Carrilho aberto pelo setor de direita. Solta pra Félix Torres. Escora pra Carrilho. Carrilho domina novamente para Bidon. Bidon domina pro time do Corinthians para Félix Torres. 48 minutos. 49 mais 2 de jogo. Abriu novamente para Bidon. Bidon pra Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, ele ergue a cabeça, ameaça bater pro gol, caminha com a bola, tem Mateuzinho aberto pela direita, enfiou jogada na ponta, soltou para Romero domina para o time do Corinthians, voltou para Carrilho domina para o time corintiano, tentou cruzar, em cima da marcação, volta, ganha a jogada para Garro domina, de fora da área, prende o lance, deu para Memphis domina para o time do Corinthians, vem para a finta, dominou, partiu para dentro da grande área, cruzou na boca do gol, em cima do zagueiro, escanteio para o Timão, 49 minutos, escanteio para o time do Corinthians bater, Hugo, goleiro do Corinthians, vai para a grande área, se posiciona para a cobrança de escanteio, o Memphis cobrou curtinho, abriu para Garro domina, dá o tapa na bola, passou, vai, saiu o gol do Corinthians, cruzou na boca do gol, o toque de cabeça do zagueiro sobrou, Matheus de frente pro gol, ele encheu o pé, de frente pro gol sem marcação, chutou por sobre o gol para fora e tem 3 jogadores do Barcelona caído. E aí os jogadores do Corinthians cobram o Ostojic para que ele acrescente mais minutos. O Mateuzinho teve uma chance muito parecida com a do Memphis. A bola pingando, falando, me chuta. Ele respeitou tanto o pedido que mandou no topo do setor norte. E aí, Ronaldo, e aí, Quesada? Sai caro você ter jogador ruim no seu time, sai caro. Claro. Sai caro, você tem que pagar. E esse aí saiu caro também. Que esse aí trouxe. Esse aí gastou uma bala com ele. 4 milhões de dólares, a bola do jogo caiu pra ele. A bola do jogo caiu pro cara errado. Essa foi a parada. Caiu no cara errado e ele isolou a bola. Jogador medíocre, uma hora você vai ter que escalar e vai ter que contar com ele, né? Mas ainda tem uma última esperança aí, Luiz. E vem Corinthians, não acaba o jogo, domina no campo de ataque, a abertura vem pela direita do campo de ataque para Mateuzinho, ele domina. Quem sabe ele acerta agora. Dominou Mateuzinho, partiu, deu para Romero domina para o time do Corinthians no último lance do jogo para Garro. De fora da grande área, Garro puxou, perna esquerda, girou, vai bater pro gol, caminha com a bola, deu para Thales Magno prendeu, abriu para Garro, levou para a linha de fundo, bateu cruzado. Pega o goleiro. Segura Contreras. Boa jogada do Corinthians, o Garro teve toda a condição até de chutar pro gol. Tentou o cruzamento e o Contreras fazendo jus à partida perfeita que faz até aqui. Agarrou, ficou com a bola, o Ostojic já vai indo pro meio de campo. 2-0 pro time do Corinthians. Vai terminar o jogo o árbitro. Levantamento à frente. Ergue o braço o árbitro. É fim de jogo na Neoquímica Arena. 2 pro Corinthians, 3 pro Barcelona. 2 pro Corinthians, 3 pro Barcelona. No placar agregado, o Corinthians eliminado da Libertadores da América. Numa incompetência terrível do Corinthians no primeiro jogo. Na Bandeirantes, quem tá chegando por o apito final, alegre, feliz da vida. Diz aí, João Paulo Capelanes. Tá chorando por causa da Série B? Foi quase. O milagre tava tão próximo, tão perto, e passou entre os dedos. O Corinthians, pela terceira vez na sua história,
está eliminado da fase da pré-Libertadores da América. Vamos falar da arbitragem, que estão chorando aí o jogo inteiro da arbitragem isso, arbitragem aquilo, hein? Alô, Luiz Fabiani, não deu pro nosso Corinthians, Fabiani! Acabou hoje o sonho do Corinthians de conquistar o bi da Libertadores em 2025, KP. Agora, não acabou o amor da torcida que lotou a Neoquímica Arena mais uma vez, 45 mil pessoas, e o Timão deixa o campo sob 2 momentos diferentes daqueles que estão nas arquibancadas. No primeiro, aplausos, reconhecendo a entrega do time dentro de campo que não parou de correr. Terminados os aplausos, o grito: é guerra, domingo é guerra. Por que, KP? Domingo tem um joguinho aí. Corinthians e Palmeiras. Jogo de ida, final do Campeonato Paulista. Não tem mais Libertadores pro Corinthians, mas nas próximas semanas tem possibilidade de taça no Parque São Jorge. É verdade, mas olha só pelo lado bom, Ronaldo Giovanelli e Leandro Quesada. Não tem mais a Libertadores, mas pelo menos tem a Copa Sul-Americana. Ronaldo Giovanelli. Bom, Capelanes, é aquela história, né? O Corinthians foi eliminado no primeiro jogo lá no Equador, né? Não há dúvida nenhuma. A chacoalhada que o Corinthians tomou lá, culpa do técnico, inclusive, né? Que foi medroso mais uma vez. Inclusive, Medo e Ramon são termos, nomes, né? No caso, Ramon é um nome e o Medo é um termo que caminham sempre na mesma frase, né? Porque Ramon é um cara que tem medo. Faz muita bobagem, né? Faz muita bobagem. Tem feito bobagens desde que chegou aqui, escala mal, muda mal, né? Escalou errado lá, uma postura errada no Equador, que custou caro para o Corinthians nesta disputa para chegar à fase de grupos da Libertadores da América. E hoje seria difícil, né? Contra um adversário que se fechou, Ronaldo. Muito excepcional o trabalho feito pelo Segundo Castilho. Ouvi até alguém falar aqui, pô, esse cara é mais técnico que o Ramon. Pô, é desnecessário falar isso, né? Qualquer um é melhor técnico que o Ramon. Qualquer um. Você pegar um cara que tá passando agora ali na estação Corinthians de Itaquera, você vai encontrar alguém que é melhor que o Ramon como técnico. E esse presidente é um frouxo, porque não consegue demitir o treinador. E se o Corinthians jogar esse futebol que tem jogado nos últimos jogos, nas últimas partidas, vai tomar pau do Palmeiras nos 2 jogos. Lá na casa do Palmeiras no Allianz e aqui na decisão no dia 27 de março. É só um teaserzinho pra gente já projetar o que vem pro Corinthians aí nos 2 próximos jogos, Ronaldo. Eu já vi coisa diferente. Se jogar desse jeito aqui, Palmeiras não ganha. Jogar da forma que jogou aqui hoje, o Palmeiras não ganha desse time não. Apesar de ter Bidu, apesar de ter Bidu, apesar de ter Mateuzinho, e da forma que jogou, da forma que todo mundo desapareceu e depois aparece no final chorando, mandando mensagem. Então é sinal que esse time que tá aqui colocou medo em muita gente. Foi o que eu percebi agora aí. É que a bola do jogo caiu no pé do cara que é analfabeto da bola, né? Caiu no pé do Mateuzinho pra ele colocar pra dentro do gol. Mas só o fato de as mensagens serem mandadas todas agora pra mim, o Capelano desaparecer chorando, é sinal que esse time aqui fez ele ficar ali cheio de fralda. Então, eu vejo que o Corinthians precisa urgentemente de laterais, de alas. Isso precisa. Agora, da forma que jogou aqui, todo mundo segurando, todo mundo com medo, torcendo contra, porque se sai mais um gol aqui e se cai no pé do Garro essa bola, que era pra matar o jogo aqui e ir pros pênaltis. Vocês esperaram até agora pra ficar zombando e zoando aí, chorando. Ronaldão, então é isso, o Corinthians é isso. Ronaldão. Vocês têm que esperar até o final, vocês não podem comemorar antes. Não. Vocês têm que ficar preocupados mesmo, você tem que aparecer chorando na rádio. Então o Corinthians, o gostoso de ser corintiano é isso. É de ver que vocês esperam até o final e depois aparece com essa cara de bolacha aí. Isso que é gostoso. Ronaldão, deixa eu falar uma coisa, nem tudo está perdido. Atenção, você que é do rock. Bom, pra mim hoje, cara do jogo, pra mim hoje, pra finalizar de minha parte, calma. Cara do jogo, pra mim, não sei se vai da mesma linha do Quesada aí. Eu vou. Foi o Garro. Quero saber que música que você vai escolher hoje. Alô, Ronaldo Soares Giovanelli. Que música que você quer hoje, Ronaldo? Você que é roqueiro, você que é do rock, Ronaldão. Será que ele quer a música do Chorão? Rock do Charlie Brown Jr.? Cadê? Foi dormir? Ô, Quesada, cadê o Ronaldo Giovanelli? Ele tá aqui, Ô, Ronaldão, pede uma música.
Já tô 3 entregando vezes aí. eliminado Obrigado, da bom trabalho a todos pré-Libertadores, vocês Ronaldo aí. Giovanelli. Continua com a palhaçada aí, um abraço. Não, 3 vezes eliminado da pré-Libertadores, Ronaldo. Tem que pedir música aqui na Rádio Bandeirantes, Ronaldo. Tem Charlie Brown aí? Vamos tocar Chorão aqui, em homenagem ao Ronaldo Giovanelli. Leandro Quesada, a gente vai colocar aqui o craque Bandeirantes. Não deu pro nosso Corinthians, mas posso falar? Final de semana tem clássico na Bandeirantes, tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. O Corinthians que entrou desmoralizado pro jogo contra a equipe do São Paulo, ou contra o São Paulo não, contra o Santos, pelo menos vai com moral contra o Palmeiras, porque desempenhou um bom futebol hoje, não, Quesada, apesar da eliminação. Enfrentou um adversário que não chutou uma bola ao gol, entendeu? Sinceramente não. Sabe o que é? Eu sou um dos poucos que falam isso, tá? Então guarde isso na sua mente, no seu coração. Corinthians, naquela sequência de 9 jogos, enganou boa parte da torcida e da crônica esportiva, tá? Corinthians só enfrentou adversário ruim naquela fase final do Campeonato Brasileiro. Pegou times que estavam sendo rebaixados. Pegou times que não estavam jogando bem. Fez o que tinha que ser feito. Não estou tirando o mérito aqui, tá? Uma arrancada maravilhosa. Só que nesse ano, cara, não adianta a gente enganar o torcedor do Corinthians. O Corinthians não fez um grande jogo em nenhum momento. Hoje teve raça, teve vontade, fez um bom primeiro tempo, é verdade. Teve 4 boas chances na primeira etapa, fez apenas um gol. Mas o time é ruim. Os laterais são fracos. Os zagueiros são medianos para baixo. Corinthians não tem opção se o Garro não tiver condições de jogar. Coronado, que poderia ter tido a grande chance aí, que eu não gosto, vive machucado. O Memphis, que eu acho um baita de um jogador, não tá jogando absolutamente nada. Memphis andou em campo hoje, gente. Andou em campo hoje. Então, tem muita coisa errada, entendeu? E aqui eu não vou ficar enganando o torcedor e realmente não vou. O Corinthians não foi atacado hoje. Enfrentou um adversário que foi inteligente, veio com uma postura defensiva. Óbvio, qualquer time do mundo que fez 3-0 em casa vai jogar com essa postura. E aí o árbitro também, não vou falar do árbitro também, que eu vou ser injusto, não vou jogar essa conta no árbitro. O árbitro também ajudou a picotar esse jogo, né? Cera do goleiro, toda hora o Caicai do time do Barcelona, né? Só deu 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Quer dizer, isso vai minando todas as possibilidades remotas que o Corinthians poderia ter. E mesmo assim, olha, hein, diante dessa crítica, quase que o Corinthians faz 3-0 e mandaria a decisão para os pênaltis. Nesse momento, o Ulisses provavelmente estaria narrando as grandes defesas do Hugo Souza. Fica uma lição, precisa melhorar esse elenco se o Corinthians quiser acabar com essa sina de não ser campeão há quase 6 anos. Vai ter a chance agora contra o Palmeiras. Vamos ver como é que o time vai se comportar diante do Palmeiras. Eu, ao contrário do Ronaldo, eu respeito muito a opinião do Ronaldo. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar o nível de futebol para ser campeão paulista, tá? Eu vou morrer com esse meu pensamento, porque o Palmeiras tem um outro nível de jogo. O Palmeiras vai atacar o Corinthians. Hoje o Corinthians não foi atacado aqui na Neoquímica Arena. Então hoje não dá para falar nada da defesa, porque enfrentou um adversário que veio com o resultado pronto. Então vamos ficar ligado, porque o nível de enfrentamento com o Palmeiras vai ser totalmente diferente. Eu concordo contigo, Quesada, em tudo que você falou. Quero saber se Ronaldo Giovanelli concorda contigo. Alô, Ronaldão, concorda com Leandro Quesada, Ronaldo? Cadê o Ronaldo? E aí? Oi, Ronaldão. Tem jeito, Ronaldo. Precisa chorar, Ronaldo. Calma, foco na Sula. Foco na Sula e na final do final de semana. A decisão do fim de semana. Calma, Ronaldo. Chega, bravo, Ronaldo. Chega. Sobe o chorão aí. Bravo. Não. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar. Tá de volta, alô? Ronaldo Giovanelli, opinião do jogo, craque Bandeirantes. Quero saber, Ronaldo, concorda aí? O Corinthians vai bem pro fim de semana, Ronaldão? Calma, Ronaldo.
Ronaldo, poxa vida. Calma, foi quase. Amanhã, prepara a marca, pai. Aliás, eu tenho uma sugestão, atenção, amanhã no Jogo Aberto, não percam. Eu vou solicitar 2 macas e um guindaste. Uma maca para Ronaldo Giovanelli, outra maca para Chico Garcia, corintiano enrustido. Sai do armário, Chico. Sai do armário. E para Ulisses Costa, que uma ambulância não vai ser capaz. Somente um guindaste para tirar tamanha tonelada. 11h36, o craque Bandeirantes com voto de Ronaldo Giovanelli no ar. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vou começar com você, alô Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes. Ô Quesada, agora brincadeiras à parte, é claro. Claro. O Corinthians não foi mal no jogo não, viu, Quessadinha? É que, infelizmente, a bola que caiu no pé certo, na hora certa, no Depay, ele falhou. E outras bolas que caíram nos pés errados na hora certa, infelizmente, foram os pés errados. Do Mateuzinho, do Bidu. Não caiu uma boa no Garro, no Yuri Alberto. Isso é jogar mal. Quando eu falo jogar mal, também eu passo pela parte individual, né, João? Não tô falando só da parte coletiva. Vamos lá, parte coletiva, defensivamente. Partida perfeita do Corinthians, não sofreu nada. Organização de jogo, aí é dificuldade. Muito chuveirinho na área, pô, não dá pra viver de chuveirinho, entendeu? E aí o individual, é isso. Caiu no pé do cara certo, que é o Memphis, que fez bobagem. E caiu no pé do cara errado, que é o Mateuzinho, que sempre faz bobagem, entendeu? É isso. Garro, tá? Garro. O Ronaldo já tinha falado Garro, eu vou no Garro também. Alô, Ronaldo Giovanelli. Meu Deus, até engasguei aqui. Hein, Ronaldo? Não vai votar? Mas vai só reclamar, chorar da arbitragem? A arbitragem não foi tão mal, né, Quesada? Ou foi? A arbitragem? Foi preponderante pra eliminação do Corinthians? Picotou muito o jogo, mas aí também agora ficar reclamando da arbitragem e não olhar pro trabalho do Ramon é fácil, né? Expulsou o jogador do Barcelona, o gol acertou, o gol legítimo do Carrídio, não é? É isso. Eu acho que assim, ele errou na cronometragem dos acréscimos no primeiro tempo e deixou o bom goleiro Contreras segurar muito o jogo na reposição, entendeu? São esses detalhes. Mas não vou jogar nas costas do uruguaio, não. Então tá certo. Então Garro é o craque Bandeirantes na vitória / eliminação do Corinthians. Vem aí o apito final da Rádio Bandeirantes pra gente falar muito direto dos bastidores. Ô Quesada, você trouxe uma informação aí na semana passada aqui no Esporte em Debate que em caso de eliminação o Ramon Dias ele deixaria o cargo. Essa informação ela segue firme? Há essa possibilidade, Quessadinha? Como é que tá o bastidor aí? Ele cai se perder o título do Campeonato Paulista. Ah, é? Perdeu o Paulistão, já era. Ele tem uma sobrevida aí. Fabiane deve ter essa informação aí também. Essa é a ideia de momento do presidente Augusto e do Fabinho Soldado. Se perder o Campeonato Paulista, aí vai ser difícil segurar o Ramon, né? O Ramon tá completando. Ele tá completando quase um ano de Corinthians já, né? Ele não chegou ontem, ele não é um novato no cargo de técnico, né? Eu tô falando novato, ele já é velho, eu tô falando no sentido de estar pouco tempo aqui, né? E eu, sinceramente, não tô vendo essa evolução. Pra falar a verdade, se comparar com aquela reta final do Brasileiro, o Corinthians não tá jogando o mesmo futebol não, hein? Não tá, vamos ser sinceros, não tá. Qual foi, na lata pra você, tá? Qual foi o grande jogo do Corinthians nessa temporada? Aí, tá vendo? Pensou muito, entendeu? É isso. Quando a gente pensa muito é porque não teve, né? Não teve. Não teve. O grande jogo, clássico, vamos lá. Jogou bem contra o Santos, os 2 jogos. Foi pau a pau os 2 jogos, ganhou. Mas não foram atuações maravilhosas. Tomou um chocolate do São Paulo no Morumbi. Empatou com o Palmeiras porque o Estevão bateu o pênalti e o Hugo apareceu para salvar.
De resto, nossa, tá difícil encontrar o grande jogo do Corinthians na temporada. Poderia ter sido essa noite, não foi, né? Você tem toda a razão. 11h41, vem aí o apito final. Luiz Fabiani nos bastidores da Neoquímica Arena. Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes. E Ronaldo Giovanelli. Vamos ligar pro Ronaldo? Vamos tentar colocar o Ronaldo por telefone para saber a opinião dele. O que esperar do Corinthians para a sequência de 2025. Vem aí o apito final da Bandeirantes. E você, alô, nação corintiana. Põe o hino do Corinthians pra mim aí, por gentileza, Misha. Vai, Corinthians! Claro, eliminação precoce, vai pra Sul-Americana. Eu sei que dói, é chato, é irritante. Mas vamos falar a grande verdade? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Com esse atual time aí, se melhorar, uma postura, manter o padrão. Olha, Campeonato Paulista, a decisão tá aí. Sul-Americana, Corinthians entra como um dos favoritos. Olha, a temporada que pode render alguns títulos, coisa que não acontece com o Corinthians desde 2019. Faz tempo pra caramba, hein? Vem aí o apito final e vai, Corinthians! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, o Disney Plus está com o melhor do futebol. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. E Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol! Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! É bola pro time do Corinthians bater, escanteio pro time do Corinthians bater. Garro vem na bola, partiu pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol. Félix Torres! Timão, na cobrança de escanteio de Garro, a bola vem na intermediária, ele sobe mais que a zaga do Barcelona, subiu, cabeceou, a bola deu na bochecha, direita da rede, morreu no fundo do gol. Félix Torres pro Timão, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Félix Torres, que você proporciona à torcida do Corinthians. Corinthians 1-0 pro Barcelona de Guayaquil. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Fabiani. A arena virou um pandemônio, porque era isso que o Corinthians precisava, pelo menos um gol no primeiro tempo. E logo de quem? Félix Torres, cria do Barcelona de Guayaquil, que marca o seu primeiro pelo Timão e não comemora. 1-0 para o Corinthians, que precisa de mais 2, pelo menos, para levar para as penalidades. É bola pro Corinthians descer pelo setor de esquerda, cá para ataque. Levantamento na grande área, entrou Carrilho de cabeça! Gol! Do Corinthians! Carrilho de cabeça para fazer o segundo gol do Timão no jogo. Carrilho, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Carrilho, que você proporciona à torcida corintiana. Corinthians 2, Barcelona de Guayaquil 0. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Fabiani. André Carrilho, ele que salvou o Corinthians na Venezuela, marcou o gol e coloca o Corinthians de volta. A arena pega fogo, Ulisses.
11h45, marcou o quinto sinal, microfone de esportes da Bandeirantes abrindo os trabalhos com o apito final. Você, ouvinte Bandeirantes, Nina Gagliotti tá aqui ao meu lado. Vamos fazer o seguinte, Ninoca, você vai me auxiliar aqui, tá? Você vai passar o super placar, temos jogos importantes aí da rodada, de estaduais por todo o Brasil. Copa do Brasil, hein? Quase rolou zebra, hein, Grêmio? De novo, quase entrou pelo cano. Nós tivemos também uma zebraça aí, envolvendo quase uma zebra, né? Ceará e Confiança. O Ceará avançou nas penalidades, a gente já fala muito sobre isso também. E um detalhe, hein? Um detalhe importante. Alguns jogos estaduais rolando, decisões, Copa do Brasil, Liga dos Campeões da Europa e, claro, a fase pré da Copa Libertadores da América. Então, Ninoca, fica aberta aí, por gentileza, com a aba no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Teve um ouvinte no Esporte em Debate que falou que a gente não dá moral pra galera do YouTube. Quê? Se tem uma rádio no Brasil que dá moral pra ouvinte, é a Rádio Bandeirantes. Não só no YouTube, mas também no WhatsApp. Então, atenção. Torcedor corintiano, vamos fazer uma brincadeira aqui, entre aspas, uma brincadeira, que eu sei que você tá pistola da vida. Você, torcedor corintiano, daqui a pouquinho nós vamos abrir o quadro Alô Torcedor. O que é o quadro Alô Torcedor? Você vai gravar um áudio pra gente no 119-9904-8756. O WhatsApp da Bandeirantes é esse, 119-9904-8756. Coloca o seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem. Quer desabafar? Quer gritar? Quer comentar? Quer criticar? Quer elogiar? Pode mandar o que você quiser pra cá. Vou repetir. 119-9904-8756. Corinthians eliminado da Copa Libertadores América, vai pra Copa Sul-Americana, tá? Tem muita fake news aí, atenção ao regulamento. Existem duas partes da fase pré da Libertadores. A primeira fase é a que o Boca caiu. Quem cai na primeira fase não joga nem a Copa Sul-Americana. Como o Corinthians cai na segunda fase da pré-Libertadores, o Corinthians joga a Copa Sul-Americana. Então o Corinthians jogará a Copa Sul-Americana, tá certo? Tô vendo muita gente da rede social falando que acabou o ano e tal. Pessoal, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana e Campeonato Paulista decisão. Então assim, são 4 competições que o Coringão vai jogar ainda, tá? Claro que eu sei que você queria Libertadores, aquela história toda, mas agora é olhar adiante, não adianta olhar pra trás. Tem que pegar, olhar adiante, mas não esquecer os erros do passado para que você não os repita no futuro. Perfeito? E muito menos no presente também. Nina Gagliotti, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouquinho uma bateria de mensagens no Alô Torcedor, o 119-9904-8756. Pode ler aí, vamos lá, Ninoca! Algumas mensagens chegando aqui no chat do YouTube, uma delas, o Alex Tavares dizendo que a camisa 10 do Corinthians pesou demais pro Memphis, que tá muita coisa pra ele. Não, cara, é aquela coisa, né? Realmente não entrega aquilo que o torcedor tava esperando, né? Era o jogo pra ele poder... Porque assim, gente, não é menosprezando nem diminuindo. Você marcar o gol contra o Ituano, contra um São Bento, contra um São Bernardo, Campeonato Paulista, não que não vale, é claro que vale. Mas, velho, jogador grande, que ganha salário alto, ele tem que ser jogador de jogo grande, entendeu? Meter gol contra time inferior, de Série B, Série C, pô, até nós, entendeu? O Memphis Depay não quis a 10, que tava em contrato também, que deram a chave do clube pra ele, não deram aí? Então tem que decidir, irmão. Jogou nada, andando em campo, pesado, tem que ser criticado. Ai, mas temporada passada ele também foi pra pôquer, foi pra festa, foi pro caramba 4, ok. Mas entregou na reta final. Futebol é implacável, destrói reputações. Principalmente quando você tem uma vida exposta, socialmente falando, como ele tem. E por um lado é legal que ele tá abraçando o lado cultural do nosso país. Só que chega uma hora, irmão, que tem que focar na parada. O seu desempenho hoje, Depay, foi um lixo. Lixo. Você pegou a camisa 10 do Corinthians, rasgou, catarrou e pisou em cima, irmão. Só faltou tacar fogo. Porque o seu desempenho de entrega, de intensidade... O Mateuzinho é ruim. O Bidu é fraco. Mas pelo menos os caras estão lá correndo, se dedicando. O Depay nem isso hoje. E não tô pegando o cara pra Cristo aqui pra falar que o Corinthians foi eliminado por causa dele. Porque não, é um conjunto. Ganha todo mundo, perde todo mundo. Mas em jogo grande, irmão, tem que aparecer o 10. Não queria 10? O que o 10 fez? Cadê o momento grande, decisivo? Fez nada, irmão. Nada. Jogou com o nome. Uma vergonha e constrangedora atuação do tal do Memphis Depay. Pois não, Ninoca, perdão. Não, mas alguns comentários por aqui no chat do YouTube. Muito dinheiro para um jogador comum. Memphis vaza, diz o Walter Correia. Não é loucura, hein?
Ele não é comum, ele é um baita jogador, mas hoje o torcedor, inclusive aqui no nosso WhatsApp também chega uma mensagem interessante dizendo que o Corinthians paga 3 milhões pro Depay jogar pôquer e não futebol. Ah, cara, assim, eu costumo falar o seguinte, eu não sou muito daquele jornalista, e respeito quem faz, eu respeito todo mundo e tá tudo certo, tem espaço pra todo mundo, mas o lance é o seguinte, eu não sou aquele cara que fala assim toda hora, o que o cara faz fora de campo não me importa, porra, claro que importa, velho. Claro que importa, é que nem o negócio do Neymar aí que rolou, entendeu? Como é que não importa, velho? Machuca contra o Bragantino, ao invés de focar na recuperação que nem o Hulk tá fazendo aí, entendeu? Que já é o cara mais do que consagrado também, assim como o Neymar, financeiramente falando, não vou nem entrar na discussão. Vai lá pra Sapucaí, vai lá, aí os passa-pano, e tá tudo certo, quem quer passar pano, passa. Não, mas vocês acham que ele ia ficar pulando e tal? Aí não bebeu o negócio, aí não ficou desgastando, aí não sei o quê. Ah, faça-me o favor, velho. Eu tô cansado desse negócio aí do protecionismo e mão de jogador que nunca ganhou nada. O Depay, você nunca ganhou nada pelo Corinthians, irmão. Nada. E outra coisa, hein? Um monte de jogador do Corinthians que nunca ganhou porcaria nenhuma. Vocês subiram num salto desgraçado por causa de 10 jogos do ano passado, que vocês não fizeram mais do que obrigação, que era tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, recebendo salários milionários, tendo toda a estrutura do mundo no CT Joaquim Grava. Vocês estão de sacanagem, velho. E subiram num salto achando que são ídolos, que são isso, que são aquilo. Vocês conseguiram ser eliminados pela 3ª vez da fase pré da Libertadores, velho. Vocês são gênios, meu. Vocês são gênios. Meus parabéns aos envolvidos aí, tá? E de novo, só pra dar uma sublinhada, tem muito jogador ruim no elenco do Corinthians. Eu venho falando isso aqui há meses. Time desequilibrado. Você vê que é um sistema defensivo frágil, 2 laterais fracos, a zaga também cozida. Os próprios meio-campistas também de contenção que ou corre, é aquela coisa, ou corre ou pensa também. O Martínez é aquela coisa, ou ele corre ou ele pensa. E geralmente ele tá só correndo, então não tá pensando também. E aí você tem poucos talentos individuais. Garro, que é um baita jogador, Yuri Alberto, que faz seus golzinhos, e o Depay, que é o 10, nhaca, velho, pesado, fora de rotação. O time numa intensidade, o cara andando em campo, velho. Vergonha. Se eu sou o Depay, eu chego no vestiário e falo, me dá a camisa 17 aí. Me dá 20, 22. Tô a 10. Eu não mereço vestir a camisa 10. Eu não mereço vestir a camisa 10 de tantos craques. Craque Neto e tanta gente boa que passou pelo clube. Rivelino e o caramba 4. Nunca ganhou porcaria nenhuma, irmão. Chegou com um cartaz gigantesco. Quer fazer pôquer, quer não sei o que, é o narguilinho, é a cervejinha. Vai pro inferno, irmão. Vai pro inferno. E eu não sou corintiano, hein, bicho. Mas tô me colocando no lugar do corintiano, que deve estar pensando aqui, que paga ingresso caro, que se ferra pra poder ver o time jogar e ver o cara com esse desempenho patético, medíocre e vergonhoso também, que não condiz com a tradição da camisa 10 do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que piada. Desculpa, Ninoca, só um desabafo que aqui é Corinthians, você tá ligado. Tem torcedor criticando técnicos argentinos. Por aqui também o Marcos Paulo Santos diz o seguinte: o São Paulo e o Corinthians estão jogando a mesma bolinha. Detalhe, os 2 técnicos são argentinos e estão há quase 1 ano à frente dos seus respectivos clubes. O São Paulo é um desistente, né? Que a temporada passada o São Paulo foi um desistente na temporada. Foi eliminado da Copa do Brasil da Libertadores. O que os caras fizeram? Largaram, velho. Os caras abandonaram a parada. Dane-se. Vida que segue. Vamos esperar terminar o ano. Já tinha garantia da vaga na Libertadores, mas mesmo assim, irmão, a camisa do São Paulo, velho. Para. E os caras andando em campo. E o torcedor otário, né? Porque é um otário. O torcedor é um otário aqui no Brasil, né? Vamos falar a verdade? O torcedor é um grande otário. Eu sou otário também, porque eu sou torcedor. Pago plano de sócio, tenho cadeira lá. Quase não vou no estádio, que eu trabalho aqui. Entendeu? Mas tamo lá, né? Fazer o quê? Porque o nosso amor é muito maior do que esses jogadorzinhos aí que passam pelo clube e acham que são ídolos. E são ídolos de barro. Com esses dirigentes patéticos, com gestões ridículas, entendeu? Então esses caras passam, o clube fica o nosso amor também, você tá entendendo? Feia coisa. Só mando um abraço pra Alex Doblas, filho do Alemão, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol brasileiro aqui, pouco valorizado por muita gente. Viva o Alemão, viva a história do nosso país, Botafogo, São Paulo, seleção brasileira, viva Alex Doblas e uma cidade maravilhosa que o abraça, assim como a sua família incrível. Craque Neto mandou mensagem pra nós aqui, tá ouvindo a gente. Ô craque, feia coisa, hein, craque? Tem problema, amanhã é outro dia. Vamos lá, Ninoca, mais gente. Mais gente por aqui. Olha, o nosso ouvinte Romerito Macedo manda o seguinte: o Memphis não chega nem perto de limpar a chuteira do Roger Guedes. Ele não entendeu o que é jogar no Corinthians. Vergonhosa a atuação dele e não é de hoje. O torcedor começa a lembrar também de outros jogadores que tiveram passagem. Roger Guedes nesse time faria diferença hoje, tá louco, o Roger Guedes jogou um bolão no Corinthians, tudo bem que foi curto e tal, mas joga uma barbaridade, velho, brincadeira. E aí, Ninoca, mais gente aí, pode emendar um no outro aí, vambora.
Vamos lá. Tem gente falando aqui que tem que mandar essa comissão técnica embora. Aliás, teria que ter mandado no final do ano. Daqui a pouquinho a gente ouve ao vivo a coletiva de imprensa do técnico Ramon Dias. Ele que hoje é aquele típico dia que ele vai pedir para traduzir todas as perguntas para ele, né? Ele dá aquela certa enrolada na coletiva. E aí alguns, claro, uma zoeira rolando solta aqui no chat do YouTube. Pode, e outra também. coisa, tem que pôr os memes também. Pode pôr aí a resenha, faz parte. O torcedor, não adianta ficar bravo também, velho. Entendeu? Pode ficar bravo, lógico, tá? Mas por causa de meme, de zoação amanhã, na padaria, no restaurante, no bar, nos programas esportivos, seja onde for. Gente, vem cá. Vem cá, eu não vou normalizar isso aí. Se vocês querem normalizar, tudo bem. Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do continente. Corinthians tem jogadores como Depay, Yuri Alberto, Garro, sabe? Hugo, goleiro, baita goleiro por sinal. Oi. E cai na fase pré? Hein, Fabiane? Fala, Capê. Tava com alguns problemas de sinal aqui. Bom Fica saber tranquilo. que você está me ouvindo. Quem tá falando agora é o Segundo Castilho, treinador do Barcelona de Guayaquil. E ao final da entrevista dele, tem um prazo estipulado pela Conmebol para que o Ramon Dias fale em até 5 minutos. Hoje, Ramon Dias sozinho, sem Emiliano, pelo regulamento da competição. Vamos ver o que o treinador do Corinthians tem a explicar. Logo menos ele tá por aqui. Maravilha, vamos tentar pegar o Castilho aí, o treinador. A gente tem condições de ouvir aí o segundo Castilho? Vamos ouvir então o segundo Castilho e o último Ramon, né? Entendeu? É a dupla de hoje. Mas já chegou o Castilho? Tá falando já, não? Ou mosquei aqui? Tá falando, já tá nos finalmente aqui do Segundo Castilho. Não, pode subir um sonzinho um pouquinho aí. Não tá chegando pra gente aqui, rapaziada. Agora chegou, vamos lá. Beleza? Ó, Ramon chegando aqui agora. Então segura daí, Fabiane. Pode segurar daí porque você tem aí acesso à visão do Ramon Dias. E aí quando ele começar a entrevista coletiva, você toca a parada daí. Perfeitamente. Já tá no posicionamento, vai começar Ramon Dias por aqui. Boa noite, Ramon. Marco Belo, Rádio Transamérica. Ramon, no vestiário agora com os jogadores, vocês comemoraram a vitória? Os jogadores se congratularam pela vitória? Foi um bom trabalho? Ou mais lamentaram a desclassificação para o Barcelona? Porque é um sentimento dúbio do torcedor que aplaudiu o time pela dedicação, mas ao mesmo tempo o time está fora da Libertadores da América. Obrigado. Creo que todos estábamos ilusionados, tanto nosotros como la gente, de clasificar en la Libertadores, porque el grupo hizo un esfuerzo enorme para obtener esta posibilidad de poder jugar la Libertadores. Y la verdad, estamos dolidos porque realmente tenemos un gran equipo. Por ahí fallamos todos, allá en Ecuador fallamos. Y la ventaja era importante de ello. Pero hoy el grupo demostró que tiene carácter, que tiene determinación. Por ahí no conseguimos lo que quería la gente, que queríamos todo. Por eso estamos dolidos, porque estábamos muy ilusionados todos juntos. Y cuando pasan estos tipos de cosas, te duele, y te duele mucho, porque jugar la Libertadores es algo muy importante para el club, para nosotros, para los jugadores, para todos. Estábamos ilusionados porque teníamos un equipo que realmente por momentos jugaba muy bien, tuvimos un par de definiciones, no estuvimos tranquilos en la creación de mitad de cancha para adelante, pero tuvimos muchas situaciones. La verdad yo tengo que agradecer a los jugadores, a la gente cómo acompañó, cómo estuvo. Estábamos muy ilusionados para tratar de que Corinthians pase. Pero bueno, el fútbol también tiene esta cosa, el adversario juega. Queríamos pasar, pero bueno, esta es una de las desilusiones que tenemos porque no pudimos pasar. Ramon, aqui é o Centro, Bruno Cassucci do GE. Agora há pouco, na entrevista anterior, o técnico do Barcelona disse que era parte da estratégia dele preencher a entrada da área, porque ele sabia da qualidade dos jogadores do Corinthians para triangular, e forçar cruzamentos, forçar o Corinthians a jogar pelos lados. E de fato a gente viu o Corinthians com 44 cruzamentos essa noite. Sim, tuvimos muitíssimo. Era uma parte da sua estratégia também que o Corinthians cruzasse tanto na área, ou de alguma forma faltou
não sei se recurso ou tranquilidade para o time chegar por dentro, pelo centro do campo? No, bueno, la estrategia era primero presionar, no darle salida. Me parece que el gol, tuvimos un par de situaciones y no la pudimos concretar. Creo que el gol fue demasiado tarde. Nosotros habíamos hablado con los jugadores que teníamos que hacerlo entre 15 y 20 minutos, ya teníamos que haber hecho el gol. Porque tenemos potenciales, no estuvimos precisos, sí tuvimos situaciones y no las pudimos concretar. Realmente el equipo a mí me gustó porque fue intenso, dio el máximo, creamos situaciones, no las concretamos. Por eso es la desilusión de todo. Tardamos, me parece, en mi punto de vista, tardamos en convertir el primer gol. Estaba programado que teníamos que intentar presionarlo de la manera que le podamos hacer el gol entre 15 y 20 minutos, pero no pudimos. Ramon aqui, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. O Memphis Depay é um jogador que foi contratado ao Timão para ser protagonista e para decidir jogos como o de hoje. Tanto no Equador quanto hoje ele não conseguiu participar de gols e de jogadas perigosas do Corinthians. Qual o grau de satisfação da comissão técnica ao 2025 do Memphis? Me parece de que llegó Memphis, está siendo protagonista. Es un gran protagonista de todo lo que se está haciendo en Corinthians. No solo Memphis, sino creo que todo el grupo, todo lo que estamos trabajando. El equipo me parece que tiene una evolución muy grande y va creciendo. Por ahí encontramos alguna dificultad de entrar en el juego asociado ahí en la definición. Pero realmente está siendo protagonista. Creo que nosotros, los dirigentes y los hinchas, me parece que están contentos de las prestaciones de Memphis y de todo lo que está pasando. Lamentablemente hoy estamos dolidos porque no pudimos pasar. Pero el equipo entregó la vida. Hoy entregó la vida, entregó todo, sabiendo también que el domingo tenemos un partido importante y hoy dio el máximo de su capacidad, ganando el partido, no llegando a convertir el 3 goles que tuvimos situación. Pero me parece que el equipo sigue siendo protagonista y ojalá que el domingo podamos ser protagonistas también. Ramon aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97, me permita duas questões, 2 questionamentos. Primeiro, ainda sobre o Memphis Depay. Por ser uma estrela internacional, por ser um jogador que chama a atenção da mídia internacional, dos outros times, a falta de intensidade nos últimos jogos, isso tem irritado por parte da torcida? E essa falta de intensidade te preocupa para as próximas partidas? E a situação do Rodrigo Garro para a decisão do campeonato da parte física, por favor. Me preguntou da intensidade do equipo. No, bueno, pero también tenemos que pensar que en estos últimos 3 o 4 partidos fueron una seguidilla cada 3 días. Y el desgaste se siente. A pesar que el equipo tiene carácter, no solo de Memphis, sino de todos. Creo que tiene carácter, tiene determinación. Pudimos ganar el partido no haciendo los 3 goles, porque era lo que queríamos, lo que pretendíamos. Pero creo que el equipo tiene intensidad, tiene juego, tiene definición. Si creo que fallamos, lo que fallamos fuimos todos nosotros allá. Fallamos en Ecuador. Y siempre se hace difícil convertir 3 goles para una definición a penales. No es que tendrías que convertir 3 goles realmente para ganar el partido. Así que se hizo la intensidad, el equipo estuvo concentrado, no tuvieron situaciones, patearon solamente, me parece que una, no tuvieron situaciones de gol. Realmente el equipo acá de local me parece que es intenso. Por eso, ahora de acá hasta el domingo le vamos a dar mucha recuperación para que se pueda recuperar físicamente, porque tenemos una final. Tenemos una final y todos estábamos ilusionados de pasar a la Libertadores, todos, porque estamos, el periodismo, la gente, todo el mundo estábamos ilusionados de pasar, pero bueno, esto nos tiene que servir para seguir creciendo. No, Garro está bien. Está bien,
tuvo una pequeña inflamación, pero bueno, eso es parte de la cantidad de partidos que viene jugando y la seguidilla. Siempre el jugador cuando tiene 3 o 4, la seguidilla de partido, los dolores van a seguir existiendo, hay que recuperarlo, tratamos de recuperarlo lo mejor posible para que pueda ser partícipe en cosas tan importantes. Ahora tenemos una final y vamos a recuperar a todos para que puedan jugar la final. Pero los jugadores demuestran carácter, aparte de lo que vos me decís, con dolores. Él quiere jugar, quiere seguir jugando, quiere ser protagonista con Corinthians. Eso es realmente para felicitarlo, porque generalmente cuando hay una lesión así se hacen de aparte, pero acá las responsabilidades creo que todo el plantel la asume. Todo Corinthians, toda la parte, se hace la parte de la dirigente, nosotros, los médicos, los jugadores, todos asumimos la responsabilidad porque queremos conseguir algo para Corinthians y esperemos lo podamos hacer el domingo. Ramon, boa noite. Sim. Lívia Camelo do All Sport. Eu queria que você falasse exatamente sobre essa sequência de jogos, né? Você comentou que o Garro está desgastado, com uma inflamação. O quanto isso tem sido preponderante para o Corinthians, muitas vezes, cair um pouco de rendimento, apresentar um pouco mais de cansaço em campo. E a segunda etapa, muitas vezes, também perde um pouco do ímpeto, né? Daquela busca incessante pelo gol e, às vezes, acaba tomando decisões precipitadas e lançando bola na área. O calendário tem sido o seu maior adversário nesse início de temporada? De partida. No te entiendo. Bueno, los jugadores son seres humanos. Son seres humanos y el desgaste es enorme. Y estar en un equipo grande, como Corinthians, siempre la exigencia es más grande. En la exigencia, en la competencia, en los torneos que jugás, siempre la exigencia es grande. Sí que, para contarle, a mí es la primera vez que me toca jugar una seguidilla tan importante como se juega acá en Brasil. No estoy cuestionando nada, no estoy diciendo nada, pero es increíble la cantidad de partidos que se juega. Pero bueno, eso es parte del calendario, hay que respetarlo. Sí que va a haber momentos de que el jugador hace un desgaste y por ahí no se recupera al 100% y va a tener un calo físico, pero me parece que el esfuerzo que está haciendo el grupo, los jugadores, es para admirarlo. Queríamos pasar, estamos desilusionados. La gente, cómo acompañó. Durante esa semana habíamos planificado, intentando con la gente, que queríamos hacer el gol los primeros 20 minutos para tener casi 80 minutos, 70 minutos para poder, con esa presión que meten ellos y la presión que metía el equipo, poder pasar. Es una lástima porque el equipo me parece que merecía pasar por el esfuerzo que viene haciendo todos juntos. Ramon, por favor, aqui no fundo, ó. Sim. No fundo. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Acho que está claro para todo mundo que à noite o time se comportou bem, lutou, fez os gols, venceu a partida. Só que a Copa Libertadores foram 4 jogos e os outros 3 muito, muito abaixo. Postura ruim, jogo ruim, tomando 3 gols de um time venezuelano. De maneira geral, você sai com o sentimento de que a Libertadores que vocês fizeram, de maneira geral, ela não foi boa? Você tem essa compreensão? Que ajudou muito o Corinthians na temporada passada, é o principal atleta do clube. Porém, 4 jogos na Libertadores e nenhum gol marcado. E hoje uma atuação um pouco abaixo da esperança. Cara, futebol é isso, cara. Futebol é. Cada jogo é um jogo. Cada jogo tem um tipo de posicionamento, tem um tipo de que ele consiga jogar, enfim, faz parte. O futebol tem dia que não dá certo, tem fases, e é um grande jogador, e não tenho dúvida, cara. Pra gente ele é muito importante, e não tenho dúvida que já começa a sair os gols novamente. Ele chegou assim, deu certo assim, e agora é uma fasezinha que passa, como todo jogador passa.
Presidente, o Corinthians se preparou muito para jogar essa Libertadores, né? Eu queria falar um pouco dessa eliminação precoce. O torcedor vai embora frustrado, vou usar até uma palavra um pouco mais forte. Na sua opinião, chega a ser uma vergonha essa eliminação? Cara, é o que eu falei ali, cara. A gente pegou um clube numa situação complicada, a gente vem se dedicando, situação financeira, a gente conseguiu montar um elenco. Hoje a gente tem um elenco competitivo, pode ter certeza disso. Falta pouco, falta detalhes. Cara, foi um jogo hoje bom, não é o que a gente queria. Tivemos um problema lá, perdemos lá, fomos eliminados lá, não hoje aqui. Cara, assim, futebol é isso, cara. Futebol e a gente já tem outra final aí domingo, cara. Acabou, hoje acabou. A gente tem que se preocupar já com domingo e enaltecer o torcedor. O que eles fizeram aqui hoje, o que eles vêm fazendo já há muito tempo, isso é maravilhoso, cara. E a nossa obrigação agora é isso, é trabalhar para que volte a ser o que ele sempre foi. Presidente, o Corinthians demorou para trazer o Angileri, mas como você falou, né? O Corinthians foi eliminado lá e muito disso em jogadas nas laterais. O Angileri poderia ter resolvido isso. Demorou um pouco para trazer? Não, cara, como eu falei, a gente pegou um clube numa situação financeira complicada, sem um elenco, cara. A gente foi buscar receitas fora, conseguimos montar um elenco, cara. E a situação que a gente tem, a maior dificuldade minha foi manter esse elenco, cara, que não é pouca coisa, é o contrário. O Corinthians nunca conseguiu manter um elenco num final de temporada e começo de temporada. A gente conseguiu manter o elenco. A gente sabe da nossa limitação e eu também não posso fazer loucura. Primeiro a gente está buscando receita para equacionar, pagar o que a gente deve, controlar o que nós devemos, botar salário em dia, coisa que nunca teve. Hoje nossos salários são em dias, que isso é o principal para esses atletas poderem render. E aí sim, cara, são oportunidades. O Corinthians hoje depende de oportunidades, mas a gente está trabalhando forte para que a gente possa cada vez mais reforçar. A comissão técnica segue? Segue, ele é treinador nosso até o final do ano e depois a gente vai avaliar. Obrigada, gente. A diretoria faz uma autocrítica de que faltou contratar na janela? Bom, tá aí. Augusto Melo não quis responder essa última pergunta. Capi, a gente vai ficar agora no aguardo dos jogadores do Corinthians que passam aqui o protocolo da Conmebol, justamente que todos passem. Aí cada um define se quer atender a imprensa ou não. Leandro Quesada, ouvimos aí Augusto Melo. O Augusto sempre com esse discursinho aí de pegamos um clube complicado. Augusto, já passou um ano que vocês estão aí também, fizeram um monte de coisa errada também. Tá em campanha ainda. Tá assumiu um pouco a responsabilidade também, né, Quessadinha? Ô, Quesada, só antes de passar pra você, pessoal, ô Nina, só manda uns últimos abraços rapidinhos aí que a gente vai fechar a nossa live, tá? Vai fechar nossa live do YouTube aqui, como eu faço questão sempre de mandar um abraço pra todos. Um nome atrás do outro no pique pra eu passar pro Quesada. Vamos lá, Ninoca, por favor. O Adilson Melo mandando o seu comentário aqui no nosso chat, falando também de Champions League. O Ruben Júnior perguntando em relação a contratações, se o Augusto Melo tá de brincadeira. Luiz Pazini falando que se o Corinthians fosse uma empresa, estaria em recuperação judicial. O Adilson Melo falando aqui, só calote, que o Corinthians tem muitas dívidas a serem pagas. O Imar comentando aqui, time de Itaquera precisa pagar as suas dívidas. Muitos comentários em relação às dívidas do Corinthians, viu, Capela? O Wagner Alex falando que o Santo André é campeão da Copa do Brasil, e aí ninguém lembra, ninguém viu, igual o título do Corinthians na Libertadores. Claro, a zoeira também correndo solta por aqui. Muita gente perguntando do Ronaldo Giovanelli. Cadê o Ronaldão? A sua zoeira com ele. E alguns corintianos aqui ainda falando sobre essa desclassificação do Corinthians, dizendo aqui o Lima, colocando no nosso YouTube que o Corinthians não passou por falta de técnico, mas o Augusto Melo disse aí agora que ele não cai técnico até o final do ano. Tá bom, já ouvimos muito disso, né, Quesada? Meia-noite 15 marcou o 15 lá, o Quessadinha. Bom, blá blá blá, né? Tem gente que cai nessa conversinha, principalmente os amigos do Augusto, né? Presidente fraco, entende pouco de futebol, deu a chave do futebol pro soldado. Presidente às vezes precisa ser presidente, né? Às vezes não, tem que ser sempre presidente. Vamos ver se perder aí o título, se vai seguir aí a trajetória, o Ramon Dias e o Emiliano no Corinthians. Eu acho que deve ser fim de linha. Agora, é impressionante o discurso do Augusto como se estivesse ainda em campanha, né? Ele não esquece a renovação e transparência, né? É um tesão às avessas, é um negócio incrível, cara. Vira presidente, acabou.
Todo mundo sabia dos pepinos, dos abacaxis que o Corinthians tem. Se não tinha capacidade, não tivesse concorrido à eleição, ou não, tô errado. Você tem toda a razão. Vamos ser presidente, vamos cuidar, esquece. Onde que tá o Andrés agora? Onde tá o Duílio? Onde tá o Gobi? Onde tá o Roberto? Esquece esses caras. Esquece, tá toda hora a mesma coisa. Tá parecendo as entrevistas que ele dava, inclusive excelentes entrevistas feitas com ele, inclusive com a nossa equipe. Prometeu depois também, depois sumiu também, né? Incrível, né? Os cara quando estão se elegendo, eles dão entrevista, né? Pedem pelo amor de Deus, né, Joãozinho? Depois somem. Não dão satisfação nenhuma pra mais ninguém, né? Mas olha, já encheu bem a paciência, sinceramente. Não dá mais. O discurso é muito de campanha eleitoral. Acabou, ele já é o presidente, entendeu? Seja presidente, não dá mais. O torcedor não aguenta mais esse tipo de conversa, ô João. Eu concordo contigo, Quesada, você tem toda a razão, assina embaixo que você falou. Quessadinha, o negócio é o seguinte, bora fazer a projeção do clássico e também o nosso gabarito antes do gabarito. Aliás, é melhor fazer o gabarito e depois a projeção do clássico pra gente poder colocar um ponto final na sua participação. Fabiane segue na zona mista da Neoquímica Arena para que a gente possa tentar ouvir pelo menos alguns personagens dessa eliminação precoce do Corinthians na pré-Libertadores. No ar, o gabarito do jogo. Bora! Gabarito do jogo. O hino do Corinthians de fundo, vai Corinthians, vai pra Sul-Americana, né? Tem jeito. Bom, o Quesada, que Sim, nota senhor. recebe... Oi? Sim, senhor. Que nota recebe um goleiro que não tocou na bola? Você tá falando do Hugo, né? É. Aí não teve culpa, né? Ele é um goleiraço, né? Pena que ele não tocou na bola hoje, né? Porque era pra tocar na cobrança de pênaltis. É. Se você certamente estaria falando, nossa, o Hugo mais uma vez aí, Quesada, salvando o Corinthians, classificando o Corinthians para a próxima fase. Só que não, isso não aconteceu. Vou dar uma nota 7 pra ele, porque ele não vou tirar a nota de um cara que não tem culpa de não ter trabalhado hoje, né? Alguma vez você ficou muito tempo sem tocar na bola durante um jogo? Não. No jogo? No jogo não, eu sempre quando eu jogava, eu chutava a bola, então eu sempre tocava na bola, né? Sempre, né? E quinta série. Não, nada a ver. Não. Mateuzinho, lateral. Mateuzinho, fraco dos fracos. Nota 2,5 pra ele. 2,5, Quesada? 2,5, não, que isso, pelo amor de Deus. Mãezinha. Não, um jogador de futebol não saber chutar uma bola, pô. Não dá, não, João, sério, não dá, cara, não dá. É inadmissível isso, inadmissível. E tem que ser cobrado, senão a gente normaliza. Como se cobrou pouco nos últimos anos, o Corinthians está 6 anos sem ganhar título, entendeu? É assim que funciona. Você tem razão. Me fala uma coisa, o Félix Torres fez o gol, né, Quesada? Fez o gol, foi seguro na defesa. Comete algumas falhas na saída de jogo. Uma hora ele deu uma inversão ali, ele roubou a bola e inverteu errado, quase complicou. Mas para quem faz um gol numa situação dessa, nota 7. Nota 7 para ele. Gustavo Henrique tomou amarelo. Tomou amarelo, foi muito pro ataque, tentou fazer alguma coisa, estava no lance do gol, ele sobe primeiro, não é? Seguro também na defesa, 7. Lateral esquerdo é Matheus Bidu. Propósito, Bidu e Mateuzinho na defesa, ok, tá? Eu tô tirando a nota deles maior porque eles não jogaram nada no ataque. Espera-se que laterais ataquem, tá? 2,5 pro Mateuzinho, 3,5 pro Bidu. Misericórdia. O Breno Bidon entrou na vaga do Bidu, Quesada. Sem nota. Ranielli. Ranielli também sem nota, né? Jogou pouco tempo, foi substituído pelo Romero, não deu nem tempo pra avaliar. Jogou meia hora, Quessadinha. A Nina Gagliotti me sopra aqui. Meia hora. Romero entrou na vaga dele. Não, ele esteve em campo meia hora, jogar é outra história. Romero, nota... Não gostei do Romero hoje não, viu? Nota 5,5. José Martínez, ou corre ou pensa? Ou corre ou pensa, não dá pra fazer as duas coisas. Corre muito, aí você dá 10. Pensa pouco, 5, 3, 6. Thales Magno entrou, também não chamou muita atenção. Muita fumaça, mas sou um defensor dele, mas não tem entrado bem nos jogos não. Carrídio é um monstro. Esse cara é bom, hein, velho? 7, Esse cara é bom. A bola não queima no pé dele, é um negócio impressionante. Você tem razão. Garro. O Garro foi o melhor do Corinthians, nota 7,5. A bola chegou pouco pra ele hoje, né? Yuri Alberto. Chegou pouco, realmente. Nota
5,5. Agora eu quero ver. Bom, antes dele, vai. Técnico Ramon Dias. O Ramon é um técnico muito mediano, né? O mediano seria 5. Hoje ele... Hoje ele fez algumas alterações legais, pô. Ele tirou o Raniel e colocou o Romero. Ele colocou o Thales na vaga de um volante. Ele tirou um lateral e colocou mais um meia. Legal isso daí que ele fez. O problema foi o primeiro jogo, né? Hoje uma nota 5 pra ele, vai. Mas lá 0, então 2,5, né? Na média dos 2 jogos contra o Barcelona, 2,5 pro Romero, pro Ramon. Feia coisa, né? O Ramon também dá uma quebrada. E por falar em quebrada, que nota merece Memphis Depay? Olha, eu concordo plenamente quando você diz que os grandes jogadores precisam ser cobrados. Senão a gente vai uniformizar a análise do jogador mediano, medíocre, razoável, ruim com o grande jogador. E hoje o Memphis fez uma partida de jogador medíocre. Medíocre. Andou em campo, enrolado na hora de trocar passes. Não conseguiu dar piques para disputar, corridas para disputar lances. E perdeu um gol, né? Eu acho que ali podia ter caprichado, né? Quando ele pega de primeira e manda a bola bem para cima do gol ali na Corinthians Itaquera. Então, pelo tamanho do cara, pelo salário do cara, pela expectativa, por tudo que se esperava do Memphis nesse início de Libertadores, uma nota 1 para Memphis Depay. Nossa, quem diria, hein? Nota 1 para Memphis Depay. Nota 1, né? Acho que a nota, se pudesse ter o poder de falar, se ofenderia, tá? Mas a nota é 1. Leandro Quesada. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians a decisão. De que forma que essa eliminação precoce pode influenciar na primeira partida decisiva este fim de semana no Allianz Parque, Quesada? Se é que pode. Em nada, sabe nada? Por quê? Eu vou falar por quê. Porque perdeu de 3 do Barcelona e conquistou a classificação contra o Santos. Parece que nem sentiu, entendeu? Vai ser outra história. Outra, o Corinthians vai ter mais espaços para jogar contra o Palmeiras. Isso vai ser positivo. Por outro lado, vai sofrer defensivamente algo que não sofreu no jogo dessa noite. É outro mundo, outro planeta. 2 grandes jogos, muita rivalidade em campo. Não vai sofrer absolutamente nada. Creio eu, tá? Creio eu. Vai mudar a chavinha. Acredito muito que o Corinthians vai mudar a chavinha. Repito, vai ter jogo, entendeu? Hoje não teve jogo aqui. Hoje o Corinthians teve muitas dificuldades para furar o bloqueio do Barcelona. Por sinal, uma nota 8 para o Barcelona, na média, e uma nota 8 para o técnico Segundo Castilho. Né? Amarraram o Corinthians hoje e fizeram resultado no primeiro duelo lá no Equador. Tá de parabéns o Barcelona, que tem uma folha de pagamento 10 vezes menor que o Sport Clube Corinthians Paulista. Pois é. Palmeiras entra como favorito no primeiro jogo decisivo, não? Sim, o Palmeiras é favorito no primeiro duelo. E dependendo do que acontecer nesse primeiro duelo, o Corinthians na volta aqui no jogo decisivo dia 27 terá esse favoritismo. Explica melhor isso daí, Quesada. Se tomar de 3 do Palmeiras no primeiro jogo, aí esquece, né? Aí esquece. Se perder por 1-0 ou empatar, abemos ainda um campeonato. E aqui, aí o Corinthians é outra parada jogando com o Palmeiras, entendeu? Agora, se der a sorte do Corinthians vencer o primeiro jogo na Casa Palestrina, aí para tirar o título do Corinthians acho que vai ser muito difícil. Então, em número de porcentagem, que eu gosto desses números aí, Quessadinha. Primeiro jogo, Allianz Parque, neste domingo, transmissão da Bandeirantes com Ulisses Costa, Palmeiras e Corinthians, de 0 a 100. É 55-45, 60-40, como é que é essa parada aí? É isso aí, 55-45. Pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Tudo bem, maravilha. Que é quase nada, né, se você for ver, né? É quase nesse caso empate técnico. No Data Quesada é empate técnico. No Data João também. No KP. Deixa eu ver no Data Fabiane o que acontece. Fala, Fabi. Não, só uma informação importante, o Yuri Alberto acabou de passar aqui pela zona mista, mancando bastante, viu? Acusando aquelas mesmas dores no tornozelo que ele teve no jogo contra o Santos depois daquela entrada do Zé Ivaldo. Ele não vai falar com a gente aqui, mas só essa observação. Não vai falar, Fabiane, bastante. Vou te borrifar.
Ele não vai falar, sabe por quê, Yuri Alberto? Já bati boca com você em Zona Mista uma vez. Você só fala na boa, Yuri Alberto. Você, na maior parte das vezes, você deu uma modificada depois de algumas porradas que a gente deu aqui. Você só fala na boa. Quando faz gol, para em Zona Mista. Mas quando perde, é eliminado, não faz gol, você passa reto na Zona Mista. Jogador pipoqueiro, pra mim, não serve. É na boa e na ruim que tem que atender o torcedor. Já batemos boca uma vez, vamos fazer de novo aqui o negócio. Desculpa, Fabiane. Não, era só essa informação mesmo sobre como saiu o Yuri Alberto. Tendência que Carrilho e Hugo Souza atendam a gente aqui na Zona Mista. Desculpa, viu, Quesada? Porque o Yuri Alberto, até na época que eu era setorista do Corinthians, era assim. Ele faz gol, ele para, ele quer colocar o fone no ouvido, aí ele quer falar do gol, quer dar risadinha, quer brincar com o jornalista. Quando ele não faz gol, o time eliminado, ele passa reto na Zona Mista. É batata. Já discutimos uma vez a Zona Mista por causa disso. E outra coisa, aí que ele não quer falar com vocês, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí pro Yuri Alberto. Eu quero que ele fale com o torcedor. Você que tá saindo da Neoquímica Arena aí, com o time eliminado, com uma folha salarial altíssima, com os salários em dia, segundo o próprio Augusto Melo, que ele se vangloria disso. Augusto, vem cá, Augusto. É o mínimo que você pode fazer com o presidente, irmão. Toda hora você falar que o salário tá atrasado, não tá atrasado, que não tá atrasado. Irmão, isso aí é a coisa básica da básica. Se os caras da gestão, renovação e transparência, os péssimos, não faziam, dane-se. Esqueça esses caras. Esqueça esses caras. Comemorar salário sendo pago em dia. É brincadeira, meu. Isso é o mínimo, né? Ah, sabe? Então, Yuri Alberto, de novo, não vai passar na Zona Mista, né? Quando faz gol, para e fica de... Jogador desse tipo aí, pra mim, não serve, viu? Elogio ele, acho ele bom jogador, entrega em campo, mas essa postura aí fora de campo também, essa pipocada gigantesca é sacanagem, viu? Desculpa, Kessá. Não, tá certo, é isso aí. João, vamos lá, né? Eu só queria concluir uma coisa, tá? Rapidinho. Pensando no que vem pela frente, aí você vai falar, pô, Quesada, mas vai tirar dinheiro da onde? Não sei, isso não é problema meu nem seu, tá? Não é nosso. Fato é o seguinte, é preciso consertar 4 posições nesse time, nesse elenco, tá? Quando eu falo time, falo elenco também. Os 2 laterais são fracos, o Corinthians não tem laterais, tá? E você me conhece, já sabe que há muito tempo eu tô falando isso, não tô falando agora. Os 2 laterais são fracos, Mateuzinho e Bidu. Fracos. Zagueiros, o Corinthians tem um monte, mas não tem o zagueiro. Então, é melhor ter atenção nesse setor. E é preciso urgentemente um pensador para jogar ao lado do Garro ou em alguns momentos para substituir o Garro. Coronado também, hein? Me conta aí, hein, ô João? Tá louco, cara. O cara amputou a perna, meu velho. Velho. Tá louco. Brincadeira, cara, né? Então são essas 4 posições. Se quiser brigar por algo no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil, e na Copa do Brasil. Talvez no mata-mata, porque o mata-mata é o caminho mais curto, né? Ano passado você viu, o Corinthians chegou às semifinais de Copa do Brasil e Sul-Americana, mas faltou um punch, né? Contra a Racing, na Sul-Americana, e contra o Flamengo na Copa do Brasil. Se não fizer isso, eu acho que não chega a nenhum lugar nenhum. Só uma informação aqui, quem passou agora há pouco na Zona Mista também não quis falar, Memphis Depay. A gente chamou ele aqui, ele até acenou, mas seguiu rumo pra casa. Memphis Depay não vai falar com a gente. É outro também, né? Viu? Quando faz o golzinho, também. Assistência quer parar pra falar também, né? Pipoqueiro. Perdão fazer o advogado do diabo aqui nesse caso, mas o Memphis é um cara que realmente não fala na Zona Mista costumeiramente por conta da viabilidade, né? Ele não fala português, precisa de um tradutor e com muita gente aqui realmente fica complicado. Ele falou em 2 oportunidades só, na estreia e no primeiro gol, depois nunca mais atendeu a gente, mas é realmente um cara de poucas palavras aí nessas Zona Mistas. Sim, é bom, né? Sim que é bom. Não tem que dar respaldo pro torcedor, não tem que dar declaração, joga porcaria nenhuma, funda o time na Libertadores, é eliminado e vai embora com essa bunda de tempra aí. Tá pesado, uma barbaridade. 2 arroba. Como é que é cair tão cedo? Eliminação doída, né? Ninguém esperava por isso. Estamos até o final. Agora erguer a cabeça que temos uma final aí domingo. Sabemos que vai ser um jogo muito importante. Além da final, um derby, né? Então estamos focados nisso e agora manter os pés no chão, refletir, ver o que tem para mudar e trabalhar firme, se Deus quiser, levantar esse título aí para o clube, que é muito importante. Bidu, teve algum avanço na sua renovação? O Corinthians perdeu no jogo lá, praticamente, né? Que tira de aprendizado para não repetir domingo, que é o jogo de ida fora de casa? Futebol, né? Infelizmente teve um resultado adverso.
Sabíamos que seria difícil, o jogo de Libertadores é sempre difícil, né? E lá foi um jogo totalmente diferente, felizmente tivemos alguns vacilos e é um pouco complicado reverter um placar assim, mas tentamos até o final, tivemos muitas chances, fizemos 2 gols ali, ganhamos o jogo, mas infelizmente não foi suficiente para classificar para a fase de grupo. Bidu. Jogando sempre essa bola alçada, não foi erro por parte de vocês na questão tática no jogo de hoje? Eu acredito que não. Como eu havia dito, né? É um jogo truncado, um jogo difícil, um jogo de Libertadores. Optamos por fazer isso. Foi onde saiu 2 gols, né? Infelizmente não conseguimos fazer o terceiro. E como eu falei, né? Agora é ir para casa, refletir, ver o que tem que ser mudado. Amanhã já é outro dia, já temos que trabalhar novamente e focar que domingo temos uma grande final. Bidu, houve algum avanço na sua renovação contratual com o Corinthians? Referente a isso, estou conversando com o clube, agora é aguardar os próximos passos. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bidu, com essa eliminação, o que o Corinthians leva para domingo? Tá aí, pessoal, Matheus Bidu. Maravilha, Matheus Bidu aí falando sobre até a renovação de contrato dele também. Leandro Quesada, quero seu destaque final aí, fazer um resumo da participação precoce e curta do Corinthians na pré-Libertadores. Olha, João, olhando comercialmente o negócio, claro que os secadores hoje, né, foram bem usados e tal. Os torcedores adversários estão felizes, porque é assim que funciona a coisa. Agora, olhando para a parte comercial, de mídia, de público, de audiência, essa eliminação precoce do Corinthians realmente é um duro golpe, né, pro meio do futebol, não há dúvida nenhuma. Mas que o Corinthians se prepare melhor das próximas vezes, né? É isso, né? Não se preparou da forma como deveria, né? E tomar cuidado com sequências, né? Porque aquela sequência do ano passado ficou provado que enganou muita gente, né? Aquela sequência realmente foi... Enganou quase todo mundo, né? E nesse ano, repito, para quem não ouviu, você, por favor, insista nesse tema quando estiver falando comigo, por favor, você tem a memória melhor do que a minha. O Corinthians não fez ainda um grande jogo na temporada, tá? Tô esperando, tá bom? Você me cobre depois, tá? Quesada, esse foi bom jogo. Veja os jogos, você vê todos os jogos, fala, esse foi bom, hein, Quesada? Aí eu vou ver se eu concordo com você ou não, tá? Tô esperando, tá? Tô esperando, não vi ainda, tá Espera bom? sentado, hein, Quessadinha? Não, Vamos ver. Se tiver, você me fala, Quessadinha, você não viu direito aí, você sabe que eu vejo bem, né? Aí eu me curvo se alguém realmente encontrar o grande jogo do Corinthians nessa temporada de 2025. Leandríssimo Quesada. Amanhã, tá? Um abraço. Uma honra, hein? Um abraço pra você e bom Joacas já, hein? Nossa, o homem tá alucinado. Nossa senhora, aqui, ele tá quase mordendo o mármore da Neoquímica Arena, é brincadeira. Nossa senhora, eu vou te falar, eu não aguento mais essa situação. Abraço, Quessadinha. Tchau. 00:30. Meu Deus do céu, olha, me deu até um revertério aqui, viu, Nina? O bagulho tá louco aqui, viu? Eu tô triste com o nosso Corinthians, viu, Nina? Meu Deus. Feia coisa, agora começa a ficar complicado, que vem um revertério. Nossa, mas começa a me dar, sabe? O refluxo, velho, baixando. Você tem quantos anos? Você vai ver quando você bater nos 30, o refluxo que vai vir. Vai vir com força, viu, filha? Prepara. Você tá com quantos mesmo? 35, o bagulho tá louco. Chegou no ENTA, daqui 5 anos vem o negócio também, velho. Prepara o lombo. 00:35. Tem alô torcedor hoje não, Ninoca? Podemos. Mas vai ser mensagem no escuro? Não. Você separou? Porque o bagulho tá louco hoje, Não, né? Você sabe que os caras estão pistolas, nada de escuro, né? nada de escuro. Vamos viver perigosamente hoje? Não. Você não quer viver perigosamente esta noite? Não, porque eu acredito no sentimento do torcedor corintiano, entendeu? Então, acho que pode acontecer de passar um palavrão ao outro. Posso falar? 00:35. A gente faz um filtro básico. Vamos no filter, vai. Vamos proibidão. Vamos, Furacão 2000, relembrar os bons tempos, hein? Quando tudo podia. Você não fala o WhatsApp? Já falei, porque tem pouca mensagem hoje, não? Não, você tem que falar o número para as pessoas. 11-99904-8756. É o número do WhatsApp da Bandeirantes para você anotar aí, ó. 11-999-04-8756. Boa, Nelson, você é o monstro sagrado. Então é o seguinte, manda pra gente aí no número do WhatsApp. Gente, por gentileza, vai.
Quer ficar pistola, né? Dar uma soltada na muscula, fica à vontade. Mas fala o seu nome, de onde você fala. É importante pra gente aqui ter noção se é de Aracaju, se é do Maranhão, se é da Austrália, se é aqui de São Paulo. Manda aí o que você quiser. 11999048756. Daqui a pouquinho os gols narrados por Ulisses Costa. Vamos abrir o alô torcedor aí. Vamos lá, dedo no botão, afunda aí, Misha. Alô, é com você. Alô, torcedor. E aí, vamos sem filtro ou não, Nina Gagliotti? Um filtro. Ah, mas você tá muito Caxias, mano. Você tá muito Caxias. Vamos no bagulho louco mesmo. Meia-noite 36, pode tudo esse horário. Aqui é só soltar, vai, Ninoca. Qualquer coisa, se vier alguma coisa mais pesada, você corta, vai. Vamos viver perigosamente, vai. Para. Eu gosto de viver no limite, vai. Para. No limite do RH aberto e RH fechado. Você é isqueirinho também, né? Você é vagabundo, né? Doisinho, vai. Doisinho. Eu tô mandando. Não, você tá separando, não. Deixa o torcedor se manifestar. Aqui é uma democracia, o cara Tá se manifesta como ele quiser. De mensagens, Deixa mandar o que quiser também, pode mandar. Alô, torcedor, se der pra evitar palavrão, é melhor. Claro que a gente não quer palavrão aqui também, não é bacia de lixo também, né, pessoal? Mas o torcedor às vezes tem que gritar, tem que reclamar, tem que dar uma cornetada no jogador, entendeu? Então atenção, os caras ligam também, né, velho? Liga, atende. Aí, ó, desligou. Os caras ficam ligando no WhatsApp, não é pra ligar no WhatsApp, a gente não consegue atender, velho. Vamos lá. O alô, torcedor, ó, tenta atender, vai. Tenta atender, o Jânio. Vai, atende aí. Alô, Jânio. Pai, vocês são foda, hein? Uau, Jânio, tá vendo, Jânio? Tá vendo você, mano? A gente coloca o ouvinte. Tá vendo você? Tá vendo você que você fez, Nina? Com o Petro. Eu falo pra não fazer essas coisas. O Jânio não quis ajudar aqui, gente. Eu vou ouvir as mensagens de vocês. Não, deixa o pau torar. É que você colocou o cara ao vivo, não. Deixa o áudio, tem que pôr o áudio aí, pô. Você tá sendo muito Caxias, vai. Eu que vai, pus. Nina, vai, põe aí. Põe aí, Nina. Tá vendo, ouvinte? Ele não quer colocar essa parte. Félix Torres. Pera aí, Félix Torres, vamos, Fabiane. Um jogo importante. Já dá para ter um parâmetro aí para as finais que vocês vão enfrentar? Queria começar te perguntando então. Sim, eu acho que a gente é importante, né, não receber gol. Isso foi que se conversou na semana, que a defesa não tem que receber gol. Isso ajuda o time, isso ajuda também a nosso atacante para estar mais confiante. Quando a gente trabalha, está focado, eu acho que não vai acontecer nada disso. Eu queria que você comentasse qual que é o mix de sensações, né, de estar marcando seu primeiro gol aqui na Neoquímica Arena, ainda mais com um time que você se destacou bastante. Sim, eu acho que minha sensação é uma sensação que fui feliz por um momento. A gente não classificou e aí fica um pouco desconfortante, né, mas feliz pelo meu primeiro gol no Corinthians e eu sempre quero ajudar no Corinthians, primeiro na defesa e depois ajudar de qualquer jeito. Você terminou 2024 como reserva no Corinthians e agora retoma a posição. O que mudou no Félix do ano passado para o Félix desse ano? Não, eu acho que nenhum jogador aqui no Corinthians é reserva. Todo mundo está preparado. Quando a gente tem que jogar, tem que dar seu melhor. E o ano passado eu me machuquei na seleção. Eu joguei um jogo contra a Colômbia machucado e aí a lesão foi um pouco mais grande, mas nenhum jogador no Corinthians é reserva. Félix, como você vê a questão agora da final do Campeonato Paulista após a data FIFA, praticamente um dia de recuperação? Sim, eu vejo que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem que conseguir um bom resultado lá para conseguir o que a gente quer, né? Tá aí, pessoal. Félix Torres, já Hugo Souza. Daqui a pouquinho, então, Hugo Souza passando pelo microfone da Rádio Bandeirantes, o trabalho do Luiz Fabiani. Quem tá com você na operação externa aí na Neoquímica Arena, Fabiani? Tô com o Rafael e com o Xingote por aqui. Boa, chicoteira, Rafael Pellegrini, nosso timaço por aqui. Atenção, hein, gente. A gente vai colocar daqui a pouquinho a participação do povo.
A Nina já tá no pente, Nina. Mas você tá separando o áudio, Nina. Vamos na emoção, vamos no escuro, Nina. Pelo amor de Deus. Meia-noite e 40, bora pro crime, Nina. O torcedor tá sendo na Neoquímica Arena, pistola da vida. Vai ficar separando o áudio aí, sabe o que vai acontecer? Eu não tô separando. O torcedor fica em aí, ordem entendeu? Cronológica que os nossos ouvintes mandaram pra cá. Eu Mandando só tô palavrão, ouvindo... não? Então, eu só tô ouvindo se não tem palavrão. Não tem, eu mando direto. Não tô separando palavrão nada. outra ali que passar também a 100 por hora ninguém vê, tá entendendo? Essa hora aí tá tudo certo, errado Adri, não. põe no 2x aí esse áudio do WhatsApp. Põe no 2x. Só pra saber, a última passada na zona mista é o Hugo Souza, o goleirão do Corinthians. Aí, Fabiane, como é que tá a situação? Provavelmente o Carrilho também. Como todos os jogadores passam, a gente não consegue ter certeza exatamente de quem vai parar e atender a imprensa. Mas o Hugo Souza é certeza e o Carrilho também deve passar por aqui. Então vamos fazer o seguinte, a prioridade, claro, que é do nosso repórter e do nosso ouvinte. Então, quanto o Carídio, o Hugo Souza, eles não chegam... Vamos com o alô, torcedor. Pode colocar fundo o botão. Dedo no botão, coloca a participação do povo. Vamos lá, rapaziada. O Corinthians perdeu. Foi eliminado, mas não tem problema. Final de semana tem decisão e eu tô sentindo. Vai, Corinthians! Vai, torcedor! Oi, São Paulo Capelani, nota 10. Oba. Aline também 10. Paleano Quesada, nota 5. Paulista Costa, nota 7. Fala, Paleano Quesada aí, que o Corinthians... O ano passado jogou bem também, filho. Ganhou do Palmeiras e esse ano empatou com o Palmeiras. Bem lembrado. Ele falou abobrinha aí, tá? Sou Vanderlei e Mogi das Cruzes. Eu sou fã de vocês. Valeu, Vandeco. Eu falei, tá sem filtro. Não tem problema. E sem palavrão. Não. Vai, pode sentar o dedo. E aí, Capelanes? Bambu, aqui de Diadema. O Coringão mudou a postura, irmão. Certo? Se tivesse sido no primeiro jogo... teria sido completamente diferente. Então, é pra cima dos porcos nessa postura que tá aí, ó. Acordou, é só ter vontade. Só isso já basta. Pro Corinthians, ter vontade já basta. Só isso? Não, pode um atrás do outro. Vambora. Boa noite a todos da Rádio Bandeirantes. Porcão, corintiano de São Vicente. Primeira cidade do Brasil. Rebaixada Santista, terra do Caicai. O Memphis conheceu o céu. Ele já foi no céu. Eu quero ver agora ele no inferno. Ele vai ver o que é inferno da torcida do Corinthians. Tá? Quero ver. Rivelino não aguentou, certo? Muitos craques a torcida do Corinthians colocou pra correr. Ele tá pensando que a vida é um rap só? Ele tá pensando o quê? Que é Corinthians, ou ele joga a bola, ou ele vaza, tá bom? Boa noite, Capelanes. Vera de Santos, Vila Belmiro. Amei o resultado, amei. E do Palmeiras, o Corinthians não passa. Amei. Sou santista. Adorei tudo que você falou sobre o Corinthians. Tudo. Beijo, Capelanes. Beijo. Boa noite, Capelani, Bandeirantes. Eu sou o Pedro aqui de Valinhos. Tá falando, é bem isso que você falou, Capelani. Tudo que você falou é o que todo mundo gostaria de falar. Mas, pelo jogo de hoje, tentou ganhar. Ganhou de 2-0. Faltou um gol, mas pelo menos ganhou, né? Então tá bom. Valeu pelo esforço, mas ainda tá um pouco longe de um time que tem que conquistar títulos importantes aí, ok? Abraço. Uma boa noite para vocês todos. Pra nós, irmão. Boa noite. Elivelton, São Miguel Paulista. Vamos lá. Vamos. Palmeiras, tricampeão da Libertadores. Sim. São Paulo, tricampeão da Libertadores. Sim. Santos, tricampeão da Libertadores. Perfeito. Corinthians, 3 vezes eliminado na pré-Libertadores. Então é tri-eliminado. Um abraço a todos. Eles não perdem o tempo. Muito boa noite, Capelani. Boa noite, Opa. Nina Gagliotti. Eu já imaginava essa eliminação do Corinthians, viu? Porque um time sem laterais, um time sem boa zaga, um time super desorganizado, já esperava. E outra coisa, viu? Se o ato de hoje, que apitou Corinthians e Barcelona de Guayaquil fosse o de segunda-feira, São Paulo e Palmeiras, pode ter certeza que o jogo era outro, hein? Luiz Rosa de Mauá, motorista de aplicativo. Vire à direita em Rua Opa, vira à direita aí, vai perder o caminho, irmão. Boa noite, Capela, tudo bem?
Beleza. Cara, a única notícia que eu quero ouvir amanhã é a demissão do Ramon e do Emiliano Dias. Esses caras não servem para ser treinador do Corinthians. Ah, salvou o Corinthians do rebaixamento. Salvou o Corinthians do rebaixamento. Mas, ok, serviram para isso e tudo bem. Agora, para fazer o time deslanchar, evoluir, não dá mais, não dá mais. Fora Emiliano e fora Ramon Dias, para ontem. Bruno Miller de Santos. Valeu, Brunão. Corinthians, depois que foi campeão do mundo, depois de 2017, só tá fazendo vergonha pro torcedor. Não merece a torcida que tem. Esse técnico já não era para estar aí. E o Corinthians só dá vexame e entristece sua torcida. É o Gilberto, corintiano aqui do Tatuapé. Valeu, São Gilbar. Paulo, Corinthians, Brasil. Boa noite, pessoal da Rádio Bandeirantes, é o Luan. Tá bom da Serra, corintiano. É muito fácil vocês ficar tentando colocar crise no Corinthians. Eu prefiro o Corinthians jogar mal e tá numa final e ganhando, e só ter 2 derrotas no ano, do que tá jogando bem e tá fora de tudo. Engraçado, o Palmeiras, quantos jogos o Palmeiras jogou bem esse ano? Fala pra gente aí, quantos jogos o Santos jogou bem? Quantos jogos o São Paulo jogou bem esse ano? Pelo amor de Deus, faz sabor, né? O treinador é fraco, mas calma aí, vamos parar, vamos se controlar um pouco aí, né, Capelanes? Tá muito emocionado. Boa noite a todos. Não, respeito sua opinião. Peraí, dá uma segurada. Eu respeito sua opinião, irmão. Total. Agora, você praticamente concordou com tudo que eu falei aqui. Que o Corinthians não fez um grande jogo na temporada, que o treinador é fraco. Agora, a gente não pode criticar. E não é colocar crise, porra. Vocês estão de sacanagem. Ô, rapaziada, vem cá. Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores. Um dos maiores orçamentos do continente. Com jogadores que atuam nas suas respectivas seleções. Garro poderia estar na Argentina, o Depay na seleção holandesa, o Hugo na pré-convocação, o Yuri Alberto a mesma coisa. Você tá entendendo? Romero na Paraguaia, Martínez. Você tá entendendo? Porra, normalizar o Corinthians cair de novo na pré-Libertadores, vocês estão de sacanagem. E ainda mais depois da atuação vexatória, tomando 3 no lombo, que era pra ter sido mais também. Mas respeito sua opinião. Vamos lá, um abraço pro ouvinte, mais participação um atrás do outro, vambora. Galera da Bandeirantes, aqui é o italiano da Casa Verde. Cara, esse técnico é horrível, cara. Retranqueiro, medroso, medonho, safado, sem vergonha. Calma. Entendeu? Medonho esse cara. Calma, ridículo, irmão. já perdeu 3 mata-mata. Que poderia ser campeão fácil. Esse cara não dá. Abraço. Italiano aqui da Casa Verde. Valeu, italiano. Pessoal da Band, Rubens de Arthur Alvim. Hugo Souza, vamos dar uma segurada no nosso querido ouvinte aí, vamos lá. Atrás do placar, de tentar reverter a situação, conseguiu vencer, mas não foi o suficiente para se classificar. Sensação, mesmo com o time buscando, é de vergonha pelo tamanho que o Corinthians tem por cair nessa fase da Libertadores? Não. Vergonha eu fiquei no primeiro jogo, né? Hoje eu saio orgulhoso da minha equipe. Orgulhoso do que meu time fez dentro de campo hoje. Orgulhoso da forma que a gente lutou, da forma que a gente se empenhou, né? A gente estava bem confiante que era possível, era difícil, mas era possível. Mostramos dentro de campo que era possível, mas vergonha não. Hoje o sentimento é de orgulho pelo que a gente fez, entendendo que é esse Corinthians que a gente vai pôr dentro de campo, esse Corinthians que a gente, essa cara que a gente precisa mostrar, que mostrando essa cara aí fica difícil vencer a gente. E por que o Corinthians não teve essa agressividade no jogo de hoje lá no Equador? Bom, acho que eu já respondi essa pergunta 500 vezes, tanto no jogo de volta, tanto no jogo contra o Santos e agora nesse jogo. Tivemos uma postura que não foi adequada e hoje, infelizmente, nós pagamos por isso. E agora a gente precisou correr atrás do resultado, a gente precisou se empenhar e, bom, agora não adianta mais eu ficar chorando, não adianta mais eu ficar me martirizando, ou a gente ficar se martirizando pensando no que já foi. Temos uma final domingo, um jogo importante, onde credencia a gente a, se Deus quiser, ser campeão logo no início de temporada. É óbvio que talvez o nosso principal objetivo, junto com o Paulista, era essa classificação para a fase de grupos. Mas é futebol, não veio, e agora a gente vai lutar pelo que a gente tem que lutar. Hugo, no último Corinthians e Palmeiras. Necessidade da recuperação rápida, né? Visto que tem o primeiro jogo agora da final no domingo, quanto isso impacta? Bom, a gente tem todo
uma estrutura, a gente tem todo um staff que ajuda bastante a gente nisso, né? Não só eu, mas acho que a maioria dos jogadores, depois que acabam o jogo, até demoram demais a ir embora, porque a gente quer usufruir disso, a gente quer desfrutar disso. A gente sabe do esforço que está sendo feito para estar em campo. O Garro acabou de passar aqui, vocês estão vendo o esforço que ele está fazendo para estar dentro de campo. Eu, particularmente, não vou falar, mas eu estou fazendo um esforço absurdo para estar dentro de campo. Por questão física também, porque a gente quer vencer, a gente quer o melhor para o Corinthians. E, bom, agora é descansar e recuperar o mais rápido possível, porque domingo a gente tem uma guerra pela frente. Como manter essa confiança, mesmo com a eliminação, mas o time teve outra postura para o primeiro jogo contra o Palmeiras, para não acontecer o que aconteceu no Equador? Tudo bem que é campeonato diferente, mas para não acontecer e conseguir trazer um melhor resultado para dentro de casa. Repetir o que foi feito de bom, corrigir o que foi feito de ruim e seguir em frente, né? Eu acho que o futebol ele nos dá a oportunidade de 3 em 3 dias de toda vez mostrar nossa cara, toda vez mostrar nosso valor. Na quarta-feira você pode não prestar e no domingo você pode sair como herói. E esse é o futebol e é isso que a gente vai buscar para que no domingo a gente possa trazer o melhor resultado para casa. Você não quis comentar, mas é o seguinte, o torcedor do Corinthians não merece saber o porquê o Hugo vem fazer esforço nos últimos jogos para atuar? Não, acho que é uma coisa mais particular minha, né? Eu tenho jogado à base de um esforço físico gigante. Quem me acompanha sabe, quem está perto de mim sabe. E, bom, não tenho por que entrar em detalhes, mas eu vou dar sempre o meu melhor dentro de campo. Tá aí Hugo Souza, pessoal. O Hugo falou que tá fazendo um esforço danado também e não quis revelar o que tá rolando com ele fisicamente. Você tem informação, Fabi? Você que é muito bem informado em relação aos bastidores do Coringão, não? Fabiane? Deve ter dado uma travadinha de leve aí no sinal do Fabiane. Daqui a pouquinho a gente recupera, restabelece o sinal direto da Neoquímica Arena com o Luiz Fabiane. Mas chamou a atenção, né? O Garro de fato a gente já sabia, tá fazendo um esforço gigantesco, muitas dores na região do joelho. E o Hugo Souza revelando para todo mundo aí que de fato ele tá com um problema físico, mas preferiu não revelar publicamente o que tá rolando com ele. Vamos aguardar, espero que não seja tão preocupante assim a ponto dele ficar fora do jogo desse final de semana contra a equipe do Palmeiras. Primeiro jogo da decisão, Allianz Parque, neste domingo. E nós teremos uma programação especial nesse domingo, hein? Desde as primeiras horas da manhã, nossa reportagem espalhada por todos os cantos de São Paulo, trazendo Palmeiras e Corinthians, domingo, 18h30, Allianz Parque. Oi, Fabi. Desculpa aí, eu vi que você me chamou. Você conhece bem a vida de repórter, né? Escuta, acabou a bateria, correria, mas já estamos apostos aqui, já mais jogadores para trocar aquela ideia com a gente. Tranquilo. Ô, Fabi, eu te perguntei sobre a questão envolvendo o Hugo Souza, cara. Que ele não quis revelar publicamente que ele tá fazendo um esforço muito grande para poder jogar. Mas você que é um cara muito bem informado, sabe o que tá rolando com ele, não? Essa é novidade não só para mim, mas para todos aqui, viu, Capê? Nenhuma publicação recente nesse sentido, nenhuma divulgação do Corinthians em nota, em boletim, mas ele diz que é uma questão pessoal, né? E que não queria comentar sobre. Fico curioso, certamente teremos muitas apurações amanhã, não só minha, mas de todos os colegas que cobrem o Corinthians. Fiquei bem curioso com essa resposta do Hugo. Também fiquei, velho. Também fiquei porque ele praticamente não foi poupado na temporada. Não lembro de um jogo do Doneri nesse ano, teve? Ele jogou os 3 primeiros, porque o Hugo fez uma pré-temporada estendida, mas é porque o Hugo teve uma crise de amidalite. Então foi por isso, mas nada que envolva a parte muscular, por exemplo. Tô sabendo legal, bom dia, né? Chega esse horário, mano. A gente começa a virar no giraia no bagulho. A gente teve o quê? Nem 20 jogos na temporada. Muita coisa na cabeça, mano. Faz parte. Essa hora eu fico, acontece. Mano, eu pedi um poke. Eu sou tão sono Escuta essa, Fabiane, não, escuta essa. Aqui está um imbecil, tá? Aqui está um idiota. João Paulo Capelanes, um tremendo imbecil. Eu gosto de comer poke. Na verdade, eu gosto de comer hambúrguer, batata frita, mas eu tô tentando melhorar a alimentação, né? Aí, irmão, tava com fome. Você gosta de comer poke, Capê? Cara, assim não é que eu gosto, eu prefiro comer muito. Hã? Eu não gosto de comer poke, eu prefiro comer muito. Essa aí você virou fio, hein? Essa aí é loucura, hein? Um abraço. Tá liberado, Fabiane. Até a próxima jornada, viu? Não, seguimos. Tem mais jogador pra falar. Então tá bom. E aí, velho, eu ia pedir aqui, o que a gente ia pedir? Você é traíra também, Nina. Eu trouxe um sandubinha de casa. Sandubinha, meu. Você parece o Pretzel, você fica trazendo banana de casa, outro traz sanduba, bolacha, goiabinha. Ele traz goiabinha e não divide com ninguém, né? E a bergamota ninguém quer. Eu já pedi uma goiabinha uma vez. Pô, mas ele fica bravo, viu? Ele fica bravo. Não muito, não.
dividir goiabinha é Mas igual não- dividir Yakult, né? Não faz sentido, né? É individual, não unitário. chegou a me né? dar dor de barriga, ainda Caro, bem. viu? Caro. O governo tá difícil. Mas o negócio é o seguinte, cara. O que tá rolando? Eu pedi um poke. E eu tô tão desligado, tão aéreo hoje, que eu esqueci de pedir a proteína. Eu sou um idiota. Eu gastei 70 pau em arroz. E shimeji. Não, arroz, shimeji e essas porcarias que eu coloquei aqui, velho. Que bagulho verde, irmão. Ele não pediu. É edamame. Não é edamame isso Não aqui. é? Edamame é aqueles Que feijãozinhos que que é você isso? aperta, espreme e Ervilha? sai uma Que molhadinha. é isso? Não, eu odeio ervilha. É um bagulho que falaram que era de wasabi. É uma bolinha de wasabi. Sabe aquelas bolinhas de wasabi, raiz forte, aquele verdinho? Eu pedi um monte desse aí, estragou meu lanche, velho. Pus na boca o bagulho, quase vomitei. Tem um balde de arroz com shimeji. Arroz, shimeji e essas bolinhas verdes de wasabi. Eu coloquei uma na boca, eu quase cuspi. De tão quente que é o bagulho. Porra, velho. Estraguei, 70 pau que eu rasguei, irmão. Eu tô morrendo de fome. E quer falar mal do meu sanduba. Mas você podia ter trazido mais pra nós, né? É. Semana que vem eu trago. Por que semana que vem? Traz amanhã, pô. Amanhã? É, amanhã tem Amanhã esporte dá de tempo pra debate. você jantar em casa. Não, mas aí você tá ligado, né? Amanhã a gente encerra cedo. Você que faz seu lanchinho em casa, Nina? Eu que fiz. É, você fez o que no lanche? É meu budon, né? Vai lá. Pão francês, Tá. requeijão, Tá. queijo, presunto. Mas que queijo? André Carrilho. André Carrilho, vamos lá. Mais Muito importante mais que a nossa importante, resenha. mas Vamos lá, muito mais. Carrilho. No bom momento que você vive com a camisa do Corinthians. No, es triste, ¿no? Claramente todos nos queríamos llevar Libertadores. Yo creo que son sentimientos encontrados porque sabemos que somos mejor que esa equipa, mas el primer resultado que fuera de casa ahí en Ecuador nos costó, yo creo, esta eliminación. Você falasse o que levar de lição do jogo de hoje, já que o Corinthians vai ter um calendário cheio esse ano com Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. Nada, sabemos que no podemos tener excusa, ¿no? Yo representando Corinthians como plantel que nós tenemos que llevar los juegos a 100% y con mucha seriedad, porque tenemos un plantel capacitado para pelear por todos los torneos. O Hugo passou aqui um sentimento de vergonha que o Corinthians apresentou no primeiro jogo lá no Equador. É o mesmo sentimento que o Carrilho tem? Sí, yo acho que fue un exceso de confianza. No podemos, un equipo como nosotros no podemos llevar 3 goles jugando de visita nunca, y yo acho que es toda responsabilidad nuestra, ¿no? Nosotros dentro del campo tenemos que dar siempre más. E pronto, agora temos que ficar com o jogo que fizemos hoje. Eu acho que fizemos um grande jogo, mas não conseguimos o resultado. Como que tá a cabeça de vocês agora para encarar as finais do Paulistão, com essa eliminação? Não, a cabeça está boa, né? Claramente a tristeza de hoje golpeia, dói, mas temos que mirar para frente, temos uma final e a torcida merece, os jogadores merecem e nada, focado 100% para tentar levantar um título. Mais que tenha sido eliminado, por mais que vocês tenham sido eliminados, você fez seu primeiro gol aqui na Arena e sentiu uma atmosfera, demorou, foi sofrido como é o Corinthians, mas sentiu a explosão do seu gol. Qual que foi esse sentimento? Ali ainda dava, mas qual que foi o seu sentimento em si? Porque você foi um dos jogadores que mais sentiu na derrota. Ali depois você abaixa, você fica triste, o Hugo vai te abraçar. Então como que foi esse sentimento? O sentimento foi de saber que estamos perto, que queríamos marcar o terceiro gol. Não deu nem para comemorar porque o árbitro ficou olhando no VAR. Mas a intenção sempre é ajudar o equipo, ajudar o clube. Eu acho que o meu gol foi um pouco tarde, se podia ser um pouquinho mais cedo, se calhar dá para virar, para empatar o 3-3 e virar. Mas pronto, estou feliz com o trabalho que fiz hoje, mas sempre se pode dar mais. Tá aí, André Carrilho falando no microfone da Rádio Bandeirantes. Maravilha, 1 da madrugada, hein? 1 da manhã. Ô, Nina, deu seu horário já. Acho que o nosso, é hora né? de dar tchau. Esse arroz com shimeji não caiu legal. Nossa, não mesmo. Não mesmo, que olha, eu vou falar pra você. Quem espremeu um gambá aqui no estúdio, velho? Realmente parece que, olha, subiu a marofa agora há pouco, viu? Tá feia a coisa. 1 da manhã. Meu Deus, encerra isso. Mas pera aí, eu quero colocar a participação do povo. Tem mais gente pra passar aí, Fabiane. 1 da manhã, quinta-feira de TBT. Vambora, Fabi.
O último, KP, o último jogador a falar com a gente aqui foi André Carrilho, mas uma lista até que movimentada para os padrões de uma derrota. Me ajudem aqui de cabeça. Matheus Bidu, Hugo Souza, Carrilho e, eu, salvo engano, teve mais um aí. Augusto, né? E o Augusto Melo, exatamente. Agora, até aproveitando o espaço, eu senti falta de um pronunciamento do Fabinho Soldado, um profissional que fala muito pouco, mas a gente está falando do presidente do CT do Corinthians. E acho que em decisões como essa, era um cara que tinha que chamar o microfone e dar as explicações, porque o Augusto tem muito a explicar referente às finanças do clube, a parte jurídica, a parte social, política, mas quanto ao futebol, o Fabinho seria uma voz até mais importante que a do Augusto para dar esse tipo de esclarecimento sobre permanência do Ramon, sobre falta de contratações, porque querendo ou não, é ele quem manda no CT. Enfim, como eu ainda não tenho esse poder todo, eu só tenho a lamentar que o Fabinho não tenha falado com a imprensa por aqui. Você tem razão, deveria passar mesmo, né? Deveria passar para dar um depoimento pro torcedor corintiano sobre essa eliminação precoce de um time que, querendo ou não, ele montou. E outra coisa, o Fabinho Soldado, se não contratar jogadores, mas o Corinthians não tem dinheiro, mas se não contratar, irmão, olha, corre o risco de passar outro carão na temporada, hein? Vamos torcer para melhorar a coisa, tem decisão do Campeonato Paulista. Só para te liberar, Fabiane, nosso timaço também, me fala só uma coisa, como é que ficou o negócio do processo de impeachment do Augusto Melo? Tem data marcada ou não? Não, por enquanto sem data marcada, seguimos no aguardo do movimento que parte de Romeu Tuma Júnior, mas agora temos 2 movimentos em andamento. O do Romeu, que seria marcação da votação do impeachment. Para isso ainda não temos data e o Tuma é uma pessoa que não comentou sobre o projeto dele, qual a ideia e do porquê que está demorando tanto, já que a primeira delas foi no dia 20 de janeiro e depois nunca mais falou no tema. Mas você tem um outro processo correndo no Parque São Jorge, que seria pela destituição do Romeu Tuma da presidência do Conselho. Então ele tem também um impeachment para se defender. Esse ainda não está tão avançado, ele está protocolado na Comissão de Ética do Corinthians e aí é dever da Comissão de Ética repassar isso ao Conselho. Vamos ver, capítulos da política do Corinthians são sempre quentes, mas por enquanto nada em vista, nenhuma externa marcada para o Parque São Jorge. Feia coisa, viu? Feia coisa. 1 e 2. Fabiane, parabéns pelo seu trabalho de sempre. Um abraço para o nosso time técnico interno e externo. Daniel Xingotti, Rafael Pellegrini, Adriano Oliveira. Na mesa de som, sob a supervisão de Michel Lopes. Central técnica Bandeirantes do Beto Rebeck, Caião e Martins. E o Igor Nascimento já foi dormir. E a Nina Gagliotti vai dormir agora também, né, Ninoca? Vambora. Vambora? Amanhã... Não, calma, eu vou continuar aqui ainda. Então eu vou ficar aqui com você, né? Não, você já tá liberado. Senão o Capri vai depois puxar minha orelha. E fica aqui a cobrança para que a Nina Gagliotti leve os sanduíches na redação amanhã, porque levar só para ela é muito fácil. Mas tá? Presunto você coloca? Coloco queijo, presunto, tomate em rodelinhas, rúcula... A rodelinha é bom. E orégano. Rúcula não. Rúcula é loucura. Um verdinho, tem não, que rúcula ter. Não, que verdinho? É. Dependendo do horário, o verdinho não vai fazer mal também, velho. Mas eu gosto de alface americana. Rúcula, ela... Não, a salada de sua escolha. Fica... Sabe a rúcula? Você morde, ela não engole, ela para no céu da boca, velho. Você tem que tirar com o dedo, cheio de micróbio, sabe? O bagulho é louco mesmo. Nossa senhora. Concorda comigo ou não? Ainda bem que eu nunca te vi comendo rúcula. Nem vai ver. É, velho. Ô, Fabiane, qual que é o seu lanche favorito aí, o seu prato preferido, comida favorita? Cara, lanche é difícil dizer, mas minha comida favorita é um bom prato de parmegiana com arroz. Você joga o molhinho por cima do arroz e a batatinha frita do lado. Esse é tradicional, né, velho? Um parmegiana também, não tem como errar, hein? Tem um parmegiana aqui perto da Band. Qual é o nome do rapaz, né, do parmegiana, velho? Deixa eu mandar um abraço pra ele aqui. Deixa eu ver, parmegiana. Puta, eu não anotei o telefone do cara. Feia coisa. Mas é um parmegiana aqui perto da Band, perto da Nossa Senhora, velho. Bom pra caramba, viu? Preço justo, grande pra caramba. Precisamos do dia lá levar os ouvintes também pra uma resenha. Fabiane, parabéns pelo trabalho, bom descanso, bom retorno. Até daqui a pouco, né? Ia falar até amanhã, mas hoje já é quinta-feira. Um abraço pra você. Valeu, meus amigos. Obrigado pela companhia nessa cobertura de hoje, que não terminou bem pro corintiano. Este que não tem nem tempo para respirar, até porque domingo tem um joguinho aí, Corinthians e Palmeiras, derby e final. Então o bicho vai pegar não só para os jogadores, mas para setorista também. Vamos ter que trabalhar nos próximos dias aí, Capê. Um abraço para você. Tem jeito. Valeu, Luiz Fabiane, repórter e setorista do Corinthians, com todo o nosso timaço técnico direto da Neoquímica Arena, Pellegrini e Chicoteira. Vamos fazer o seguinte, Nina Gagliotti, mais alguns áudios e aí a gente mete o pé, pode ser? Até porque a Rádio Bandeirantes, gente, não é puxando o saco da gente, não. Até porque se um dia mandarem embora daqui, eu vou continuar com essa opinião, tá? A Rádio Bandeirantes, ela tem o pré-jogo mais extenso e o pós-jogo mais extenso do rádio. Eu duvido alguma outra rádio, olha, cara, no Brasil, que fale tão cedo do clube que vai jogar
e que vai embora tão tarde quanto a gente. Se é bom, eu não sei, né? Porque a gente fica no ar muito tempo, mas pelo menos tempo tem pra falar, né? Coitado do ouvinte. Mas isso que o Fabiani falou, tudo é uma questão de perspectiva. Porque o Corinthians cai hoje da Libertadores, mas, na minha opinião, joga uma Sul-Americana com chance de título. E claro, hoje o torcedor do Corinthians está revoltado. Mas tem uma final de campeonato pela frente, segue em uma competição internacional, vai jogar a Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, Sim. Tem chão ainda na temporada, né? Sim, tem chão pra caramba. O torcedor corintiano normal fica chateado e tal, mas torcedor, na boa, velho. O Corinthians tem totais condições de conquistar a Copa Sul-Americana, por exemplo. Tô errado ou não? Fala a verdade. Eu acho que tem totais condições. Então, entendeu? Mais fácil de chegar do que a própria Libertadores. Pô, tá louca? É. O pessoal vai desvalorizar a Sul-Americana. O Corinthians é outra coisa, é um título que o Corinthians não tem ainda, a Copa Sul-Americana. Às vezes também com um time você monta aí um bem bolado, conquista uma Sula. Legal, cara. Bacana. Estão falando aqui no WhatsApp que a gente tá passando pano. Passando pano pra quem? O Corinthians. Ah, cara, já cornetei que tinha que cornetar, já xinguei que tinha que xingar também. Agora, tchau, obrigado. Só mais alguns áudios aí, pode ser, Adri? Funda o botão aí, irmão. Vamos lá, coloca um áudio atrás do outro, pode deixar o microfone aberto pra gente dialogando com o ouvinte. Vambora. Pessoal da Band, Rubens de Arthur Alvim. Ô, Rubão. Esse Memphis de pai está órfão de pai agora. Pelo que ganha, não joga nada, hein? Salve, Capela, Quesada, Maurício Felberg. Ô, Felberg. Corintiano. Óbvio que a gente não está feliz com a desclassificação, mas o Corinthians caiu de pé, ganhou, vai jogar a Sul-Americana e vai ser campeão paulista em cima do Palmeiras. Que isso. Um abraço para vocês. Valeu, Felberg, um abraço. Fala aí, Capelanes, tudo certinho, beleza? É o Marcelinho Uber, boa noite pra você aí, para todos os ouvintes. Eu sou daqui da Zona Sul de São Paulo, moro perto do cemitério do Campo Grande. Opa. Se eu ir lá no cemitério, que é do lado da minha casa, e levantar um morto lá e colocar pra jogar no Corinthians, vai jogar mais que o Depay, que esse desgraçado. Que isso, irmão? O cara ganha 4 milhões, e não corre atrás da bola, não põe o pé numa dividida, joga por nome, não tem que ter boi com esses caras, vai embora do Corinthians, atravessa o oceano, vai lá jogar na seleção, já conseguiu vaga. Coronado, tchau, filho, vai embora também, já deu, cara. Corinthians perdeu, não foi hoje, perdeu no jogo anterior. Esses desgraçados aí que ganham pra caramba do clube, extorque o clube e não faz porcaria nenhuma. Vão pro inferno, seus malditos. Desculpa. Meu Deus, aí. Que desabafo. Um abraço pra vocês. Um abraço. Capelani. Oh. Boa noite aí, Caboclo. Firmeza. Boa noite aí, o Quesada, já tá indo em busca aí do rancho. Tudo. Abraço a todos aí da bancada aí, a garotinha que tá aí. Pô, esse Mendes Depay é uma fraude aí, ô Capelani. O homem não joga nada, pô. E domingo é 3-0 Palmeiras. Pra cima deles. Vamos embora, boa noite a todos. Um abraço, Zaida. Se liga aí, acabou. Boa noite, Renato de Guarulhos. Capela, tem que ter calma, cara. Corinthians nós está sofrendo há 2 anos com o time. O time ainda tá as derrotas, vai moldando o time. É assim mesmo, cara. A gente tem que ter calma com o time. O que não pode faltar é vontade. Como calma, velho? Entrega. 5 anos sem ganhar título. Mas essas oscilações acontecem, o time tá em formação 5 anos oscilando. A gente vem sofrendo muito, oscilando tudo aí. 5 o time vai anos. cair, não vai. Pô, vamos disputar uma final. Corinthians ainda vai dar muita alegria pra nós. Tem brasileiro, né? Esse time eu acho que vai encaixar no brasileiro. Vai vir coisa boa pela frente aí. Tá boa farra. Vamos ter paciência. Renato de Guarulhos, um abraço. Outro, valeu. Viva Guarulhos, hein? Longe, mas da hora, hein? Ô, Capela, boa noite pra você, pra Nina. Aqui é o Roberto, palmeirense da Penha. Ô, seu Roberto. Capela, me tira uma dúvida. Se eu puder. O Ronaldo vai sair de maca amanhã? Vai. Ou não? Vai. Porque a semana corintiana começou hoje, né? E termina domingo. 2-0 pro Palestra. Falou, Capela. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, obrigado. Vai sair de maca, Chico Garcia também e Ulisses Costa já providenciei um guindaste pra retirar do estúdio tamanho tecido adiposo.
E Capelanes, Marco Antônio de Campo Limpo Paulista. Opa! Capelanes, pelo amor de Deus. Mateuzinho. Foi a coisa. Nossa senhora, ele deve ter um empresário muito bom. O cara é muito ruim de bola. Ele não joga nem Copa Kaiser, meu. Como é ruim, é muito ruim. E eu não sei não, hein? O Memphis tá parecendo embusteiro, hein? Será que ele tá disputando com o Neymar? Ah, meu Corinthians, não faz eu sofrer. Beijão, meu amigo, um abraço, Capelano. Outro abraço, embusteiro. O que é um embusteiro, hein, velho? Deixa eu ver aqui. Isso não é justo. A Nina tava falando do lanchinho dela e o Fabiane aborrifou pra botar o Carrijo no ar. Ah, eu prefiro muito mais saber do lanche da Nina do que da entrevista do Carrijo. Não faça assim, Fabiane. Não borrife Nina Gagliotti. Quando ela fala, todo mundo se cala. Abraços, Edu César de Porto Alegre. E eu tenho certeza que o Capelanes concordará comigo. Concordo, Edu. Tô uma fome danada, até porque eu dei um bote errado, 70 pau em arroz e cogumelo. Aqui está um imbecil. Aqui está um idiota. Não tem mais mensagem de áudio? Não, agora vamos... Não, vamos fazer o seguinte, não, rapidinho. Ó, eu fui parceiro teu. Fala. Fui fechamento teu. Fala. A gente colocou tudo o áudio com filtro. Agora você vai pegar os últimos 3 áudios do WhatsApp. Você vai pegar. Então tá bom, vou pegar então e vou colocar no dedo aqui. Cuidado. Eu filtrando e você aí. Ó, pessoal pedindo pra tocar as vinhetas dos Fantásticos Mundos que a gente põe no Esporte em Debate. Vamos tocar. Deixa eu colocar aqui áudio no escuro. Ah, velho, 1h11 da manhã, o ouvinte tem educação, vamos lá. Aí, bom dia, boa noite aí, pessoal da Bandeirantes. A verdade é que o Corinthians não tem time para brigar por esse título. Então é melhor sair antes do que sair depois, sendo eliminado por um dos inimigos. Ou inimigo da Barra Funda ou inimigo do Morumbi. Porque esse pessoal, eles não são rivais, não. Eles nem adversários, são inimigos. Que isso, irmão? Tem o Flamengo também, tem o Inter... Até o próprio Botafogo. O Corinthians não tinha time pra brigar pelo título, não. Melhor sair logo. Um abraço pra todo mundo aí. Aqui é o Ronaldo do Guarapiranga de São Paulo. Opa, Guarapiranga, hein? Bom lugar, hein? Bom lugar pra se viver. Adoro Guarapiranga. Represa perto de Interlagos, né? Tô errado ou não? Vamos lá, mais uma mensagem de áudio no escuro. Atenção, ouvintes, estou confiando em vocês. Meu emprego depende disso. Da Nina também, que a culpa é dela. Vamos lá. Não. Cleiton de São Bernardo do Campo. Leandro Quesada querendo criar factoide, contando mentira. O Corinthians jogou muito bem nos últimos jogos. Não é factoide não, cada um com a sua opinião. O Leandro Quesada aqui tem bastante embasamento para colocar a avaliação dele também, assim como nosso ouvinte. Eu respeito todas as opiniões. Vamos lá, mais um áudio. Aí, Capelanes, você não representa a torcida do Corinthians, não, mano. Você é só um chiliquento que gosta de ficar aparecendo às custas do Corinthians, entendeu? Não. Aprendeu bem lá com o Milton Neves, rato de porão. Vai. Entendeu? Tá pagando agora por tudo que falou do Nossa, aí você viajou, velho. Aí você viajou. Aí você foi mal. Não, aí você viajou. Deixa eu ver o áudio dele aqui. Aí vem um cara falando dele, aí ele não gosta. Olha lá. Ah, você é um baita de um chorão, velho. Não mandou nem seu nome. Sim. Vai, cadê aqui, ó? Você JR Camilo. Não pipoquei. Você pipocou. Não, como é que eu vou pipocar? Como é que eu vou colocar um áudio desse aqui? Entendeu? Não vou dar. A gente dá o espaço aqui, entendeu? Mas aí o ouvinte quer meter o biruta, não tem problema nenhum. O Leonardo Machado mandou áudio também. Vamos lá. Capelano, esse aqui é o Leonardo da Binópolis, Goiás. O Memphis Depay pode vir jogar no craque Catalão, entendeu? E no time do Goiânia, em Goiânia também. Aí nós mandamos o Walter pra ir. O Walter agora tá comendo pouco chocolate. Ele vai pra ir jogar e o Memphis vem pra cá. Joga no craque e no Goiânia. É, realmente, o Walter, a última vez que eu vi ele, viu, Léo? Ele tava mais fininho, velho. Ele tinha dado uma emagrecida legal, hein? É que ele também fica num efeito sanfona danado. Ácido do torcedor. Efeito sanfona danado, hein? Já tiveste efeito sanfona alguma vez na vida? Não. Não? Não. Você é magrinha, né, Nina? Se eu, emagrecer mais que isso, eu sumo. Você some, né? Vamos lá. Pareço. Capelanes, o futebol brasileiro sem o Corinthians não existe. O Corinthians é notícia, ganhando ou perdendo. Se ganha, a metade da torcida do Corinthians é feliz. Se perde, a metade anticorintiana feliz. Corinthians é Corinthians e o resto é resto.
Gilberto do Tatuapé. Ô, Gilbertão do Tatuapé, um abraço pro senhor, obrigado pela sua mensagem, viu? Tem mais um ouvinte mandando mensagem e participação pra gente, é o Marcelinho. Fala, Marcelinho, vamos lá. Ô, Capelani, tinha que pegar o Memphis, mandar embora, tinha que pegar o Coronado, mandar embora e mandar o Bidu e esse Mateuzinho. Pelo amor de Deus, só aí já economizava quase uns 8 milhões, brincando. Pega uma parte desses 8 milhões, dá pro Carrilho e dá pro Martínez. O que esses dois correram hoje, pelo amor de Deus, esses caras honram a camisa. Agora Memphis vai pra lá. Mandar pra você pro inferno de novo, desgraçado. Calma. Eu tenho ódio desse Memphis, eu peguei ódio dele. Ele vai ver o que é inferno que o Corinthians vai fazer com ele, velho. Desgraçado. Que isso, irmão, calma, pô, até outro dia Isso aí tava é tudo coisa feliz. do Ulisses. Isso aí é coisa do Ulisses. Ele tá passando pro torcedor toda a raiva que ele sente pelo Memphis. Verdade. Deixa eu ver se eu acho mais. Cadê? Aqui, achei. Vamos lá. Capê e Nina, o seguinte, o Corinthians nasceu em 1990 e morreu em 2018. Já era. Acabou a farra, começou a festa. Avante palestra, rumo ao tetra, vamos! Os palmeirenses estão tirando onda aqui também no WhatsApp, faz parte também, viu? Deixa eu ver mais um áudio aqui. Vamos lá. Salve, salve, Capela, beleza? Kleber de São Mateus. Pai, domingo os caras podem jogar umas 15 cabeças de porco lá no Allianz Parque, lá que não vai ter jeito não, hein? Vai ser cor e cacete em cima da gambazada aí. Um abraço. Obrigado, um abraço pra você também. Espero que não tenha cabeça de porco dessa vez aí, nem nada. Outro dia jogaram um saruê, coitado do saruêzinho. Pegaram um saruê e tacaram na porta do Allianz Parque, né? Não foi isso? Pelo amor de Deus, gente, o que os animaizinhos têm de culpa aí com essas pessoas? E aí não dá, né? O Felipe da Baixada mandou um áudio também pra gente poder encerrar, que tem muita mensagem aqui, senão a gente vai ficar até 3 da manhã, né? Aí você tá ligado, vamos lá. Opa, Capela, aqui é o Felipe da Baixada, Capela. Paco zoado esse Corinthians, Capela. Você não tá não, pai? Melhor apanhar agora do que apanhar lá na frente pro River ou pro Boca. Alô, um abraço aí, Capela. Valeu, Felipe, um abraço pra você também, meu parceiro, é nóis. Aqui, ó, mais um áudio pra gente poder encerrar, vamos lá. Ó, o Marcos Eduardo mandou áudio aqui, eu ia colocar, você apagou, hein, Marcão, aí você moscou, vamos lá. Não ia falar nada não, mas... Opa. Vou falar aqui, Rafael, caminhoneiro. Ô, caminhoneiro, eu amo caminhoneiro. Falar que o Corinthians vai sair fora, que é melhor sair fora pra não passar vergonha... É besteira, né? Porque olha o quanto que tá de público aí. O que a gente pede de dinheiro? Seria três jogos aí na primeira fase da Libertadores com a casa cheia, com certeza. Mas eu vou te falar, com esse time aí não vai longe, hein? Não do Atlético Paranaense. Ah, não, porque esse time aí só ganha só do Atlético Paranaense. Ah, não. O Atlético Paranaense não tá no Brasileirão. Mas tá na Copa do Brasil. Divisão, se então pegar os 6, a gente amassa. Você vê, ó, eu queria ser caminhoneiro, velho. Na moral. Eu queria ser caminhoneiro. Fala Pelo bem do Brasil, você não é. Ia ser da hora ser caminhoneiro. Imagina esse maluco na estrada todo dia. Papo reto, velho. Na moral, quando você era criança, queria ser caminhoneiro. Que o caminhoneiro, eu posso falar um bagulho, velho? Os caras, eles são uma família, velho. Eles são uma família, papo reto. Caminhoneiro, você pode ter certeza, porque assim, eles ficam muito tempo longe de casa, você entendeu? Ficam muito distantes. E aí, sabe, encosta lá, faz amizade com um, anda de regatona tranquilão, vai Qualquer lá, dá uma semelhança descansada. com jornalistas é mera coincidência. Ah, mas o caminhoneiro tem o maior respeito, até porque se não são os caminhoneiros, velho, a gente não come, né? Concorda comigo ou não? Os caras transportam pra lá e pra cá, velho. Maior respeito e admiração pelos caminhoneiros do Brasil, viu? Um dia podem me levar na boleia aí, na carona também, viu? Foi de novo aí, Misha, vai! Ei, Mas já boa, deixa viu? avisado que o homem fala, viu? Se você caminhoneiro vai levar o Capelani, eu gosto. saiba que você vai chegar com a orelha ardendo. Só mais uma então, vai. Thiago da Baixada Santista, motorista de aplicativo. Opa. Ver o Memphis Depay correndo hoje, e eu sou palmeirense, hein? Ver o Memphis Depay correndo hoje, lembrou muito Finazzi, Clodoaldo, Didi, craques do Timão. Avante palestra. Um abraço pra você, meu irmão. Valeu, Tiagão. Obrigado pela mensagem. Tem gente ligando pra gente aqui, ó. Acho que tem uma senhora mandou mensagem, deve ser. Vamos ver aqui, ó. Você queria ser caminhoneiro, Capê? Você não duraria nem meia viagem. Que isso, velho? Sou raiz. Não daria nem meia viagem. Como não daria? Vai, Corinthians! Eu daria pra um bom caminhoneiro, eu acho, velho.
Eu acho que eu... É. Não, Você daria... ia passar no exame da Não, irmão, daria pra ser um bom caminhoneiro, entendeu? Lá ele 1000 vezes. Vocês pegam também, né? O Capelanes queria ser caminhoneiro pra... O César de Cotia. Não, mas isso aqui não precisa ser, irmão. Até porque, vou te falar, tem uns lugares bons aí em São Paulo, viu? Um abraço pra galera lá da Avenida Industrial em Santo André, viu? Um abraço pra toda a galera lá, saudades. Saudades, vamos lá. Ei, Capela, Marcos Eduardo Itaquera, corintiano. Vai, Corinthians. Meu time é grande demais, hein? É. Essa cambada adiante aí, falando mal do meu time, hein? E outra coisa, hein? Pô, meu, se pisou na bola, você não gosta de morar na Zona Sul? A Bandeiras tem que obrigar o morador da Zona Sul a endireitar carro, viu? Você vai aprender como é bom morar na Zona Sul, viu? E vai, Corinthians. Não entendi, mano. O que ele falou? O que tem na Zona Sul? Deixa eu ouvir aqui no áudio. O que ele falou? Ah. Hã? Nossa. Eu parei na Zona Azul? Não, irmão. Eu tenho o bagulhinho da Zona Azul ali, o aplicativo. 6 conto a hora. É, pô. Eu parei errado na Zona Azul, tá maluco? Tem alguém de olho em você. Não, velho. Você cuidado onde Não, você estaciona senhora. esse carro. Não, senhor. Ó, todo mundo de olho. Ó, toca aí. Ó, tem as vinhetas já do Mundo Fantástico que o nosso ouvinte pediu aí. Rafael da Praia Grande também mandou. Ô, Rafael. Ô, Rafael, vem cá. Você gravou 2 minutos e 45, irmão. Você tá maluco? Como é que eu vou colocar 2 minutos e 45, velho? Não tem como. Vamos lá. E aí, Capela? E aí? Apresenta ali na Gagliotti pra mim, o Diego de São Vicente. Ô, Diegão de São Vicente. Aí é uma situação complicada, irmão. Aí é uma situação tanto Fala quanto do áudio complicada. que tem que ouvir antes. Não, mas qual o problema de apresentar? Também agora não vai poder mais apresentar. Daqui a pouco a gente tá preso por apresentar as pessoas. Olha lá. A resenha é boa, Linoca. Se bem que você já tá... Tá bom. Se bem que você já tá compromissada, né? Ah, mas tá triste comigo hoje, não vamos falar sobre isso. Ah, é? Ele é corintiano? Ih, tamo eu. Aqui, ó. Rafinha, tô brincando com você, Rafinha. Pode mandar o áudio que você quiser, mas 3 minutos é loucura, pai. Ó, com essa voz, esse Diego vai... Ah, não posso dar isso aqui, irmão. Não, os ouvintes também, irmão. Vamos lá, vai. Sobre caminhoneiro. O que ele quer sobre caminhoneiro? Vamos ver. Ô, Capelanes, você quer ser caminhoneiro? Você Quero. sabe que você vai ter que parar em posto de gasolina e dormir e Aham. tomar banho naquele chuveiro. Tem né? problema, Só que irmão. Eu já fui caminhoneiro, Ah, trabalhei ô. 14 anos em transportadora. E é o seguinte: Só no os mato barato. caminhoneiros vai lá, tira a panela do chuveiro, Tá. tá? Onde tem os furinhos onde cai a água ali. Tá né? bom, tem problema nenhum. Eles tiram a panela lá de cima, Tá. faz a necessidade deles ali e coloca lá de novo. Faz na rua, Toma irmão. Cuidado que caminhoneiro, não tô falando todos, mas alguns fazem isso aí, safadeza. Ah, mas aí não tem problema também, outra coisa. Agora a gente dá um põe jeito. uma barata no banheiro pra você ver. Não, posso falar? Cara, Ele eu desmonta. eu acho engraçado as pessoas falarem sobre barata, sabe? Hum. Porque é uma demagogia desgraçada, sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo fala, não tenho medo de barata. Irmão, como é que você não tem medo de barata, irmão? Como é que você não vai ter medo de um bicho que sobrevive a uma bomba atômica? A barata sobrevive a uma bomba atômica. O que ela pode fazer com você, um mero mortal? Ela sobrevive a uma bomba atômica. Sabe que ela só morre depois que sair aquele... Nossa, aquele barulhinho me É, pega. antes disso eu não não morre. consigo matar. Eu falo pra minha esposa, velho. Se entrar uma barata, eu vendo apartamento. E nem cobro. Só mandar embora. Esquece. Barata. Nossa, você mata barata? Ah, eu mato, mas assim, né? Não é minha atividade preferida, matar uma barata. É meio nojento. Ah, né? entendi. Os caras fazem as necessidades dentro do negócio. Pô, Pra você tomar banho. Ah, não, é entendeu? sacanagem, rapaziada. Pô, aí quebra as pernas do próximo que for usar o negócio, tá vendo, velho? Pô, espírito de porco quem faz isso aí, Olha lá meu. como ele tem alma de caminhoneiro. Ele demorou 10 minutos pra entender. É. Paulo Sérgio de Mongaguá. Capela. Ixi. Com todo respeito, meus amiguinhos corintianos, mas chegar em Itaquera, o Palmeiras já atropela, tá? Fala pra eles. Ah, tá avisado então, viu? Nosso ouvinte mandou. Aqui em casa tem muita barata, eu já acostumei. César de Cotia. Que resenha maravilhosa e do César com a gente. Tem mais... Pode ser mais 2 áudios pra gente fechar, que os ouvintes não param de mandar áudio, velho. Bom, 1h30 da manhã quase, viu, gente? Estamos ao vivo aqui no negócio, vamos lá. Ô Capelani, Oi. o cara que faz isso aí, vários lugares aí, não nos representa, cara. Tem gente ruim em tudo quanto é setor. Em tudo quanto é setor. Será que ele tá falando do Do Memphis ou do cocô. caminhoneiro? É. Ah, tá. Uns estragam os outros, né? Você tem razão. Fazer o quê? Você tem toda a razão, velho. Você tem toda a razão.
Eu até acho que a sacanagem, a brincadeira, tudo isso faz parte, mas você colocar um negócio lá pra prejudicar o próximo que vai usar, que você nem conhece, você é um amigo teu, entendeu? Você tá junto e tal, faz uma zoeira. Não, nem com amigos você faz um amigo isso. sim, Para, um amigo não. sim, já fiz coisa pior. Para. Já fizemos coisas piores. Pior né? que isso? Já. Ai, amado. Já, bem pior. Eu não vou falar aqui também, né? Melhor não, né? Mas já. Se der pra evitar... Já, sim. Posso... Não vou contar isso. Não dá. Vou ser demitido, imagina. Não tenho a menor condição de eu falar isso aqui pra vocês. Mas tá me coçando a língua pra falar, velho. Mas tá me coçando a língua pra falar que eu tô quase soltando, velho. Não dá, mano. Essa aqui é pesada. Não, essa você não conhece. Fecha aí, Rabi. Essa não dá, né? Não. Coitado. Um abraço pro Cezinha Golfete, viu? Eu tenho uma semelhança. Não, bicha, não inventa. Não fica me atiçando que eu falo, velho. Não... Boa noite, Capela. Boa noite a todos. Carlos da Praia Grande. Ô, Carlão. Jogamos como nunca, perdemos como sempre, hein? Não tem jeito. Os caras me chamam de anticorintiano. Mas por que anticorintiano, rapaziada? Que culpa tenho eu? O Corinthians perdeu, uai. Não fui eu. Walter tá com 145 quilos. Leonardo Machado de Plintão. Ó, de coisa, sei lá. Não. Passou a mensagem. Capela, você é um anticorintiano. Tô saindo do estádio. Mandou mensagem pra cá, Rafael Lorré. Lorré, mas que culpa eu tenho, Lorré? Como sou anticorintiano, irmão? Torci pro Corinthians aqui, mas não deu certo. Vamos lá, mais uma mensagem, pra gente poder fechar. Eu tô falando que a gente vai fechar meia hora e tamo aqui, mas vamos lá. É João Paulo Capelanes, beleza? Aqui Firme. é o Lucas Felipe de Porto União, Santa Catarina. Opa. Você acha que o Corinthians vai ganhar esse ano algum título? Queria saber de você aí. Um abraço a todos aí. Acho que dá, né? A final do Paulistão, pode ser que ganhe. A Copa Sul-Americana entra como um dos favoritos, agora brasileiro, Libertadores foi pro saco também, já era, né? É isso. Você fez cara. de propósito, né? Não, escapou. Vou fazer o quê, né? Vai Corinthians, time do povo, Capela, 7285, mensagem aqui. O Antec, abençoado por Deus. Vamos ver se ele é bonito por natureza. Ô, Capela, Oi. Aqui é Oliveira, caminhoneiro. Oliveira. De Praia Grande. Você fica falando aí que vai contar o que faz aí com amigo, o que fez. Não dá, mano. E aí, olha a sacanagem. Você fecha o áudio e conta aí pra ninguém saber. Me ajuda. Não tem como, Caminhoneiro irmão. aqui, subindo a barranca. Valeu, meu irmão. Vem Irmão com Deus caminhoneiro, aí. É não melhor dá. que você não saiba. Confia. Eu queria não ter ouvido, por exemplo. Não, Olha mas só. nós é irmão, né? Você sabe. Ah, tá. Mas é tranquilo. Tá. Põe aí, Capela, um abraço pra você. Ó, sem luz o Real Parque de novo. Cara, como é que pode? Não tem nem mais chovendo, velho. Como é que tá sem eu vim luz, pra irmão? cá hoje à tarde, pra eu fico Band, louco. pra trabalhar. Eu não peguei um sinal funcionando. Impressionante, né? Praça Pan-Americana, por dentro do bairro do Butantã, tudo desligado. Veio de carro? Assim, vim de Uber pra cá, ainda bem. Porque, assim, gente, foi uma chuva rápida também, não precisa desse desastre todo que... Mas caiu água, hein? Caiu Tá louco, água. caiu água E pra árvore, né? Ah, E então, aí árvore, né, velho? É difícil, coitado das árvores, né? As árvores, como é que é? As árvores somos nós, como é que é? É o meme lá que fala? Bom, nem lembro também, vamos lá. Oi, Nina, boa noite a todos da Oi. Band. Que voz, hein? Nina, tem que dar uma medalha pra você, um troféu. Por quê? Aguentar o Capelanes aí depois da meia-noite, ninguém merece. Para, Um resenha. abraço. Eu acho que você não gosta que ele chama você de Ninoca, né? Um abraço, Capela, fica com Deus aí. Nada, Você meu gosta apelido. de Ninoca, não? Eu gosto, Você gosta de Ninoca? apelido. O engraçado é que depois eu fico olhando os ouvintes e eles mandam: Ninoca, põe isso pra tocar, chama essa sonora. Exato. Fica íntimo. É, pra quem não sabe, é Nina Gagliotti, é Marina Gagliotti, Meu né? nome é Marina, E aí meu apelido é Nina por causa do meu pai. Meu pai queria que eu me chamasse Nina, minha mãe falou não, porque não é um nome sério. Só que aí meu pai ficou bravo, me chama de Nina desde sempre, e aí todas as pessoas também me chamam, e aí... Então ficou. Ó, nunca colocam meus áudios, mesmo assim sou fã de vocês, mas como não, irmão? O André Luiz Firmino de Freitas. Pô, mandou 2 minutos, Andrezão, me ajuda. Deixa eu ver, só um comecinho, vai. Boa noite, bancada da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é André Cabelo, de Santos. Ô, Cadeiro. José Menino, Litoral Paulista. José Menino, aqui do lado do Neymar aqui. Tá no morro aqui do lado, aqui ele. Já tá daquele jeito, hein, pai?
Pode desacreditar. Nós já estamos acostumados a desfazer. Nós somos Corinthians. Pode desfazer, pode comemorar. Já estamos acostumados. Quem não é corintiano é contra o JP, quinta série. O Ronaldo fez certinho, cara. O Ronaldo fez certinho. Porque eu fiquei no maior veneno, que nem os outros corintianos que estavam ouvindo, entendeu? E, pô, é legal, meu. É legal tua brincadeira. É legal, pô. Legal mesmo. Vai vir um palavrão. E é legal quando você tava no estádio também, teu time saiu. É isso aí, tamo aí, meu. A gente tem que estar preparado, não é verdade? Pra aguentar a brincadeira. É isso aí. É, isso aí, velho. Mas desacredita, meu irmão. Desacredita. Você acha que o Corinthians não jogou nada? Fica tranquilo. Você vai ver o jogo e o campeão é Corinthians, mano. Corinthians. Na Libertadores você não vai ser. Escuto vocês toda noite. Beleza? Tamo junto. Tamo junto, irmão. Obrigado. Valeu, Andrezão. Olha, colocamos sua mensagem, ó. Capela, o Corinthians não ganha nada esse ano. Rafael de São Bernardo do Campo. Obrigado, meu irmão. Bom, hora de dar tchau ou não? Quer uma última mensagem? Ah, meu Deus. Última, pode ser? Vai. Última mensagem, vai, vamos lá. Boa noite, Capelanes. Romário de Santo André. Ô, Romarinho. Cara, legal você zoar o Ronaldo. Aquele boneco, propaganda de uma fabricante de pneus. Michelin. Cuidado, amanhã não, hoje no jogo aberto ele vai te pegar, hein? Quem vai pegar ele é a Maca. Ah lá, por falar nisso, Nina, tá na linha com a gente? Ronaldo Giovanelli. Ronaldão. Ele voltou. Achou o que do jogo, Ronaldão? Que pena, não deu nós, mas foi quase o milagre de Itaquera, hein, Ronaldo? Não, Ronaldo. Ronaldo, por favor, cara. Não precisa disso, Ronaldão. Pelo amor de Deus. Não, de verdade, gente. Eu queria realmente saber de você. Ronaldo Giovanelli, você esperava o Corinthians cair tão cedo de novo? Qual música você quer? 3 vezes eliminado da pré-Libertadores, Ronaldão. Fala comigo. Calma, Ronaldo. Calma. Vem cá, calma. Quer TT, Ronaldo? Quer TT? Vem TT. Vem TT, Ronaldo. Isso, vem, isso. Olha o TT, isso. Mais uma vez, vem o TT. E parou de chorar. Tirei o TT do Ronaldão. Não, calma. Ronaldo. Ó, você já é um homem feito, pai de família. Isso, vem TT, vem TT. Isso, parou de chorar. Vai. Pronto. Sossegou sem TT? Tá vendo? Não pode tirar o TT dele que ele chora. Meu Deus. Vem TT, Ronaldo. Isso, chega. O que puseram naquele arroz com shimeji? Ai, gente, é isso aí, ó. O Quesada mandou mensagem aqui. O que o Quesada quer, cara? Deixa eu ver. Tchau, Capelanes. Tchau. Vai dormir, pô. Gordão! Os caras estão indo comer na hamburgueria agora, você acredita? Por isso que ele tá desse tamanho. Não, mas o Ulisses tá emagrecendo, velho. Ele tá no projetinho. Eu tô ficando realmente chocado, entendeu? Com a intensidade dos treinos dele. Porque cada halter que ele segura parece uma paleta mexicana na mão. Parece um halter. Ah, Nina, já era, vai. Vambora. Bora? Será que a gente vai embora? Amanhã tem mais, você sabe, né? Amanhã não. Daqui a pouco. Bora dormir, Capela. Um abraço. Obrigado, irmão. Um abraço pra você. Clóvis Tedeschi de Osasco, terra do Capriote. Diego de Embu das Artes. Fala da bola parada. Pô, tem muito áudio aqui. Muito áudio mesmo. Quero agradecer a audiência nossa aí. Mas tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Isso aí, velho. É isso aí, Nina. Hoje eu vou fazer o seguinte. Me passa o WhatsApp do Pretzel. Será que eu passo? Eu vou passar no ar uma vez só o telefone dele. Rápido. Aí vocês anotam aí. Sem live no YouTube. 99979 Quesadinha, prepara ele lombito, papá. Que tá a cara do Ronaldo Esper é uma piada, né? 1h34 da madrugada. Menino é sincero.
Cara, ontem o Capriotti brilhou no Esporte Debate, velho. Vocês viram o que ele fez? Oi, você viu? Eu tenho isso aqui, peraí. Eu tenho isso aqui. Pra quem não ouviu ontem no Esporte Debate, tá? Vamos lá. Quesada, você conhece o Léo Maroto? Quem que é o Léo Maroto? Eu não sei. Tá dizendo que você tá parecendo o Ronaldo Esper. Isso é coisa do Capelani. Não é, juro por Deus. Esse doente. Mas são amigos dele. Tá aqui no chat. Eu vou falar o que o Capelani está lembrando. Vai sair a rádio do ar, hein? E você vai me mandar embora. Cara, eu amo esse cara, velho. O Quesadinha é demais, velho. Ele é demais. Bom, gente, vamos nessa, não? Ah, eu não quero ir embora, velho. Jura? Vamos colocar o vídeo por telefone? Meu Deus. Loucura, né? O primeiro que a gente colocou, você viu o que aconteceu. É, eu vi. O cara é mó amargurado também, velho. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer? Um depois do break? Vamos colocar um ouvinte depois do break, então. Breakzinho, saideira. Prometo, vou colocar o ouvinte e vou embora depois, tá? Vamos lá, até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu?